Ícara, Jean Patrick, Anderson Carvalho, Lucas Marques, Chariar e Sanhá. Petit, o treinador desta equipa da Bessade, conta no banco com André Moreira, Guilherme, Diogo Calila, Varela, Yaya, Sousa, Gonçalo Grelos, Edgar e Dieguinho. Numa partida que será apitada por Hugo Silva, ele que é árbitro da Associação de Futebol de Santarém, tem 34 anos, ele que é árbitro C2 Elite e, portanto, estando na arbitragem de Elite da C2, tenta obviamente a subida à principal categoria da arbitragem portuguesa. Ele que é coadjuvado por Nuno Pereira e Nelson Pereira. O quarto árbitro é Flávio Lima. Na cidade do futebol em Oeiras, o VAR, o vídeo-árbitro, é Luís Ferreira e o VAR, o vídeo-árbitro assistente, é Luciano Maia. A partir das 17 horas, no estádio de São Miguel, aqui em Ponta Delgada, no arquipélago dos Açores, na parte oriental do arquipélago, terá início esta partida referente à jornada 16 da Primeira Liga entre Santa Clara e Bessade. E antes mesmo do início desta partida, aproveitamos e olhamos para os resultados conhecidos. Até o momento, 4 resultados. Na abertura de contas desta jornada 16, o triunfo do Nacional da Madeira por 2-1 na Choupana, diante da equipa do Futebol Clube Famalicão, que conheceu chicotada psicológica a saída de João Pedro Sousa, no documento técnico da equipa minhota, para Silas, que já foi de resto oficializado durante esta segunda-feira, assumir o documento técnico da equipa famalicense. Já o Tondela de Paqui Astanen conseguiu vitória caseira no estádio João Cardoso por 2-0 diante do Farense, enquanto que o Portimonense de Paulo Sérgio acabou derrotado na sua casa, no estádio municipal de Portimão, por 2-1 diante do Boa Vista de Jesualdo Ferreira. Já no Vitória Sport Clube de João Henriques recebeu e bateu por 1-0 no estádio Dom Afonso Henriques a formação do Marítimo. Uma jornada 16 que continua precisamente durante esta segunda-feira, onde devemos acompanhar 4 partidas. Desde logo uma partida que está então agendada para daqui a pouco menos de 7 minutos. Santa Clara na Bessade, em São Miguel, no arquipélago dos Açores, já às 7 da tarde. Futebol Clube Porto Rio Ave medem forças na cidade invicta, no estádio do Dragão. Já 45 minutos depois do início deste Futebol Clube Porto Rio Ave, temos início da partida às 19h45 entre Moreirense e Sporting Clube de Braga, no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Ora, estes 3 jogos que servem literalmente de rampa de lançamento para no jogo maior desta jornada 16, no jogo de cartaz entre Sporting e Benfica, no derby lisboeta, que se discute no estádio de Alvalade, recordo, às 9h30 da noite, onde vamos acompanhar este mesmo duelo. Já no dia de amanhã temos na fecho de contas desta na jornada 16, com um duelo marcado para as 8h15 da noite, duelo esse que está marcado para o estádio Cidade de Barcelos, entre Gil Vicente Futebol Clube e Passos de Ferreira, na equipa gilista, que terá pela frente nada mais, nada menos do que na equipa sensação desta época desportiva, o Passos de Ferreira, que está nesta altura no 6º lugar com 28 pontos, já na formação do Gil Vicente no 17º e penúltimo lugar apenas com 13 pontos conquistados. É de resto o duelo que vai fechar as contas da 16ª jornada da Primeira Liga Portuguesa. Antes de rumarmos até na leitura e antevisão dos 2 técnicos das 2 equipas que vão estar frente a frente a partir das 5 da tarde, olhamos também para resultados conhecidos na jornada 18 da Segunda Liga Portuguesa, que abriu com a derrota do grupo Desportivo de Chaves por 1-0 diante do Feirense. União Desportiva Oliveirense acabou goleada por 3-0 em Oliveira de Zemães diante da equipa do Futebol Clube Vizela. Já no Vila Franquense empatou 2 com o Benfica B e a Académica de Coimbra recebeu e venceu precisamente em Coimbra por 2-1 a equipa do Académico de Viseu. O Futebol Clube do Porto B, que continua na sua crise de resultados com mais uma derrota por 1-0 diante do Varzim, que assim conseguiu, já com o comando técnico de António Barbosa, ganhar, se assim podemos dizer, um balão de oxigénio para conseguir fugir à parte baixa da tabela classificativa. Já na equipa do Casa Pia empatou 1 diante da formação do Leixões. Para o dia de amanhã, mais encontros marcados. Às 5 da tarde, Mafra na Cova da Piedade. Às 6 da tarde, Arouca Estoril Praia. E às 8 da noite temos então o duelo entre Sporting da Covilhã e Futebol Clube Penafiel. Na próxima quarta-feira será na partida que vai fechar então as contas da jornada 18 da Segunda Liga Portuguesa. Antes de
aproximarmos novamente até São Miguel, olhamos para os dados lançados, quer por Daniel Ramos, do lado da equipa do Santa Clara, quer por Petit, do lado da equipa da Bessade. Ora, Daniel Ramos, que na divisão a esta partida destaca sobretudo a valia do adversário, mas que a sua formação está focada na conquista dos 3 pontos. Se virmos as coisas de uma forma separada, já há algum tempo que não vencemos para o campeonato, sim. Mas se virmos as coisas de uma forma em sequência, é diferente. Nós vimos de exibições boas e vimos de resultados, com exceção do último jogo, que não estávamos à espera, como é óbvio, e que nos atrasou um bocadinho daquilo que era a nossa ideia e o nosso processo. Quanto a mim, um percalço que faz parte, ok? O que é preciso no campeonato para vencermos é continuarmos a trabalhar e olharmos para as coisas de uma forma muito séria, objetiva, perceber o que está a faltar, perceber qual o caminho que temos que ter para novamente regressarmos às vitórias, não às exibições, que elas já têm sido boas. E é isso que nós estamos a tentar fazer. Olhamos para o nosso trabalho, olhamos para a prestação da equipe, olhamos para aquilo que é também o próximo jogo e o próximo adversário, e vamos tentar neste jogo, e a oportunidade é o jogo seguinte, e vamos ter muitos jogos agora, e a oportunidade em cada jogo, tentarmos o melhor resultado possível. E se por um lado o Santa Clara quer arrebatar os 3 pontos nesta partida, em casa, já do lado da equipa da Bessade, Petit demonstra total foco em conseguir a vitória. Campo para trabalhar, não é fácil, mas o foco é muito daquilo que nós podemos fazer, aquilo que podemos melhorar e aquilo que corrigir, aquilo que está menos bem, e preparar sempre o jogo seguinte da melhor maneira para lutar sempre com os 3 pontos. A divisão feita por Petit do lado da equipa da Bessade. Ora, depois de olharmos para os dados lançados, quer por Daniel Ramos, quer por Petit, Nelson Soares, rumamos novamente até na São Miguel, até o arquipélago dos Açores, para nesta partida, onde nesta altura as duas equipas já sobem dentro das 4 linhas. Ainda não, Zé. Falta apenas as equipas que estão à boca do túnel. Apenas sobem, sim, os jogadores suplentes. Dentro de poucos momentos entrarão as 3 equipas, então, no relevado. As equipas que neste momento apenas vão ficar ali perto, à frente do túnel. Primeiro deverá ir o Santa Clara à frente. Primeiro vai a equipa de arbitragem, depois vai o Santa Clara e depois é que vai a Bessade. Vão entrar alternadamente e não juntas, como às vezes temos assistido no que toca a este campeonato. As equipas já saíram pelo menos dos balneários deste estádio de São Miguel em Ponta Delgada, arquipélago dos Açores, na ilha de São Miguel, grupo oriental. Vamos então ao jogo dentro de poucos momentos. Aí estão as 3 equipas a entrarem no relevado, e afinal vão mesmo entrar lado a lado as 3 equipas com as distâncias de segurança, mas entram lado a lado. Jogo entre Santa Clara e Bessade para acompanhar aqui na sua primeira rádio de desporto esta partida entre Santa Clara e Bessade no arquipélago açoriano. 3 equipas então a entrarem. Vamos, se só agora chegou a nossa emissão, vamos então recordar os 11 iniciais. O Santa Clara, que joga com Marco na baliza, depois no setor defensivo à esquerda com Mansur, à direita com Ramos, a dupla de centrais com Miquel Villanueva e o capitão Fábio Cardoso. Meio campo do Santa Clara com Licol, Nené e Haide. Frente de ataque da equipa do Santa Clara com Alano, Carlos Júnior e Crisan. Já a equipa da Bessade vai a jogo com Kirichuk entre os postes no setor defensivo, à direita com Tiago Gaio, à esquerda com Ruben Lima, a dupla de centrais com o capitão Gonçalo Silva e Henrique. Meio campo da Bessade com Teira, Cafu, Dani e Bruno Ramírez. No ataque da Bessade estarão Cassierra e Richard Rodrigues. As 3 equipas que neste momento vão a tentar posicionar-se, creio eu, no relevado. Procede-se também ao sorteio do campo e da bola. Ou melhor, já se procedeu neste momento
Tira-se a foto da praxe entre os dois capitães de equipa, do lado do Santa Clara, Fábio Cardoso, e do lado da Bessade, Gonçalo Silva. E vamos então para esta partida no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. Terá início a partida dentro de poucos momentos entre Santa Clara e Bessade. Vai então o Santa Clara ainda para a foto da praxe. A Bessade não vai para foto nenhuma, fica apenas ali no centro do relvado, todos abraçados na grande, fazer um círculo, todos abraçados para perspectivarem esta partida juntos, a equipa, e também a planearem aquilo que poderão fazer durante o jogo. O Bessade que vai agora posicionar-se taticamente no retângulo de jogo. Vamos então à partida no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. Vai sair, creio eu, o Santa Clara com a posse esférica. Não é a Bessade mesmo, é a Bessade quem vai sair. Vamos então ao jogo. Vai então ser dado o pontapé inicial. Não consigo ver aqui de longe quem é que irá dar este pontapé inicial. Possivelmente o Cassierra. Vamos então ao jogo. Vai começar a partida no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. Vai sair a equipa da Bessade com a posse do esférico. Lá está o árbitro, apita, começa a partida nos Açores. Mais emocionante, mais rápida. Viva a melhor experiência de apostas com apostas grátis, live streaming, super odds e um bónus de 50% até 50 € no seu primeiro depósito. Betano.pt. O jogo começa agora. É a jornada 16 da Primeira Liga Portuguesa, em andamento com este Santa Clara Bessade. Segundo os iniciais, 0-0. Bola a ser arremessada, bola para a equipa do Santa Clara. Já no lado esquerdo, a bola a ser atrasada para o guarda-redes Marco. Marca a recepcionar com o pé direito da grande área, dá a bola para a esquerda para Miquel Villanueva. Miquel Villanueva para Marco. Marco para Fábio Cardoso. Fábio Cardoso novamente para Marco. Lá está Marco, bate rasteiro para a esquerda do ataque, bola para a equipa do Santa Clara. A bola a ser atrasada para Miquel Villanueva. Sai com a bola dominada da grande área. Bate longo na frente, a bola a ser a pingar. Atenção à equipa do Santa Clara fora de jogo. O pau está levantado a pontapé livre, a beneficiar a equipa da Bessade, para ser batido do lado direito do ataque. Livre já batido. Bola para a esquerda para Henrique. Henrique mais para a canhota para Ruben Lima. A bola a sair e vamos ter o lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara. Para ser então arremessado lá direito por Ramos. Lá está Ramos. Pega na bola. Arremesso a beneficiar a equipa do Santa Clara, já efetuado. Bola ali na frente, ali a picar o Acrisan, depois tentou cortar a equipa da Bessade. Ainda novamente a bola para a equipa do Santa Clara, passa já para a esquerda. Atenção, Mansur, só pelo corredor canhoto, Mansur entrega a bola mais para a esquerda, depois vai fazer o atraso. Lá vem a bola para a equipa do Santa Clara, o atraso já na direção de Miquel Villanueva. Miquel Villanueva para Fábio Cardoso. Lá está Fábio Cardoso, lá direito, bate longo na frente, ali para perto da grande área da Bessade. Vai na velocidade ali o Carlos Júnior a proteger o homem da Bessade. Ali a ver a bola a sair e vamos ter o pontapé de córner a beneficiar a equipa do Santa Clara para ser batido do lado direito do ataque. Vamos então a este pontapé de canto que vai então ser batido do lado direito. Atenção à marcação deste pontapé de canto para ser batido do lado direito do ataque. Atenção à marcação deste canto. Bola batida, grande área, afasta já com os punhos. Ali o guarda-redes, a bola ainda a ser rematada por cima. A bola a sair e vamos ter o pontapé de rede a beneficiar a equipa da Bessade para ser batido pelo guarda-redes Kritchuk. Lá está Kritchuk a colocar a bola à entrada da pequena área. Pontapé de baliza a beneficiar a equipa da Bessade, já movimentada por Kritchuk. A bola já para a equipa do Santa Clara, ali um cabeceamento por parte da equipa açoriana. Ainda ali novo corte por parte de Ruben Lima. Ainda novamente a bola para as alturas, vai tentar ganhar o homem do Santa Clara ali na disputa. Fica já com a bola, depois há falta e livre. Pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade.
para ser batido lá direito dentro do meio campo do Santa Clara. Vamos então à marcação deste pontapé livre, que vai então ser movimentado no lado direito do ataque. Atenção à marcação deste pontapé livre. É ali para movimentar. Não consigo ver, confesso. Vamos ao livre. A beneficiar a equipa da Bessade, que vai então ser movimentado lá direito. Atenção ao livre. A beneficiar a equipa da Bessade para ser batido. Bate à maneira curta. Atenção, cruzamento tirado. Agarra o guarda-redes Marco. Lá está Marco com a bola nas mãos. Vamos ver o que vai fazer o guarda-redes da turma açoriana. Vamos ver se bate, se não bate a bola na frente. 4 minutos ainda no que toca a golos neste 1-0-0. Lá vem a bola a ser jogada mais para a esquerda do ataque, bola para Mansur. Ainda a bola para a equipa do Santa Clara. Tentou colocar a bola ali por cima do adversário. A bola a ser jogada por parte da equipa da Bessade. Lá direito, zona defensiva. A bola a ser jogada na direção de Gonçalo Silva. Lá está Gonçalo Silva ali pela meia direita. Entregar a bola mais para a direita para Tiago Gaio. Bate a bola contra o homem do Santa Clara. A bola a ser arremesso para beneficiar a equipa da Bessade. Tiago Gaio para efetuar do lado direito. Vamos então a este lançamento já efetuado. A bola ali a ser cabeceada para parte do homem do Santa Clara, que cortou a lançamento a beneficiar a equipa da Bessade. Para ser efetuado do lado direito do ataque. Vamos então à marcação deste lançamento já efetuado. A bola a ser recuperada por parte da equipa do Santa Clara do lado canhoto. Depois a bola a sair a novo arremesso para a Bessade. É ali a meio do meio campo açoriano. Lá está Tiago Gaio. Pega na bola, efetua arremesso. Bola ali na direção de Richard Rodrigues a cruzar contra o homem do Santa Clara. Ainda novamente a equipa da Bessade. Cruzamento, novo corte para parte da equipa açoriana. Fica já com a bola de lado canhoto. Tenta ali descongestionar. Bate longo na frente. A bola a ser jogada por parte da equipa da Bessade com Henrique. Henrique a fazer o passo na frente. Atenção à equipa da Bessade. Vai pela direita. Vai fugindo para o meio. Entrega já ali para Bruno Ramírez. Vai tentar remate longe ao lado. Remate por parte de Bruno Ramírez. Encher o pé canhoto e a bola a sair ao lado da baliza de Marco. A tiro de meta a beneficiar a equipa do Santa Clara. 6 minutos cravados no estádio de São Miguel em Ponta Delgada, nos Açores. 0 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. Big One, supermercado e centro comercial. O que há de melhor no mundo, perto de si, no bairro de Alvalade, Luanda, Angola. Canto a beneficiar a equipa da Bessade para ser batido do lado direito do ataque. Atenção ao canto. A beneficiar a equipa da Bessade. Pé esquerda, bola batida. Primeira posta, afasta com os punhos. Marco. Novo pontapé de canto a beneficiar a Bessade. Novamente para ser batido do lado direito do ataque, mas o árbitro vai dar pontapé de baliza. Se dá pontapé de baliza não seria. Ai não, dá falta ofensiva da equipa da Bessade. Assim está. O árbitro considera que Cassier fez falta sobre Marco. Livre já batido. Lá vem bola a ser movimentada longa na frente. Vai sobrar já ali para o ataque da equipa do Santa Clara. Depois a cortar a equipa da Bessade, mas há falta. Há falta e vai haver pontapé livre a beneficiar a equipa do Santa Clara para ser batido do lado canhoto do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre, que vai então ser movimentado do lado canhoto do ataque. Atenção ao livre. 7 minutos. 0-0 entre Santa Clara e Bessade. Nos Açores. Nas Ilhas de Bruma. Pontapé livre a beneficiar a equipa do Santa Clara. Vai então ser movimentado do lado canhoto. Atenção ao livre. Está lá para bater o Lincoln. Apita o árbitro. Lincoln vai levantar a bola para a grande área. Atenção, pé esquerdo. Bola batida. Afasta já na equipa da Bessade. Ainda um cabeceamento para parte do homem do Santa Clara. A bola a ser... Já estava interrompido. Já havia fora de jogo e vamos ter o pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade. Para ser batido no seu setor defensivo pelo guarda-redes Kritchuk. Lá está Kritchuk. É ele quem vai movimentar este pontapé livre a favorecer a equipa da Bessade. É Kritchuk então para movimentar o guarda-redes
desta equipa do Bessado. Bate longo na frente, bola para o meio campo adversário, a bola a pingar, ainda a bola a ser jogada já por parte da equipa do Santa Clara. Tenta-se pelo corredor canhoto, depois há falta e há livre. Pontapé livre a beneficiar a equipa do Santa Clara. Vai então ser abatido no seu setor defensivo. Vamos então à marcação deste pontapé livre, que vai então ser movimentado no lado canhoto, zona defensiva. Minuto 9, 0-0 entre Santa Clara e Bessade. Bola para Ramos. Ramos a bater a bola longa, corta a Bessade, a lançamento para beneficiar o Santa Clara. Para ser efetuado ali junto à grande área da Bessade. Lá está Ramos. Efetua arremesso. Bola a ser devolvida novamente para Ramos. Ramos a jogar a bola para Crisane. Ainda Crisane tenta ir para o miolo. Crisane faz a marcação. Vai recuando. Bateu contra o homem da Bessade. A bola a ser arremesso para o Santa Clara. Para ser efetuado do lado destro por Ramos. Lá está Ramos. Pega então no esférico arremesso. A beneficiar a equipa do Santa Clara. É Ramos quem pegou e efetuou o arremesso. Bola para Lincoln. Lincoln ali a tentar passar pelo meio de dois adversários. Jogou, atenção. É Crisane que vai para a baliza dentro da grande área. Foi para o relevado, não sei não. Ainda ali o pontapé por cima. Remate de Nené por cima da baliza. E depois ficaram ali caídos os homens de Santa Clara e de Bessade. O árbitro leva a mão ao ouvido direito. Fala com o VAR, a VAR on action, a possibilidade de penalti. E José Carlos Leal, qual é a tua interpretação deste lance? Há ou não há penalti? Existe de facto ali um toque entre os dois jogadores e existindo um toque também uma entrada imprudente por parte do jogador da equipa da Bessade. Ora vamos perceber também aquilo que irá decidir o árbitro, mas muitas dúvidas, Nelson Soares. Eu, pelo menos ao lance a que temos acesso, existe de facto aqui um toque e poderá haver aqui motivo para ser assinalado. E o árbitro vai à televisão. Exatamente. O árbitro vai à televisão neste momento. Lá vem ele. Vai até ao banco do quarto árbitro, não é? Aquele banco que não é banco, porque um quarto árbitro não se pode sentar no banco. Aquele banco é mais para enfeitar. E ele vai lá porque está lá na televisãozinha. E neste momento está a ver as imagens da televisão. Está a ver as imagens e a tirar as suas conclusões. Porque, Nelson, o facto é que existe de facto o toque, mas lá está, o jogador tentava cortar a bola, mas acabou por impedir a progressão do seu adversário. Portanto, é um lance que deixa alguma margem para dúvidas, Nelson Soares. Sim. Eu quero elogiar o facto da Liga, pelo menos eu tenho aqui um monitor, porque estou aqui a espreitar. Eu quero homenagear a Liga e elogiar, melhor dizendo, pelo facto de finalmente ver-se não só as imagens, e o árbitro assinala mesmo, é penalti para o Santa Clara, mas isto para dizer que deve ser das poucas vezes que me recordo que mostram aquilo que o árbitro está a falar com a cidade do futebol, mostra mesmo a cidade do futebol, uma câmara mesmo apontada na cidade do futebol para analisar este lance. E enfim, isto é muito raro de ser visto e acho muito bem, porque os adeptos têm que perceber minimamente aquilo que os árbitros, tanto os que estão dentro de campo como os que estão fechadinhos no ar-condicionado da cidade do futebol, estão a falar entre eles, e acho muito bem. Agora só falta é ouvir as conversas entre eles, mas isso acredito que a médio e longo prazo possa existir. Vamos então ao penalti. A beneficiar a equipa do Santa Clara, o árbitro apontou para a marca dos 11 metros. Crisane, é ele quem vai tentar colocar a equipa do Santa Clara na frente do marcador. Apita o árbitro, vai partir para a bola Crisane, já dentro da meia-lua Crisane. Lá está ele, vai olhando, vai devagar, devagarinho, paradinha, atirou, golo!
Santa Clara, Crisa! Este golo é patrocinado por Betano.pt, apostas desportivas e casino online. Na marca dos 11 metros, atirou, bola para um lado, guarda-redes para outro, depois pegou na bola, não tirou a camisola, não é, mas tirou dos calções, pôs a bola junto da barriga com uma comemoração especial. Está inaugurado o marcador a favor da equipa do Santa Clara. Agora, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, 14 minutos. O marcador está pintado de encarnado e branco com as cores do Santa Clara. 1 para o Santa Clara, marcou Crisane. 0 para a Bessade. Cabem nos dedos de uma mão, mas o seu alcance é um bem maior. Lembre-se destas regras simples que já fazem parte das nossas vidas. Mantenha a distância física. Use máscara colocada corretamente. Respeite a etiqueta respiratória. Lave as mãos com frequência. Instala a app Stay Away Covid. Porque proteger a saúde é um novo hábito para os portugueses. Cuidar de si é cuidar de todos. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Numa altura em que vamos ter o pontapé livre a beneficiar a equipa do Santa Clara, já batido por Fábio Cardoso. Bola para Mikel Villanueva. Lá está Mikel Villanueva a jogar a bola para Mansour. Mansour bater a bola muito longa já na frente. Vai sair ali da baliza, pontapear o guarda-redes da Bessade. O Krichuk para fora, lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara. Para ser efetuado do lado canhoto do ataque. Vamos então a este lançamento a favor da equipa do Santa Clara. Vai então ser arremessado do lado canhoto do ataque. Vamos então a este lançamento. Lá está Mansour. Pegou na bola e efetuou o lançamento para a grande área. Ali o cabeceamento. Ainda ali a tentar cortar a Bessade. Ainda novamente o Santa Clara, pontapé por cima. Remate ali, pareceu-me, de Fábio Cardoso. A bola acabou por sair por cima da baliza de Krichuk. A pontapé de rede a beneficiar a Bessade. Praticamente 16 minutos no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores. 1 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. Dentro das 4 linhas, 4 homens mais no corredor central com 2 avançados. servimos todas as jogadas. Podemos dar vitórias Ao sabor de cada golo. É um golo de uma vida, é um golo de todos os portugueses. Casa dos Frangos de Baltar. Alimentamos a vontade de vencer. Numa altura em que há falta e há pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade. Para ser batido no lado direito do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre. Lá está para bater o Ruben Lima. Toma balanço. Lá está Ruben Lima. Vai então levantar a bola para a grande área. Ruben Lima bate já, pé esquerdo, grande área, afasta a equipa do Santa Clara. A bola a ser jogada já do lado canhoto, ali já na direção de Alano. Aí é o jogador brasileiro, a bola a ser cortada, arremesso a beneficiar a equipa do Santa Clara. Para ser efetuado lado esquerdo, ataque para Mansour. Numa altura em que o sol começa a sorrir aqui no estádio de São Miguel. Lá vem bola para a equipa da Bessade, pelo corredor direito, próximo da grande área, cruzamento rasteiro, recupera o Santa Clara, cortou, ainda novamente a bola para a equipa da Bessade, já no lado direito, tenta fazer o passe, atenção, à equipa da Bessade, pelo corredor direito, a bola já a ser atrasada para Gonçalo Silva para Dani para Henrique pode fazer o passe mais para a direita, jogou novamente para Gonçalo Silva, bate já a flor da relva, atenção, a equipa da Bessade tentava colocar de um lado e buscar por outro, depois sofreu falta, a pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade. Para ser batido do lado direito do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre. Bola levantada, grande área, cabeceamento ao lado. Cruzamento na direita. E pareceu-me ali no interior da grande área o Cassierra. Quem a cabeceou ao lado da baliza de Marco. Vamos ter o pontapé de baliza a beneficiar a equipa do Santa Clara. Já batido, bola para o lado canhoto do ataque, bola batida longa, lá vem a bola a pingar dentro da grande área da Bessade, ali depois o defesa, enfim, que anjinho autêntico neste lance, mas o árbitro já tinha assinalado falta
a pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade. Para ser batido ali no setor defensivo. Bola para Gonçalo Silva. Gonçalo Silva para Tiago Gaio. Tiago Gaio entregar para Dani. Dani mais para a direita para Taira. Lá vem ali o jogador da Bessade agarrado. Depois há a falta e a livre a beneficiar a Bessade. Para ser batido do lado direito do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre. Para ser batido do lado direito do ataque. Livre já batido. Bola na direção de Gonçalo Silva. Gonçalo Silva para Tiago Gaio. Tiago Gaio a bater a bola longa. Vai a sobrar já ali para o espaço de Mikel Villanueva. Protege até sair à pontapé de rede. A beneficiar a equipa do Santa Clara. Marco para bater. Vamos então a esse pontapé de rede. Minuto 19. O Santa Clara bate a Bessade por 1-0. Lá está Marco a tomar então balanço. Bate ali a meia altura. A bola a ser ganha por parte da Bessade em zona de subida. Mal batido. Atenção à equipa da Bessade pela direita. Jogou. Cruzamento. Corta a equipa do Santa Clara. Ainda não vê assistência já Ruben Lima. No lado canhoto. Tenta ir para a grande área. Cortou Santa Clara. Novo cruzamento ali por parte de Dani. A bola saiu muito por cima da baliza de Marco. E a tiro de meta a beneficiar a equipa miquelense. Para ser batido pelo guarda-redes Marco. Lá está Marco. Guarda-redes desta equipa do Santa Clara. Aí estão os tic-tacs do minuto 20 no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores. 1 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. No Inova, as francesinhas são do outro mundo. Do bife de alcatra ao bife do lombo, da alheira ao bife de peru, da massa folhada à vegetariana e do pão de forma ao pão de sêmia, no Inova temos mais de 10 francesinhas à tua espera. Atreve-te a provar. Inova Foz, em frente ao Forte de Vila do Conde. Inova Régio, junto à Rotunda do Professor. Inova Beach, na praia de Azurara. Saiba mais em facebook.com/Inova Francesinha. Lá está Mansur, pegou, lançou, ainda a bola a ser cortada por parte da Bessade. Ainda novamente a equipa do Santa Clara, já no lado canhoto, depois a bola a sair e a lançamento. Arremesso a beneficiar a equipa da Bessade. A ser então efetuado à direita, já foi. Vem bola para a equipa da Bessade, já com Henrique. Henrique a recepcionar com o pé esquerdo, com o mesmo a entregar para Ruben Lima. Ainda Ruben Lima mais para trás para Henrique. Henrique a bater rasteiro ali na frente para Richard Rodrigues. Lá vem Richard Rodrigues, depois o Santa Clara a cortar a bola para fora, lançamento. Arremesso a beneficiar a equipa da Bessade, que vai então ser efetuado do lado canhoto do ataque. Vamos então a este arremesso. 21 minutos e meio, lançamento já efetuado, a bola para as alturas, tentava ali ganhar o homem do Santa Clara, mas o árbitro a assinalar o lançamento, creio eu, exatamente a beneficiar a Bessade. Ruben Lima, lá está ele a pegar na bola e efetuar arremesso, novamente a revolução, lá vem Ruben Lima, tentava ali passar pelo Nené, a bola a ser cortada, a novo arremesso para a Bessade. Lá está Ruben Lima a pegar e efetuar o arremesso. Deixa novamente para Ruben Lima, bateu contra o adversário, bola saiu e é lançamento. Arremesso a beneficiar a equipa da Bessade. Lá está Ruben Lima, pegou, lançou, bola novamente para Ruben Lima, entrega para Casierra, dá a bola para trás ali na direção de Dani. Dani pela esquerda, ainda a bola a sair e é lançamento. Arremesso a beneficiar a equipa do Santa Clara, para ser efetuado do lado direito do ataque. Vamos então a este lançamento já efetuado ali por Ramos. Lá está Ramos a deixar a bola para trás para Mikel Villanueva. Mikel Villanueva mais para trás para o guarda-redes Marco. Marco a receber com o pé direito, com o mesmo bate longo ali para o lado direito, ali para o espaço já de Ramos. Ramos foge para o meio, depois dá a bola para trás para Fábio Cardoso. Fábio Cardoso tentou jogar ali na direção de Carlos Júnior. A bola perde a lançamento a beneficiar a equipa da Bessade. Já ultrapassamos o meio desta primeira parte, estamos quase a chegar ao minuto 23. A Bessade vai batendo o Santa Clara por 1-0. Bola na equipa da Bessade.
com Henrique. Henrique a jogar a bola mais para a direita do ataque para Gonçalo Silva. Gonçalo Silva para Henrique. Henrique mais para a esquerda, ali na direção da área, vai buscar jogo atrás, bateu já pé canhoto, rasteiro, atenção a equipa da Bessade com Cassiarra, ainda Cassiarra, jogou curto, direita para o espaço de Cafu, lá está Cafu mais para a direita para Richard Rodrigues, cruzou contra o homem do Santa Clara, ainda novamente Taira a jogar para Richard Rodrigues, ainda Richard Rodrigues vai recuando no terreno de jogo, dá a bola já para trás, atenção à equipa da Bessade, bola batida longa para fora, a bola a sair é pontapé de rede, a beneficiar a equipa do Santa Clara. Marco para bater, lá está Marco, vai então colocar a bola ali à entrada da pequena área, pontapé de baliza a beneficiar a equipa do Santa Clara, é Marco para bater, lá está Marco, toma balanço, pontapé de baliza a beneficiar a equipa do Santa Clara. Marco bateu, bola para o meio campo, o adversário. Ali um cabeceamento para parte de Tiago Gaio, ainda novamente a bola a ser recuperada por parte da equipa da Bessade. No lado direito, parte longa na frente, sobra para a defensiva para Mikel Villanueva. Lá está Mikel Villanueva colado à linha de lado, bate a bola para fora. A bola a ser arremesso a beneficiar a equipa da Bessade para ser efetuado do lado direito do ataque. Vamos então a este arremesso a beneficiar então a equipa da Bessade. Tiago Gaio pegou, lançou ali para perto da grande área, Richard Rodrigues recepcionou, atrasou, atenção Cafu, vai até a linha de cabeceira, cruzamento, a bola ainda bate no homem do Santa Clara e sobra para as mãos de Marco. Lá está Marco com a bola nas mãos, o guarda-rede do Santa Clara. Vamos ver o que vai fazer o guarda-redes da turma açoriana. Este guarda-redes da equipa do Santa Clara a bater a bola já para o meio campo adversário. Bola a ser cortada por parte da equipa da Bessade, que tentava ali ganhar na correria. A bola a sair, é lançamento a beneficiar o Santa Clara. Fábio Cardoso para efetuar, vai deixar para que seja outro colega da equipa. Já ultrapassamos o minuto 25 no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores. 1 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. E se a sua casa fosse a um preço tão acessível que é até difícil de acreditar? T1, T2 ou T3. A casa dos seus sonhos a partir de 10 mil euros. Life in a Box. Liga 304 500 140 ou vá a lifeinabox.pt. Lá vem a bola para a equipa da Bessade, que tenta já subir pela esquerda. Ruben Lima adiantou para Richard Rodrigues, novamente para Ruben Lima, faz um túnel ao adversário, faz para meio, atenção à equipa da Bessade no lado canhoto, bola para Bruno Ramírez, ainda Bruno Ramírez a jogar a bola mais para a direita do ataque. Lá vem a bola para a equipa da Bessade a fazer já o atraso, bola na direção já de Gonçalo Silva, ainda, ou melhor, de Henrique a jogar a bola mais na frente. Lá vem a bola para a equipa da Bessade com Henrique vai para a direita do ataque. Lá vem a bola para a equipa da Bessade a receber com o pé direito com Henrique a jogar a bola mais para a direita para Gonçalo Silva, adiantou para Taira mais para a frente, atenção ali Bruno Ramírez a bater a bola contra o adversário, a ganhar Mansur. Lá vem Mansur lado esquerdo, abate à meia altura, a bola para a equipa do Santa Clara, tenta subir pela Condor Canhoto, passo para Crisan. Lá vem Crisan, vai recuando no terreno de jogo, faz uma simulação, tira chão do caminho, agora vai a tentar subir novamente no terreno de jogo, vai pela asa canhota, bate em trivela em profundidade para a direita do ataque, ali para o espaço já de Ramos. Lá vem Ramos pela direita para cruzar a bola para a grande área, vai com o homem da Bessade, uma, duas voltinhas, depois vai até a entrada da grande área, cruzou, cortou Bessade. A bola a sair é pontapé de canto a beneficiar a equipa do Santa Clara para ser batido do lado direito do ataque. Vamos então a este pontapé de canto para ser batido do lado direito do ataque. Vamos então à marcação deste canto a beneficiar a equipa micaelense para ser então batido do lado direito. Balanço já dado. Atenção ao canto a beneficiar o Santa Clara. Pé esquerdo, a bola batida ali, segundo poste. Tentava ali rematar o Nené. A bola a sair e vamos ter o pontapé de rede a beneficiar a equipa da Bessade para ser batido pelo guarda-redes Kretschuk. Lá está Kretschuk. Vai colocar a bola no local respectivo, não é? Pontapé de baliza a beneficiar a equipa da Bessade, que vai então ser batido por
Kritschuk. Bate a bola para a esquerda. Bola na equipa do Santa Clara, que tenta se já pela direita com Ramos. Ali um choque entre o homem do Santa Clara e da Bessade. A bola já batida para o lado canhoto. Atenção, falhou ali a recepção Richard Rodrigues. A bola a seguir é lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara. Para ser efetuado, lado deste Ramos. Lá está Ramos. A pegar então na redondinha. A lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara para Ramos efetuar do lado direito. Lá está Ramos, pegou, lançou. Bola ali na direção era de Lincoln. Depois que no relevado, a bola saiu, é lançamento para a Bessade. Já efetuar, bola para Ruben Lima. Ruben Lima entregar a bola ali mais para o meio. Tentou novamente chegar a bola para a esquerda. A bola a ser batida para fora. Há lançamento a beneficiar a equipa da Bessade. Para ser arremessado do lado canhoto do ataque por Ruben Lima. Lá está Ruben Lima, redondinha atrás da nuca para efetuar o arremesso a favor da equipa da Bessade. Ruben Lima pegou, lançou novamente a revolução para Ruben Lima. Joga já ali curto, lá vem a bola para a equipa da Bessade. Ruben Lima dá a bola mais para trás na direção de Dani. Dani a receber já com o pé direito, com o esquerdo a entregar para a direita do ataque, na direção de Gonçalo Silva. Lá está Gonçalo Silva para Dani. Dani a jogar a bola mais para a esquerda. Lá vem a bola para a equipa da Bessade, já no lado canhoto, dentro do meio campo do Santa Clara. Ruben Lima bate ao longo, vai recuperar a equipa do Santa Clara. Ainda novamente a equipa da Bessade, bola para fora, é lançamento. Arremesso a beneficiar a equipa do Santa Clara para ser efetuado do lado direito do ataque. Vamos então a este lançamento. Lá está Ramos, pegou, lançou, recuperou a equipa da Bessade em zona de subida. A bola já ali na direção de Henrique. Henrique a jogar a bola mais para trás, ali na direção de Gonçalo Silva. Bateu o rasteiro, corta a equipa do Santa Clara. Fica já com a bola no lado canhoto. Ainda ali, novo corte para parte do homem do Santa Clara. Fica com a bola depois a bater a bola contra o adversário. A bola a ser arremesso. Lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara. E vamos ter 30 minutos no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores. 1 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. Dentro das 4 linhas, 4 homens mais no corredor central com 2 avançados. servimos todas as jogadas. Podemos dar vitórias ao sabor de cada golo. É um golo de uma vida, é um golo de todos os portugueses. Casa dos Frangos de Baltar. Alimentamos a vontade de vencer. Lá vem a bola a sair e vamos ter o lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara para ser efetuado do lado direito do ataque. Vamos então a este arremesso a favorecer a equipa da Bessade. Vai então ser arremessado do lado direito. Bola lançada, grande área, primeiro poste, o desvio, ainda ali a cortar a equipa do Santa Clara. Ainda pode vir ali na velocidade, tentar evitar que a bola saia, mas se o mesmo é arremesso para a Bessade. Lado esquerdo, Ruben Lima, provavelmente será ele. Lá está Ruben Lima. Pega então na bola. Lançamento a beneficiar a equipa da Bessade. Ruben Lima efetuou grande área, ali o cabeceamento e depois a defensiva do Santa Clara a não conseguir cortar, e essa parece ligeiramente mais cedo. O homem da Bessade estaria provavelmente a fechar o empate. Tenta atacar agora a equipa da Santa Clara com Crisan. Crisan a atrasar, bola batida longa, ainda a bola a ser pontapeada para as alturas. Vai já sobrar ali para o espaço já no lado canhoto de Mansur. Mansur mais para a esquerda, depois vai para o relevado a beneficiar a equipa da Bessade para ser efetuado do lado direito do ataque. Solinho agora aqui em Ponta Delgada, quando o jogo teve início, havia muita nebulosidade sobre este estádio de São Miguel, mas agora muito solo. Lá vem a bola para a equipa da Bessade, depois a perder a ganhar a equipa do Santa Clara, pode já sair para o ataque pelo corredor esquerdo, vai para o relevado, a volta, a ponta, a pé livre a beneficiar a equipa do Santa Clara para ser batido no lado canhoto do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre, já bater à maneira curta, depois à falta e à livre. Pontapé livre a beneficiar a equipa açoriana para ser batido no lado canhoto do ataque. Livre já batido, bola para trás para Mikel Villanueva.
Lá está Miquel Villanueva a receber com o pé direito, com o esquerdo entregar para a frente. Lá vem a bola para a equipa do Santa Clara, que faz já o atraso para Miquel Villanueva. Lá está Miquel Villanueva a bater a bola para a esquerda do ataque. Leva a bola para a equipa do Santa Clara, já no lado canhoto. Tenta jogar em trivela rasteiro. Sobra já ali para o espaço de Ramos. Ainda ali o corte por parte do homem do Santa Clara. A bola a sair, é arremesso a beneficiar a Bessade para ser efetuado do lado canhoto do ataque. Vamos então a este arremesso, minuto Capicu, a minuto 33. O Santa Clara a bater a Bessade por 1-0 e numa altura em que o árbitro vai chamar um elemento que se encontra no banco de suplentes do Santa Clara e diz que não quer mais confusões. O Daniel Ramos vai ali falando com o árbitro. O árbitro afasta-se e creio eu que vamos então ter esse lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara. Minuto 34. Tanto tempo para falar enfim. Lançamento para o Santa Clara, já efetuado por Ramos. Bola na posse de Crisan, depois a cortar a Bessade e vamos ter novo arremesso. Há lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara para ser efetuado no lado direito. Novamente Ramos arremessou, bola cortada por parte da equipa da Bessade, ainda ali a haver um cabeceamento. Novamente vai lá Raid, cortado de qualquer maneira. A bola para a equipa do Santa Clara. E caramba, este passe, esta entrada ali do jogador da Bessade, literalmente a matar. Está muito queixoso o jogador do Santa Clara, o Carlos Júnior, e com razão. Não é que, também não é uma questão de razão, mas ficou ali muito. Até a mim me doeu a cacetada, permita-me a expressão, que o jogador da Bessade, o Dani, deu no Carlos Júnior. Até a mim me doeu. Então pronto, é muito bem mostrado este amarelo. E eu não sei não, Zé, se não se justificaria um amarelo alaranjado, na minha opinião. Vamos então à marcação deste livre. E Nelson Soares, parece-me que este lance acaba por ser um lance que é mostrado o cartão amarelo, mas a roçar completamente o cartão encarnado. Totalmente de acordo. Numa altura em que está então caído no relevado, mas se na cidade do futebol sabemos, não é? Se considerarem que é encarnado, podem sempre chamar pelo VAR, ou melhor, pelo árbitro, porque sabemos perfeitamente que uma das coisas que o protocolo do VAR intervém é na mostragem de um lance para vermelho. Acredito eu que o VAR possa eventualmente estar em Oeiras a avaliar este lance, mas a mim parece-me um amarelo muito alaranjado. Vamos ao livre. Livre a beneficiar o Santa Clara, o árbitro dá só mesmo o amarelo. Vamos ao livre. Lá está Lincoln. É ele para bater do lado direito. Livre a beneficiar a equipa do Santa Clara. É Lincoln quem toma balanço. Atenção ao livre. A favor da equipa do Santa Clara. 2 homens na barreira da Bessade. Vai apitar o árbitro, apita. Lincoln levanta a grande área. Agarra o guarda-redes Kritschuk. 36 minutos e meio no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores. 1 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. Cabem nos dedos de uma mão, mas o seu alcance é um bem maior. Lembre-se destas regras simples que já fazem parte das nossas vidas. Mantenha a distância física. Use máscara colocada corretamente. Respeite a etiqueta respiratória. Lave as mãos com frequência. Instala a app Stay Away Covid. Porque proteger a saúde é um novo hábito para os portugueses. Cuidar de si é cuidar de todos. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Numa altura em que vai haver o lançamento a beneficiar a equipa da Bessade para ser efetuado do lado direito do ataque. Vamos então a este arremesso. Bola na equipa da Bessade, já com Ruben Lima. Ruben Lima a fazer o passo mais para trás para Dani.
Dani para Kritchuk. Kritchuk a jogar curto. Bola na equipa da Bessade. Tenta ir pela faixa central do terreno. Bate a pé direito longo. E a bola vai acabar por sobrar para os pés do guarda-redes, Marco. Lá está Marco. A agarrar. Faz então o batimento no relevado. Faz outro. Marco com a bola nas mãos. Pode pontapear. Preferiu colocar o esférico no relevado. Bate a pé direito. Bola para o meio campo adversário. Tentava ali ganhar de cabeça o Carlos Júnior. E a bola a sobrar para a equipa do Bessade. Novamente é ator defensivo. Lado canhoto Henrique. A jogar a bola mais para a direita. A bola batida longa. Corta já a equipa do Santa Clara. Ainda a tentar ir pelo corredor canhoto. Corta a Bessade. Ainda novamente a bola para as alturas. Ali o cabeceamento por parte do homem da Bessade. E depois a bola sobra para terras de Nicolas Batatai de ninguém. Sobra agora para o guarda-redes Marco. Lá está Marco depois a agarrar. Vamos ver o que vai fazer o guarda-redes do Santa Clara. Colocou o esférico no relevado, bate a pé direito. A bola para o meio campo da Bessade, vai tentar ganhar ali pelos ares. Ganhou ali de peito, baixou no relevado. Carlos Júnior depois a perder, a ganhar a equipa da Bessade. Tenta-se pelo corredor canhoto. Ainda ali a recuar. Dá a bola mais para trás. Ainda a bola para a equipa da Bessade, mas há falta. Há falta e vai haver o pontapé livre. A beneficiar a equipa da Bessade. Já batido por Henrique. Henrique a jogar a bola mais para a direita para Gonçalo Silva. Gonçalo Silva a jogar para Henrique. Henrique ir ali pela canhota. Entrega a bola mais para a esquerda para Dani. Dani a ultrapassar a divisão. A meio campo do Santa Clara. Sabe já pelo canhota. A bola para Richard Rodrigues. Tenta fugir na marcação que era no relevado. A falta e a livre. Ponta a pé livre a beneficiar a equipa da Bessade. Para ser batido do lado canhoto do ataque. Foi ali para o relevado Richard Rodrigues. Depois de uma entrada de Nené. Ponta a pé livre para beneficiar a equipa da Bessade. Lá está Richard Rodrigues. Vai tomar balanço. Vai então movimentar este pontapé livre. Está lá Richard Rodrigues, também Ruben Lima, mas é Richard quem levantou a grande área para vir desvio. A bola passou por toda a grande área, ninguém desviou. A bola sai a pontapé de rede a beneficiar a equipa do Santa Clara. 40 minutos no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores. 1 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. Big One, supermercado e centro comercial. O que há de melhor no mundo, perto de si, no bairro de Alvalade, Luanda, Angola. Pontapé de baliza a beneficiar a equipa do Santa Clara. Já batido pelo guarda-redes Marco. Bola já para o meio campo adversário. Ainda ali a tentar ganhar de cabeça o Crisan. Corta já a equipa da Bessade. Tenta-se pelo corredor direito. Depois a bola a sair. Vamos ter o lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara. Para ser arremessado lá de canhoto. Ataque por Mansur. Lá está Mansur. Pega então na bola. Lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara. Já efetuado por Mansur. Bola para trás ali na direção de Michael Villanueva. Lá está Michael Villanueva para o guarda-redes Marco. No interior da sua grande área. Bate longo, recupera a Bessade. Vai bater a bola longa. Atenção, Richard Rodrigues está isolado. Pode ir para a ponta Bessade. Richard Rodrigues recua. Bateu contra o meio do Santa Clara. Ainda a ganhar novamente. Sai para contra-ataque. Mas já havia... O que é que o árbitro assinalou? Se foi uma falta... o árbitro esteve mal, porque... Se foi realmente uma falta a favor de Santa Clara, o árbitro esteve mal, porque teria que dar a lei da vantagem. Se foi a favor... Fora de jogo, Nelson Soares. Se for, era isso que eu ia dizer. Se é fora de jogo, porque parece que foi mesmo assinalado, fez bem também o árbitro em parar o jogo. Livre já batido por Marco. Bola batida. O Zé Carlos Leal estava atento. Lá vem a bola a ser já cortada por parte da equipa do Santa Clara. A bola a sair, é lançamento a beneficiar a Bessade. Para ser efetuado do lado direito do ataque por Tiago Gaio. Lá está Tiago Gaio a jogar a bola mais para trás para Gonçalo Silva. Ainda o atraso tudo na direção do guarda-redes Kritchuk. Kritchuk mais para a direita.
Lá vem bola para a equipa da Bessade, já ali com o Henrique. Henrique mais para a direita. O atraso para Kritschuk. Kritschuk no interior da sua grande área, bate já longa na frente. Bola para Maicon para avançar. Há cabeceamento por parte de Mikael Bindermeiba a cortar a bola para fora. Lançamento a beneficiar a Bessade. Já efetuado lá direito. Bola batida longa, corta já de cabeça o homem do Santa Clara. Fica com a bola Cristian, depois a perder, a ganhar novamente a Bessade. Ainda a ir para o relevado e vamos ter o pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade. Para ser batido no lado direito do ataque, livre já movimentado. Bola longa ali para lá do canhoto. A bola a saltitar. Atenção, sai ao lançamento. Arremessa a beneficiar a equipa do Santa Clara. Ramos para efetuar do lado direito. Vamos então a este lançamento a favor do Santa Clara. Já efetuado lá direito, depois o atraso, bola batida longa contra o homem da Bessade, depois a bola seria a lançamento. Vamos então a esse lançamento para ser efetuado no lado direito do ataque. Vamos então a este arremesso a favorecer a equipa do Santa Clara. Lá está a bola ali nas mãos de Ramos. Deixou para trás na direção de Mikael Bindermeiba. Lá está Mikael Bindermeiba a bater já com o pé esquerdo, longo na frente. Há um cabeceamento por parte do homem do Santa Clara. Ainda avançado, novo corte, bola para as alturas. Sobra já para Mikael Bindermeiba, que atrasa de cabeça para as mãos do guarda-redes, Marco. Lá está Marco com a bola nas suas mãos. Vamos ver o que vai fazer o guarda-redes do Santa Clara. Ele que irá provavelmente bater a bola longa, é isso que faz. Bate já para a equipa adversário. Ali um desvio, ainda novamente a cortar a equipa da Bessade. Fica com a bola no lado esquerdo, depois a perder, a ganhar novamente a equipa do Santa Clara. No lado direito, a bola para trás para o guarda-redes Marco. No interior da sua grande área para bater a bola longa, é isso que faz. Pode para fora. A bola a sair é lançamento a beneficiar a equipa da Bessade, que vai então ser efetuado no lado canhoto do ataque por Ruben Lima. Lá está Ruben Lima, efetua arremesso. Bola para Henrique. Henrique para Ruben Lima. Vai para o relevado, a bola sai a lançamento a beneficiar o Santa Clara. Para ser efetuado do lado direito do ataque. Acredito que possamos ter 3 a 4 de conversa com a equipa técnica de Santa Clara. Portanto, 3 a 4 minutos. Parece-me bem. Lá vem bola a ser jogada por parte da equipa da Bessade. Ainda a ganhar o Santa Clara. Só pelo corredor central. Tiram do caminho, depois não passa pelo segundo. Ganha a equipa da Bessade. Fica com a bola. Lá vem bola a ser jogada mais para a direita do ataque. A bola para a equipa da Bessade. Vai na velocidade. Atenção, pode cruzar. Cruzamento contra o homem do Santa Clara. Ainda pode vir nova insistência já por parte do homem da Bessade. Atrás já na direção do Gonçalo Silva. Gonçalo Silva a jogar a bola mais na frente. O árbitro deu 2 minutos de tempo adicional mínimo de compensação. Parece-me um bocadinho pouco. Enfim, não está a bola a ser batida já para os ares. Ganha a equipa da Santa Clara, depois a perder, a ganhar a Bessade, novamente a ganhar a equipa da Santa Clara. Tenta-se pela direita, faz o passe já ali em profundidade contra o jogador da Bessade, que foi o Dani. A lançamento para o Santa Clara, ali para Ramos efetuar do lado direito. Ramos efetua, bola na equipa do Santa Clara. Tenta ir pelo corredor direito, depois a cair no relevado o homem da Bessade e vamos ter livre. Pontapé livre a beneficiar a equipa do... melhor, livre nada, lançamento, assim é que está bem, para o Santa Clara. Ramos para efetuar do lado direito. Lá está Ramos, pegou, lançou, bola ali no espaço de Lincoln. Ainda Lincoln ali apertar para 2 homens, mete fora a equipa da Bessade a lançamento. Arremesso para o Santa Clara. Lado direito do ataque para ser efetuado. Lá está a bola arremessada. Bola ali na direção de Lincoln. Tenta ali fugir à marcação, vai com o homem da Bessade, depois a tirar, bola para Richard Rodrigues. Richard Rodrigues curto, bate longo na frente, atenção, vai aparecer a defensiva do Santa Clara com Mikael Bindermeiba. Dá tudo para trás para o guarda-redes Marco, dentro da meia-lua, vai bater, não bate sequer, o árbitro parte no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, em tempo de intervalo. Santa Clara 1, Bessade
0. No Inova, as francesinhas são do outro mundo. Do bife de alcatra ao bife do lombo, da alheira ao bife de peru, da massa folhada à vegetariana e do pão de forma ao pão de sêmia, no Inova temos mais de 10 francesinhas à tua espera. Atreve-te a provar. Inova Foz, em frente ao Forte de Vila do Conde. Inova Régio, junto à Rotunda do Professor. Inova Beach, na praia de Azurara. Saiba mais em facebook.com/Inova Francesinha. Final da primeira parte no duelo das contas da jornada 16, embate entre Santa Clara e Bessado, que para já vai dando vantagem à equipa da casa. A equipa açoriana que bate por 1-0 a formação dos Amores, valendo gol marcado aos 13 minutos por Corizan. Para Nelson Soares, vamos à leitura deste primeiro tempo. Olha, Zé, tivemos uma primeira parte bem disputada entre estes dois conjuntos, mais Bessado que Santa Clara, na minha opinião, no que toca no final, mas tivemos muito mais Bessado. E o Santa Clara, que praticamente o que teve a mais foi um pouco de eficácia, porque tirando isso, de facto, a equipa da Bessado pareceu-me estar melhor que esta equipa do Santa Clara. Mas há muito equilíbrio, mesmo de qualquer das formas, há muito equilíbrio entre estas duas equipas, portanto, pode-se eventualmente aceitar este resultado, se bem que a mim me parece que o empate deveria ser o resultado, ou é o resultado mais justo em tempo de intervalo, mas o Santa Clara acaba por ir a vencer para o intervalo. As estatísticas desta partida, ou desta primeira parte, como preferir, o Santa Clara que rematou 3 vezes, a Bessado rematou 2, sendo que o Santa Clara teve 52% de posse de bola, a Bessado teve 48%. Ambas as equipas cometeram 9 faltas cada uma, sendo que o Santa Clara teve 2 pontapés de canto a seu favor, a Bessado teve 1 e apenas houve um cartão amarelo mostrado a um jogador da Bessado, a Dani, que viu esse amarelo ao minuto 35. Tempo de intervalo então no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, com este Santa Clara 1, Bessado 0. É para já no resultado que vai vigorando no arquipélago dos Açores, em São Miguel, onde temos o embate entre Santa Clara e Bessado, golo marcado por Corizan aos 13 minutos, que vai conferindo vantagem aos orientados de Daniel Ramos. Com início às 7 da tarde, o duelo entre Futebol Clube do Porto e Rio Ave, marcado para a cidade invicta, no estádio do Dragão, na equipa azul e branca, que nesta altura ocupa no segundo lugar com 35 pontos, terá pela frente nada mais, nada menos do que o Rio Ave, nesta altura no 12º lugar com 15 pontos. Ora, será também a estreia de Miguel Cardoso no comando técnico da equipa do Rio Ave, ele que já passou mesmo pelos comandos da equipa Vila Condense e depois de treinar várias épocas no estrangeiro, decidiu regressar a Portugal já depois do Rio Ave ter conhecido essa chicotada psicológica na saída de Mário Silva. Esteve a orientar de forma interina nesta equipa do Rio Ave no técnico interino Pedro Cunha, e agora Miguel Cardoso assume os comandos da equipa Rio Avista. Ora, na divisão é esta na partida do lado da equipa do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição não prevê grandes mudanças na equipa do Rio Ave, apesar de ter trocado de treinador, até porque o tempo de preparação foi escasso. O que esperamos do adversário não sabemos muito bem, exatamente por isso. Esta mudança de equipa técnica, conhecemos aquilo que tem sido padrão nas equipas do Miguel Cardoso, conhecemos também individualmente aquilo que são os jogadores do Rio Ave e o que fizeram em termos coletivos até então. Não podemos controlar aquilo que vai acontecer, ou aquilo que é a estratégia montada, ou aquilo que o treinador adversário preparará para o nosso jogo. Agora podemos controlar aquilo que nós vamos fazer no jogo e aquilo que queremos para o jogo. Isso é o mais importante, olhar para a nossa equipa, olhar para aquilo que é importante fazer para conquistar os 3 pontos importantes para nós. Ora, Sérgio Conceição, que na divisão é esta na partida, enalteceu ainda no feito alcançado por Abel Ferreira com a conquista da Taça Libertadores pelo Palmeiras. Sem a menor dúvida, aproveito para mandar um abraço grande ao Abel e à sua equipa técnica e ao Palmeiras, no fundo, por conseguir ganhar uma prova importante no futebol mundial. É a prova mais importante de clubes na América do Sul.
onde foi ganha também o ano passado por um treinador português, e o que nos deixa extremamente orgulhosos, satisfeitos. É a demonstração inequívoca de que há qualidade e que não só naquilo que são os jogadores, e temos N de exemplos que representam ao mais alto nível as melhores equipas do mundo, agora também com treinadores conseguem num mercado, num campeonato e num continente não muito habitual ver treinadores portugueses a conseguirem mostrar o seu valor, como foi ano passado o Jorge Jesus e este ano o Abel. Fico extremamente contente com isso. Para enaltecer este feito de Abel Ferreira, Sérgio Conceição, que defronta nas contas desta na jornada 16 a formação do Rio Ave, já do lado da equipa vilacondense e no regresso à equipa do Rio Ave, Miguel Cardoso falou sobre os objetivos da equipa vilacondense. O principal objetivo está em dar consistência ao futebol da formação do Rio Ave. Miguel Cardoso, que na antevisão a esta partida assume ainda que pela frente terá um Futebol Clube do Porto forte, mas que como principal objetivo para esta partida é a conquista de pontos fora de portas diante da formação do Futebol Clube do Porto, e para isso em campo terá que estar um Rio Ave ambicioso. Uma realidade que conheço, quando há necessidade de uma adaptação muito rápida, como é o caso, ajuda muito as pessoas da estrutura toda, alguns dos jogadores também, os cantos à casa, como se costuma dizer em senso comum. Obviamente que neste momento o fundamental é percebermos exatamente que caminhos é que temos que percorrer a curto prazo e projetar o médio e longo prazo. O Rio Ave tem que ser uma equipa permanentemente ambiciosa. O Rio Ave tem que ser uma equipa que projete sucesso. O Rio Ave tem que ser uma equipa que tenha a capacidade de, a cada jogo, fazer dos seus jogadores melhores. Significa que temos que competir para ganhar. Temos que ser uma equipa muito organizada, mas acima de tudo a palavra organizada significa compreender os contextos, compreender o momento, compreender o que temos e ter uma atitude muito forte, consentânea com aquilo que é a história do clube, consentânea com a ambição que todos projetam, nós treinadores, a estrutura e os jogadores em si. Temos que ser um Rio Ave que seja capaz de promover, de nos fazer melhor a cada dia, e é isso que vamos ser. Antevisão de Miguel Cardoso para esta na partida entre Futebol Clube do Porto e Rio Ave, que vai marcar a sua estreia no comando técnico da equipa na vilacondense. No principal foco durante esta na segunda-feira estará a partir das 9h30 da noite nesse derby lisboeta entre o Sporting Clube de Portugal e Benfica, mas já em direto desde o estádio do Dragão, José Santos, teremos esse apito inicial às 7 da tarde no Futebol Clube do Porto Rio Ave, e obviamente se por um lado um Futebol Clube do Porto à espreita de uma escorregadela de Sporting, Benfica ou ambos, em caso de empate, sempre também com esse olho nesse derby lisboeta, mas lá está, Sérgio Conceição tinha assumido que o principal foco está em conseguir vencer os seus jogos, e por outro lado um Rio Ave, onde temos então a estreia de Miguel Cardoso. Boa tarde, José Carlos Leal, ouvintes da Gol FM. São as primeiras desde o estádio do Dragão, com cadeiras vazias, como era previsível face à pandemia do Covid-19. Dizer que nesta tarde e noite começa a chover com intensidade, uma tarde em que a temperatura ronda os 11 graus. No relvado do estádio do Dragão, apenas os tratadores de relva que vão ali avivando as linhas deste relvado, que está em excelentes condições. Um jogo que está aprazado para as 19 horas do continente e da Madeira, menos uma nos Açores. Ora, um Porto que parte na segunda posição com 15 jogos e 35 pontos. A equipa de Miguel Cardoso, o Rio Ave, em 15 jogos tem 15 pontos, está na 12ª posição. Ora, António Correia, vamos lá primeiro esmiuçar um pouco aquilo que poderá ser este Porto Rio Ave, que seja um bom jogo de futebol em perspectiva. Sim, boa tarde. Será um bom jogo, duas boas equipas. O Rio Ave, não em termos de resultados, não estar a passar a melhor fase, e estamos perante o terceiro treinador. Depois com esta chegada de Miguel Cardoso, e como ele diz, muito pouco tempo de trabalho, mas conhecedor de muitos jogadores que já tinham trabalhado com ele na primeira passagem pelo Rio Ave, mas uma equipa capaz de fazer muito mais e ocupar outros lugares na tabela classificativa,
E o Futebol Clube Porto, como Sérgio Conceição disse, terá que fazer o seu trabalho e estar no seu limite das suas capacidades, e ganhando este jogo muito poderá ganhar algum dos adversários, quem sabe até aos 2, mas para isso terá que ser um Futebol Clube Porto ao seu melhor nível, porque muito sinceramente o Rio Ave é uma equipa capaz de fazer muito mais e no meu entender, com os jogadores que tem na frente, uma equipa que é muito perigosa a jogar fora de portas, quer com Gelson Dalla, quer com Carlos Mané. É uma equipa muito perigosa a sair em transições e o Futebol Clube Porto terá que estar a um nível muito bom, quer ofensivamente, quer defensivamente, porque senão vai ter problemas com o Rio Ave, porque o Rio Ave já em outras épocas o demonstrou e este ano com certeza irá melhorar, mas vamos ver, mas está tudo reunido para uma grande partida de futebol. Relevado, apesar do estado do tempo, está aparentemente em ótimas condições. Um Porto que vem da Taça de Portugal, garantiu as meias, poderá haver, e com certeza que vai haver mexidas, no caso de Marchesín, que deu lugar a Diogo Costa na baliza, depois a entrada também de Sérgio Oliveira, em vez do médio da equipa do Porto, que veio do Liverpool, mas já lá vamos, porque o Porto poderá jogar desta forma com Marchesín na baliza, depois Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu, Sérgio Oliveira e Uribe, depois no apoio à frente de ataque, que é composta por Marega e Taremi, digo eu, com Corona e Luís Dias. Poderá ser este o 11 de Sérgio Conceição? Sim, aí poderia estar, que não, quando está disponível não o dedicaria, era de Otávio, um jogador, a meu ver, a fazer a melhor época desde que está ao serviço do Futebol Clube Porto, mas com a lesão não entrará nas contas, mas muito passará por aí, que tu dizes, a introdução de Marchesín na baliza, o próprio Marega a fazer dupla de ataque com Taremi e a colocação de Sérgio Oliveira. Será Olha, mais... deixa-me dizer, porque elas saíram agora as equipas no site da Liga, por isso acertamos com Marchesín, Wilson, Mbemba, Pepe e Zaidu. Meio campo com Mateus Uribe, Sérgio Oliveira, depois Tecatito e Luís Dias no apoio a Marega e a Taremi. Ora, por sua vez, a equipa do Rio Ave com o guarda-redes polaco Kezek, depois Ivo Pinto, Borevkovic, Aderlan Santos e Fábio Coentrão, Carlos Mané, Filipe Augusto, Tarantini e Pelé, e na frente David, Ronan, David e Gelson Dalla. Sim, era previsível esse 11, tudo apontava que seria esse 11 o que Sérgio Conceição avançaria. Miguel Cardoso seria um pouco mais uma incógnita face à chegada muito recente ao clube, mas como eu tinha dito, Miguel Cardoso, conhecedor do clube, de muitos dos jogadores, e muito provavelmente não fugiria àquilo que vinha sendo as últimas escolhas do Rio Ave. Acredito que vai ser um bom jogo de futebol, duas equipas que gostam muito do futebol ofensivo, duas equipas que praticam bom futebol, mas aqui há um senão. Face ao tão pouco espaço de tempo de trabalho de Miguel Cardoso, aqui poderá não ser tão... Sérgio Conceição disse na conferência de imprensa que antes deu o jogo, conhecedor das ideias de Miguel Cardoso. O que é certo é que já passaram 3 anos e houve algumas mexidas no quadro dos jogadores do Rio Ave, mas poderá haver uma ou outra alteração, mas que não fugirá muito daquilo que é expectável. Ora, contagem decrescente para o início desta partida que antecede esse derby da segunda circular entre Sporting e Benfica. Dizer, antes de fechar este primeiro apontamento de reportagem desde o Estádio do Dragão, a equipa de arbitragem vem do Algarve: Nuno Almeida, Bruno Jesus e Pedro Felisberto. No VAR vai estar então Tiago Martins. Ora, José Carlos Leal, ouvintes da Gol FM, são as primeiras desde o Dragão, com muita chuva a pairar na cidade do Porto.
Partida que vamos acompanhar a partir das 7 da tarde com um relato de José Santos e comentários de António Correia. Depois iremos também acompanhar esse Moreirense no Sporting Clube de Braga, com início às 19h45, com um relato de Joaquim Carvalho e atenções centradas depois às 9h30 da noite nesse Sporting Benfica. Partida que vai contar com o relato de José Carlos Soares e os comentários de Ricardo Cravo. Por agora, continuamos novamente nos Açores, onde Nelson Soares, as equipas a fazerem exercícios de reativação para essa segunda parte deste Santa Clara 1 Bessade 0. Tal e qual, Zé, numa altura em que as equipas fazem então essa reativação física. Dentro de poucos momentos teremos então início desta segunda parte aqui nos Açores entre Santa Clara e Bessade, com a vantagem da equipa do Santa Clara, que vai vencer para já por 1-0. Dentro de poucos momentos teremos então este início de segundo tempo. A Bessade já está posicionada taticamente dentro do retângulo de jogo. Falta apenas o Santa Clara terminar também esta reativação física para que seja dado o início da segunda parte aqui no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. Vai então começar a segunda parte. Dentro de poucos momentos vai sair a equipa do Santa Clara. Vai então ser dado o pontapé inicial para este segundo tempo aqui no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores. Vai dentro de poucos momentos apitar o árbitro desta partida. Apito na boca, começa a segunda parte nos Açores. Mais emocionante, mais rápida. Viva a melhor experiência de apostas com apostas grátis, live streaming, super odds e um bónus de 50% até 50 euros no seu primeiro depósito. Betano.pt. O jogo começa agora. Bola batida longa, vai cortar a equipa do Santa Clara. A haver um cabeceamento. Lá vem bola para a equipa do Santa Clara. Novo corte por parte do homem da Bessade. A bola a sair e é arremesso. Há lançamento a beneficiar a equipa da Bessade. Já efetuado lá direito por Tiago Gaio. A bola a ser jogada por parte da equipa da Bessade, mas depois há falta e há livre. Pontapé livre a beneficiar a equipa do Santa Clara para ser batido no lado canhoto no setor defensivo. Vamos então a livre, lá está Mansur. Vai deixar para que seja Miquel Villanueva para bater este pontapé livre. Bate já pé esquerdo, longo na frente. Há um cabeceamento e a bola a morrer nas mãos do guarda-redes Kritschuk. Lá está Kritschuk com a bola nas mãos. Lança para a direita do ataque. Bola na direção de Gonçalo Silva. Gonçalo Silva para Kritschuk. Kritschuk para Gonçalo Silva. Lá vem a bola novamente a ser jogada para Kritschuk. Kritschuk a receber com o pé esquerdo, com o direito entrega na direção de Gonçalo Silva. Lá está Gonçalo Silva a bater a bola contra o adversário. A bola a sair e a lançamento. Arremesso a beneficiar a equipa da Bessade. Já efetuado lá direito por Tiago Gaio. Há um cabeceamento. A bola a ser cortada por parte da equipa do Santa Clara. Ainda novamente a bola para a equipa da Bessade. Ali com a Cafu a colocar a bola para um lado, foi buscar para o outro. Cafu a tentar subir. Depois a cortar a equipa do Santa Clara. A bola a sair e vamos ter um lançamento. Arremesso a beneficiar a equipa da Bessade. E sai amarelo para Mansur. Mansur a ver então um cartão amarelo. Pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade. Primeiro amarelo desta partida. Ou melhor, primeiro amarelo mostrado a Mansur nesta edição do campeonato, assim é que está bem. Vamos então à marcação deste pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade para ser batido do lado direito do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre. Lá está Ruben Lima. Toma balanço, levanta pé esquerdo, bola para a grande área, ali o cabeceamento, para marcar a Bessade, corta a equipa do Santa Clara, ainda ali novo cabeceamento por parte de Tiago Gaio, bola para as alturas, a bola a ser cortada, ainda novamente a ganhar já na equipa da Bessade, vai a desquino para a esquerda ali com Richard Rodrigues. Richard Rodrigues a atrasar tudo para o guarda-redes Kritschuk. Lá está Kritschuk a receber com o pé direito.
com o mesmo bate longa na frente ali para o lado direito, corta já de cabeça o homem do Santa Clara, bola para a equipa da Bessade. Cafu tenta subir pela direita, depois vai para o relevado, à falta e à pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade. Para ser batido no lado direito do ataque, vamos então à marcação deste pontapé livre, para ser então movimentado o lado direito do ataque. Atenção à marcação deste pontapé livre. É ali para bater Ruben Lima do lado direito. Atenção à marcação deste pontapé livre. Ruben Lima levanta a grande área, um desvio, corta a equipa do Santa Clara, depois limpa de qualquer maneira do seu setor ofensivo. A bola saltita no relevado, sobra já ali para o espaço de Kritschuk, sai da grande área, vai recepcionar a bola, depois joga curto na direção de Henrique mais na frente, a bola para estar a jogar a bola mais para a esquerda para Ruben Lima, ainda Ruben Lima a receber com o pé direito, como mesmo faz o atraso na direção de Henrique a jogar a bola já no outro central, que é o Gonçalo Silva. Lá vem Gonçalo Silva para Henrique novamente. Henrique para Gonçalo Silva, que vai jogar tudo para trás para o guarda-redes Kritschuk. No interior da sua grande área, lá vem Kritschuk a receber com o pé direito, como mesmo vai jogar a bola mais para a direita do ataque ali na direção de Gonçalo Silva. Vai devagarinho para bater a bola no peito. Lá vem Gonçalo Silva a ir quase a passo, depois atrasou e jogou na direção de Henrique mais para a esquerda para Ruben Lima. Ou melhor, para Dani, que vai buscar o jogo atrás. Depois jogou para Ruben Lima, novamente para Dani. Dani vai entregar a bola na direção de Henrique a recepcionar já com o pé direito. Tenta subir ali pelo corredor central, entrega a bola para a esquerda para Dani. Dani a receber com o pé ganhou, com o mesmo bate rasteiro. Vai ali já na velocidade o Bruno Ramires na luta com o Haide. A bola a sair e vamos ter o pontapé de baliza a beneficiar a equipa do Santa Clara para o guarda-redes Marco movimentar. Vamos chegar ao minuto 50 no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores. 1 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. Pedro Costa Seguros, em Amarante, o seu mediador de seguros em todos os ramos para particulares e empresas. Lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara. Mansur para efetuar do lado esquerdo. Lá está Mansur, pegou, lançou, novamente a devolução. Bola para Mansur mais para trás para Miquel Villanueva. Miquel Villanueva para o guarda-redes do Santa Clara, que é Marco a bater a bola já para a direita do ataque, tenta ali ganhar Carlos Júnior, depois é empurrado, o árbitro nada assinala, a bola sai, é lançamento a beneficiar a equipa açoriana para ser efetuado lá direito o ataque. Ou melhor, o árbitro dá lançamento para a Bessade, se é que está bem. Lado esquerdo, Ruben Lima. Lá está Ruben Lima, pega então no esférico. Lançamento já efetuado. Bola ali a ser já jogada, ainda batida para a direita do ataque. Atenção, a equipa da Bessade, ali pelo corredor direito com o Tiago Gaio. Tentou jogar para a zona central. Corta a equipa do Santa Clara, que fica já com a bola do lado canhoto. Tenta subir a equipa açoriana. O atraso já a ser feito para Haide. Lá está Haide a entregar a bola mais para trás. A equipa do Santa Clara, quem troca a bola, Nené. A jogar tudo para trás para o guarda-redes Marco. No interior da sua grande área, faz uma simulação com o homem da Bessade, Petsy, bate para a direita do ataque. Ali a recepcionar já o Carlos Júnior. Ou melhor, era o Lincoln. Depois a cortar a Bessade, lançamento já efetuado lá direito por Lincoln. Lá vai a bola para a equipa do Santa Clara já com Carlos Júnior. Carlos Júnior para Lincoln. A receber com o pé esquerdo, como mesmo jogou. Ali para Nené, Nené para Haide. Lá vem a bola para a equipa do Santa Clara. Pela meia canhota para cruzar Haide. Joga a bola mais para a extrema esquerda ali para o jogador do Santa Clara, que era o Alano. Alano a receber já com o Bagagô, tenta ir para a grande área. Alano cruzou, segundo posto, cabeceamento por cima. Boa oportunidade para o Santa Clara. Cruzamento na esquerda de Alano e ali no coração da grande área, ao segundo poste. Apareceu ali Carlos Júnior, que cabeceou por cima da baliza do guarda-redes Kritschuk. A pontapé de baliza a beneficiar a equipa da Bessade. Já batido por Henrique. Sim, foi o central que bateu para a esquerda. Lá vem a bola a ser batida ali para Fábio Cardoso, ali para a cabeça de Fábio Cardoso. Depois a cortar a equipa do Santa Clara. A falta ali do homem da Bessade. E vamos ter o pontapé livre a beneficiar a equipa do Santa Clara para ser batido do lado direito do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre. Vai então ser
batido do lado direito do ataque. Atenção à marcação deste pontapé livre. Vai então ser movimentado. Minuto 53. A livre a beneficiar a equipa do Santa Clara. Para ser batido do lado direito do ataque. Atenção livre. Balanço já dado. Pé direito. Bola batida em grande área. Afasta a equipa da Bessade por Henrique. Ainda novo corte para parte do meio da Bessade. Ainda novamente cai de cruzar a bola para a grande área. Fácil para as mãos do guarda-redes Kritschuk. Lá está Kritschuk com a bola nas mãos. Vamos ver o que vai fazer. Preferiu lançar a bola para a Canhota. Tenta subir a equipa da Bessade. Depois há ali uma entrada de carrinho do homem do Santa Clara. A bola a sair. É lançamento para oficiar a equipa da Bessade. Ruben Lima para efetuar do lado esquerdo. Efetua já para a zona central. Corta a equipa do Santa Clara. Fica com a posse esférica. Lá vem a Aida a bater a bola longa. Atenção. Alano está isolado. Vai com o guarda-redes. Chaplada por cima. Boa oportunidade para o Santa Clara. Recuperou Alano em zona subida. Arrancou pelo corredor central. Cara a cara com o guarda-redes Kritschuk. Tentou o chapéu, mas a bola saiu por cima. Vamos, portanto, ter o pontapé de rede a beneficiar a equipa da Bessade para Kritschuk movimentar. Vamos então a este pontapé de baliza. Já batido, depois há a falta livre, já batido, lá vem a bola para a equipa do Bessade, já com Cafu mais para trás, ainda a bola para Richard Rodrigues para Tiago Gaio, tenta colocar a bola na grande área, corta Gaide, ainda novamente ali, ir lá ali com tirado de qualquer maneira, ainda tenta ganhar o Nené, cortou o Taira, depois pontapeou de qualquer maneira ali o Fábio Cardoso, bola para as alturas, vai para a grande roda, há um cabeceamento já por parte do homem do Bessade, ainda a tentar a receber de peito e baixar no relevado o homem do Santa Clara, que era o Crisan, recebeu de peito, depois perdeu, ganhou o Taira, bate lá para perto da grande área, atenção, vai na velocidade, Richard Rodrigues tenta o remate para fora, seria expectável, não tinha ângulo nenhum, ainda por cima tinha a marcação do Mikel Villanueva que também não lhe largava e era expectável ele rematar tão desajeitado, bola para fora, pontapé de baliza antes de carimbarmos. Vai haver uma dupla alteração na equipa da Bessade, vamos ver quem é que vai sair e quem é que vai entrar na equipa alfacinha. Aí está a dupla alteração na equipa da Bessade. Vou tentar perceber quem é que saiu e quem é que entrou nesta equipa da Bessade. À passagem do minuto 55,5. Pontapé de baliza para a equipa do Santa Clara. Na Bessade saíram Bruno Ramires e Dani. E entraram André Sousa e Afonso Sousa e Silvestre Varela. Lá vem a bola a sair e vamos ter o lançamento a beneficiar a Bessade. 56 minutos no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores. 1 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. Dentro das 4 linhas. 4 homens mais no corredor central com 2 avançados. Servimos todas as jogadas. Podem-nos dar vitórias. Ao sabor de cada golo. É um golo de uma vida, é um golo de todos os portugueses. Casa dos Frangos de Baltar. Alimentamos a vontade de vencer. Numa altura em que vamos ter o pontapé livre a beneficiar a equipa do Santa Clara, aliás, para ser abatido no lado direito do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre, que vai então ser batido do lado direito. Balanço já a ser dado. Atenção livre. Bola levantada, grande área, vai diretamente para fora. A bola a sair. E vamos então ter o pontapé de baliza a beneficiar a equipa da Bessade. Já batido para a esquerda. Lá vem a bola a ser movimentada longa. A bola para a equipa da Bessade. A bola a sair e a lançamento. Arremesso a beneficiar a equipa do Santa Clara. É ali Ramos quem vai então pegar na bola. Arremesso efetuado. Ali a tentar cortar a bola para a equipa da Bessade. Já com Henrique. Henrique a jogar a bola mais na frente. Novamente o atraso. Lá vem a bola para a equipa da Bessade. Bate rasteiro. Recupera a equipa do Santa Clara. Só pelo corredor canhoto. Vai na velocidade. É ali o Alano. Alano a descair a bola mais para a esquerda. Tirou no caminho. Ainda Alano tenta ir para o centro. Cai no relevado. A falta é livre. Pontapé livre a beneficiar a equipa do Santa Clara para ser batido do lado canhoto do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre, que vai então ser batido do lado canhoto. Atenção ao livre a beneficiar a equipa do Santa Clara.
É ali Lincoln quem vai então colocar o esférico no local respectivo. Pontapé livre a beneficiar a equipa do Santa Clara. Lincoln para bater, sai espuma de barbear para o relevado. Pontapé livre para a equipa do Santa Clara. Lincoln a tomar balanço. Atenção livre para a equipa do Santa Clara. Vai então ser batido, lá vem Lincoln. Levanta já, pé esquerdo, bola para a grande área. Afasta com os punhos o guarda-redes Kritschuk. E depois ali caído no relevado já o homem do Santa Clara. E vamos ter o pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessada. Para ser batido pelo guarda-redes Kritschuk. Ou é ele ou é um dos defesas dele. Eu digo isto porque quem tem batido os pontapés de baliza nem tem sido o guarda-redes da Bessada. Por isso é que eu disse isto, mas neste livre ele assume mesmo a cobrança. Bola a ser jogada para a esquerda do ataque. Bola na posse da equipa da Bessada. Bola para a direita, já na direção de Gonçalo Silva. A receber com o pé direito, faz para a direita, bate ali rasteiro para Tiago Gaio. Tiago Gaio a bater a bola longa, ainda ali um corte. Lá vem a bola para a equipa da Bessade, tenta ali a subir pela direita, depois ainda a ganhar a equipa da Bessade, do lado direito com Gonçalo Silva. Gonçalo Silva a entregar a bola mais para a esquerda para Henrique. Henrique mais para a canhota do ataque, lá vem a bola para a equipa da Bessade, a subir pelo corredor canhoto, ainda ali a tentar recuperar, recupera já, lá vem a bola para o lado canhoto do ataque, bola para a equipa da Bessade, tenta subir, vai colocar a bola na grande área, cruzamento tirado, corta de cabeça já, um homem do Santa Clara, ainda novamente a Bessade ao lado. Remate de Silvestre Varela. A bola a sair ao lado da baliza de Marco. A pontapé de baliza a beneficiar a equipa do Santa Clara. 1 hora de jogo, 60 minutos, 2/3 da partida, se preferir 1/3 da segunda parte, no estádio de São Miguel em Ponta Delgada, nos Açores. 1 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. Big One, supermercado e centro comercial. O que há de melhor no mundo, perto de si, no bairro de Alvalade, Luanda, Angola. Lá vem a bola a ser jogada por parte da equipa da Bessade. Gonçalo Silva a jogar a bola já na direção de Cafu. Cafu ali a jogar a bola mais para a direita do ataque para Tiago Gaio. Tiago Gaio mais para trás para Gonçalo Silva. Lá vem a bola a ser batida para o lado canhoto. Ali a recepcionar o Ruben Lima. Tenta subir pelo corredor esquerdo. Dá a bola mais para a zona central. Bola para a equipa da Bessade. Dá a bola mais para a canhota do ataque. Atenção à equipa da Bessade. Bola cruzada. Corta de cabeça a equipa do Santa Clara. Ainda novamente a Bessade. A falta é livre. Pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade para ser batido do lado canhoto do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre. Minuto 61. O Santa Clara vai continuando a bater a Bessade por 1-0. Pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade. Vai então ser batido do lado canhoto do ataque. Está lá para bater Ruben Lima. Muita unidade da Bessade ali no lado canhoto. Vamos então à marcação deste livre. Está lá Ruben Lima. Vão 4 homens para a barreira do Santa Clara. 5. Sai espuma de barbear para o relevado. Pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade, que vai então ser movimentado do lado canhoto do ataque. Atenção, está lá Ruben Lima. Também outra unidade da Bessade. Vamos ao livre para a Bessade, quando o árbitro autorizar. Autoriza agora, apita. Livre batido. 3 pontos para o País de Gales. Muito por cima, pontapé de rede a beneficiar a equipa do Santa Clara para o guarda-redes Marco bater. Lá está Marco. É ele quem vai então a bater este pontapé de baliza a favor da equipa do Santa Clara, já batido. Bola para o meio campo da Bessade. Há no cabeceamento já para parte do homem da Bessade. Novo cabeceamento por parte de Raide. Ainda a tentar ganhar a equipa da Bessade. Ali na zona central ganhou Cassier. Faz o atraso. Fica caído Silvestre Varela. A pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade.
para ser batido dentro do seu meio campo. Vamos então à marcação deste livre já batido e depois fica novamente estatelado no relevado. Outra falta e fica novamente caído Richard Rodrigues depois de uma falta de Gaide. E vamos ter livre a beneficiar a equipa da Bessade para ser batido do lado canhoto do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre que vai então ser batido do lado canhoto. Atenção ao livre a beneficiar a equipa da Bessade, que vai então ser movimentado do lado esquerdo. Livre então para a Bessade. Vão 3 homens para na barreira do Santa Clara. Minuto 64 já. Livre está lá para bater o Ruben Lima. Atenção ao livre, Ruben Lima. Também está lá outro homem da Bessade. O árbitro que vai ali para o meio da confusão dizer que aconselha calma. Vamos ao livre para a Bessade para ser batido do lado esquerdo. Atenção ao livre, apita o árbitro. Ruben Lima levanta, grande área, afasta já o Mikel Villanueva. Ainda novamente a bola para as alturas, bola a ser jogada para parte da equipa da Bessade. Vai a variar tudo para a direita, corta a equipa do Santa Clara. Fica com a bola já no lado canhoto, a bola a ser jogada mais para a esquerda. Atenção, a equipa do Santa Clara vai pelo corredor canhoto. Eli Crisan chega primeiro o homem da Bessade. Fica com a bola no lado direito, bola para Silvestre Varela, vai para o relevado, a falta é livre. Pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade para ser batido lá direito. Foi ali Crisan, teve uma entrada dura sobre Silvestre Varela. Minuto 65 no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores. 1 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. Cabem nos dedos de uma mão, mas o seu alcance é um bem maior. Lembre-se destas regras simples que já fazem parte das nossas vidas. Mantenha a distância física. Use máscara colocada corretamente. Respeite a etiqueta respiratória. Lave as mãos com frequência. Instala a app Stay Away Covid. Porque proteger a saúde é um novo hábito para os portugueses. Cuidar de si é cuidar de todos. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Tivemos o remate já por parte de Crisan. Agora a entrada da grande área no lado direito, encher o pé direito o jogador do Santa Clara e a bola a sair ao lado da baliza de Krichuk, a pontapé de rede a beneficiar a equipa da Bessade. Ainda novo remate, agarra Krichuk. Lá está Krichuk com a bola nas mãos. Bola já novamente nas mãos do guarda-redes da Bessade. Vamos ver o que vai fazer o guarda-redes da turma Alfacinha. Vamos ver o que vai fazer então. Bola batida longa já para o make-up adversário. A corta de cabeça o homem do Santa Clara. Ainda novamente bola para a equipa da Bessade. Já no lado direito. A bola ali na direção já de Tiago Gaio. Tiago Gaio mais para trás. Joga na direção de Afonso Sousa. Afonso Sousa para Silvestre Varela. Dá a bola mais para a direita. Lá vem bola para a equipa da Bessade. Com Tiago Gaio. Tiago Gaio mais para trás. Novamente na direção do Gonçalo Silva. Gonçalo Silva para Henrique. Henrique a receber com o pé direito. Com o mesmo entrega para Taira. Taira mais na frente ali na direção de Silvestre Varela, vai penteando, depois cá no relevado, levanta a seguida, fica com a bola Silvestre Varela, entrega para Taira, que dá para a esquerda do ataque, leva a bola para a equipa do Bessade, perde, ganha novamente a equipa de Santa Clara, vai na velocidade anterior no caminho, atenção, Cristiano pode jogar a bola mais para a esquerda, é isso que faz, joga no Alano pode cruzar, cruzou para a direita, pode vir pontapé, ainda Carlos Júnior, mais para a direita, cruzamento rasteiro de Ramos, remate, ele entra no ferro da baliza, que lindo golo que era, ali de Carlos Júnior, que fez um remate em letra e se vai dentro, após que seria o golo da jornada, mesmo assim conseguiu atirar no ferro. Eu disse que tinha sido o Carlos Júnior, mas foi o Crisan. Que grande oportunidade e para a equipa de Santa Clara, e seria um golo lindíssimo com pormenor técnico espetacular de Crisan. Lançamento a beneficiar a equipa da Bessade, já efetuado
Já ultrapassamos o meio desta segunda parte. O Santa Clara continua a bater abençado por 1-0. Bola já na posse de Taira. Taira a bater, bola já para a esquerda do ataque. Lá vem bola ali na direção de Richard Rodrigues. Vai com Ramos. Muito bem Ramos. A ficar com a bola, a bater, bola contra o adversário. Bola a ser lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara. Ramos para efetuar de lado direito, mais ou menos a meio do seu meio campo. Vamos então a este arremesso. Lá está Ramos. Vai então pegar na bola. Lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara, já efetuado. Bola ali na direção já de Crisan, ainda ali a ganhar. A Crisan a chegar a bola mais para a direita. Tenta subir a equipa do Santa Clara, tiraram do caminho, vai na velocidade. Ainda ali uma grande disputa de bola com o homem da Bessade. Fica com a bola lá de canhotinha a tentar ganhar novamente o homem do Santa Clara. Depois a falta e a livre. Ponta a pé livre a beneficiar a equipa da Bessade, para ser batido do lado canhoto do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre. Já batido. Bola para a esquerda do ataque, pela cruzada, grande área. Afasta a equipa do Santa Clara. Ainda novamente a equipa da Bessade a fazer o atraso. Atenção, Gonçalo Silva contra o homem do Santa Clara. Nova insistência, mas já havia falta. Já havia falta ali de Gonçalo Silva. A pontapé livre a beneficiar a equipa do Santa Clara, para ser batido lado esquerdo, zona defensiva. Minuto 69. O Santa Clara a bater a equipa da Bessade por 1-0. Vamos ao livre a beneficiar a equipa do Santa Clara, para ser abatido pelo guarda-redes do Santa Clara, Marco. Vamos então à marcação deste pontapé livre, para ser batido então pelo guarda-redes do Santa Clara. Curiosamente, os dois guarda-redes que têm um equipamento exatamente da mesma cor. Lá vem bola para a equipa da Bessade. Vai jogar a bola mais para a direita no ataque, ali na direção de Tiago Gaio. Tiago Gaio a bater bola longa, corta de cabeça o homem do Santa Clara. A bola a sair, arremesso para a Bessade, que acredito que vai fazer agora mais uma alteração. Precisamente a alteração na equipa da Bessade. Vai sair, creio eu, exatamente o Richard Rodrigues, e vai a jogo o Dieguinho. Estamos então com 70 minutos e meio no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores. 1 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. Mais emocionante, mais rápida. Viva a melhor experiência de apostas com apostas grátis, live streaming, super odds e um bónus de 50% até 50 € no seu primeiro depósito. Betano.pt. O jogo começa agora. Lançamento a beneficiar a equipa da Bessade. Lá está Tiago Gaio e efetua arremesso. Lá vem bola para a equipa da Bessade, a jogar a bola mais para a direita, ainda um atraso. Cruzamento efetuado, a bola a passar por toda a grande área. Corta a equipa do Santa Clara. Ainda novamente a bola para a equipa da Bessade, já no lado canhoto. Bola ali a ser jogada mais para trás para Dieguinho. Dieguinho mais para a esquerda. Lá vem a bola para a equipa da Bessade. Bola a ser jogada na direção de Henrique. Henrique dentro da grande roda, dá a bola mais para a direita para Gonçalo Silva. Gonçalo Silva para Henrique. Novamente para Gonçalo Silva, que adianta já o esférico na frente. Lá vem a bola para a equipa da Bessade. Tenta ir ali pela direita. Vai agora recuando. Ainda ali atiraram no caminho. Depois vai para o relevado. A falta e a livre. Ponta a pé livre a beneficiar a equipa da Bessade, para ser batido do lado direito. Livre já batido por Henrique. Henrique mais para trás para Ruben Lima. Ruben Lima mais para a esquerda, sobe a equipa da Bessade, vai pelo corredor canhoto, entrega a bola mais para a esquerda, pode cruzar, fleta ao centro, vai tentar o remate longe, muito ao lado. A bola a sair e vamos ter o pontapé de rede a beneficiar a equipa do Santa Clara, para o guarda-redes Marco bater. E agora vai mexer o Santa Clara. Mexe a equipa do Santa Clara. Vamos ver quem é que vai sair na equipa do Santa Clara. Há então alteração na equipa açoriana e agora vai ser cartão amarelo, é isso? Amarelo mostrado ao diretor do Santa Clara, ao diretor técnico. Afinal não temos substituição e o árbitro vira-se para a equipa técnica e diz que acabou, e numa altura em que há então substituição, vai sair Alano
no Santa Clara e vai a jogo o Jean Patrick. Parece que vai andar de moto, ele que tem um capacete parecidíssimo àquele que tinha, por exemplo, o Petr Cech quando era guarda-redes do Chelsea, numa altura em que há então esta alteração, esta saída de Alano para a entrada de Jean Patrick. Vamos então à marcação desse lançamento já efetuado do lado canhoto. Bola na direção de Mansur, ainda ali a recuperar a equipa da Bessade com Teira a fazer o passo mais para trás, lá vem bola para a equipa da Bessade, já com Ruben Lima mais para a esquerda, lá vem bola para a equipa da Bessade, Diaguinho do lado canhoto, vai agora viajando pelo corredor esquerdo, tira no caminho, vai agora imprimir velocidade, vai com Ramos, ainda tenta ali passar para o Ramos, mete fora, a lançamento a beneficiar a equipa da Bessade, é ali no enfiamento a grande área do Santa Clara. Vamos então a este arremesso a beneficiar a equipa da Bessade. Para ser efetuado lá de canhoto, ataque para o Ruben Lima. E o Alano também que viu o cartão amarelo. Amarelo mostrado ao Alano, que viu o seu primeiro amarelo nesta edição da Primeira Liga. Numa altura em que a bola saiu. E vamos ter o pontapé de rede a beneficiar a equipa do Santa Clara para o guarda-redes Marco movimentar. Vamos então a este pontapé de baliza, que vai então ser batido. E a Bessade que mexe agora também. Saiu o Tiago Gaio na Bessade e entrou para seu lugar o jogador da Bessade, que foi o Diogo Khalil, exatamente. Bola na posse da equipa do Santa Clara, bola a ser batida longa, lá vem a bola a ser jogada ali por parte da equipa da Bessade, no lado canhoto do ataque, vai agora bater já o homem da Bessade ali para perto da grande área do Santa Clara, corta Fábio Cardoso, a bola a ser arremesso a beneficiar a Bessade, para ser efetuado lá de canhoto. Vamos então a este arremesso, lá está Ruben Lima, vai então pegar no esférico ao lançamento a beneficiar a equipa da Bessade. Lançamento já efetuado, a bola a ser tirada de qualquer maneira por parte do homem do Santa Clara. Ali o cabeceamento por parte do homem da Bessade. 75 minutos e meio no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores. 1 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. No Inova, as francesinhas são do outro mundo. Do bife de alcatra ao bife do lombo, da alheira ao bife de peru, da massa folhada à vegetariana e do pão de forma ao pão de sêmia, no Inova temos mais de 10 francesinhas à tua espera. Atreve-te a provar. Inova Foz, em frente ao Forte de Vila do Conde. Inova Régio, junto à Rotunda do Professor. Inova Beach, na praia de Azurara. Saiba mais em facebook.com/Inova Francesinha. Bola cruzada, grande área, afasta a equipa do Santa Clara. Ainda novamente a equipa da Bessade a tentar insistir, já com Diogo Khalil. Diogo Khalil a entregar a bola mais para a direita do ataque, ali na direção de Silvestre Varela, novamente para Diogo Khalil, novamente para Silvestre Varela, lá direito, ali na luta com dois homens do Santa Clara, faz o atraso, ainda a bola novamente para a direita, Diogo Khalil pode cruzar, cruzamento rasteiro, corta a equipa da Santa Clara. A bola a sair, é lançamento a beneficiar a equipa da Bessade, para ser efetuado do lado direito do ataque. Lá está Diogo Khalil, limpa a umidade do esférico, arremesso a beneficiar a equipa da Bessade. É na projeção da linha limite, a grande área açoriana, arremesso já efetuado. Lá vem a bola ali a ser cortada por parte da equipa do Santa Clara. Fica com o esférico, depois cortou novamente a equipa da Bessade. Tenta novamente ganhar a equipa do Santa Clara. Ali a bola a saltitar no relevado. Depois ali a ser agarrado já o Nené por um homem da Bessade. É a pontapé livre a beneficiar a equipa do Santa Clara. Vai então ser batido ali na zona central. Vamos então à marcação deste pontapé livre. Vai então ser movimentado pelo guarda-redes Marco. Minuto Capicua, 77 minutos. Estamos a 13 dos 90 regulamentares. Lá está a bola a ser batida. Ali um cabeceamento por parte do homem do Santa Clara. A bola a sair. E vamos ter o pontapé de baliza a beneficiar a equipa da Bessade. Dentro de poucos momentos na equipa do Santa Clara vai a jogo o Anderson Carvalho. Bola a ser já a pontapeada para lá, canhoto do ataque. Bola ali na direção já de Henrique. Henrique para a direita, na direção de Gonçalo Silva.
Lá vem Gonçalo Silva a tentar subir pela meia direita. Bola na equipa da Bessade, bate à longa na frente. Recupera a equipa do Santa Clara. Tentava ir ali pelo corredor canhoto com Lincoln, vai para o relevado. O árbitro manda jogar. Depois assinala a falta e a livre. Pontapé livre. A beneficiar a equipa do Santa Clara. Para ser batido do lado canhoto do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre, que vai então ser batido do lado esquerdo. Atenção à marcação deste livre. Lá está para bater o Mansur. Lá está Mansur, bate a bola para trás. Bola já na direção ali da defensiva do Santa Clara. O atraso para Marco. Marca a bater a bola já para o meio campo da Bessade. Ali o cabeceamento por parte de Ruben Lima. Bola a ser jogada por parte da equipa da Bessade. Tenta subir pelo corredor direito. Bola na direção de Gonçalo Silva. Gonçalo Silva vai jogar tudo para trás para o guarda-redes Krejcik. Lá está Krejcik, sai com a bola dominada da sua grande área. Bate já ali a meia altura. Bola para a equipa da Bessade. Tenta ir pela direita. Ainda KCR tenta agora chegar a bola na correria. A bola a ser arremesso a beneficiar a equipa do Santa Clara. Para ser efetuado do lado canhoto do ataque. Vamos então a este arremesso. Vai mexer então a equipa açoriana. Vai sair Lincoln e vai ao jogo Anderson Carvalho na equipa do Santa Clara. Aí está a alteração. Entra já Anderson Carvalho. Lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara. Já efetuado lado esquerdo, ali um cabeceamento, lá vem a bola ali a ser jogada por parte da equipa da Bessade com Cafu. Cafu a entregar a bola para Silvestre Varela, vai fugir na marcação, vai descendo para a zona central, depois dá a bola para trás, ali na direção de Henrique, mais para a esquerda para Dani, lá vem a bola para a equipa, ou melhor, para Ruben Lima. Ruben Lima mais para a esquerda, vai subindo a equipa da Bessade, pelo corredor canhoto, joga já curto, atenção, vai recuperar Jean Patrick, não conseguiu tirar bem, escorregou no relevado, ainda ganhar a equipa da Bessade próximo da grande área de Santa Clara. Boa abertura para o Kalila, está sozinho, pode cruzar a bola para a grande área, feita para o centro, pé esquerdo por cima, remate de Diogo Kalila ali do meio da rua, acabou por sair por cima da baliza de Marco, a tiro de meta a beneficiar a equipa açoriana para Marco bater 80 minutos e meio no estádio de São Miguel em Ponta Delgada nos Açores. 1 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. E aproveitamos novamente para dar salto até ao estádio do Dragão, até porque estamos a menos de 18 minutos do início do Futebol Clube do Porto Rio Ave. José Santos para recordar 11 de Futebol Clube do Porto e Rio Ave. Marchezinho na baliza, agora sim. Defesa com Manafá, Mabemba, Pepe e Zaidu. Meio campo, Sérgio Oliveira e Uribe. Corona, Luís Dias no apoio a Marega e Taremi. Do lado contrário, na baliza o polaco Kiezek, Ivo Pinto, Borebkovic, Aderlei Coentrão, Filipe Tarantini Pelé, Carlos Mané, Gelson Dalla e Ronan vai apitar Nuno Almeida do Algarve. 11 iniciais do Futebol Clube Porto Rio Ave, que vai contar com os comentários de António Correia e o relato de José Santos. Ainda durante esta segunda-feira temos, para além deste Futebol Clube Porto Rio Ave, Moreirense Sporting Clube de Braga nas 19h45 e obviamente o Derby de Lisboa nas 9h30 da noite entre Sporting Clube de Portugal e Benfica. Ora, continuemos nos Açores. 81 minutos e meio, Zé. Vitória para já do Santa Clara por 1-0 diante da Bessade. Lá vem a bola a ser jogada por parte da equipa da Bessade. Tentou tudo por tudo para chegar ao empate. Bola para a direita na direção de Diogo Kalila. A receber já com o pé direito. Vai fugindo para o meio. Tirou, agarra Marco. Lá está Marco. Sem esperar muito tempo. Despachou na frente. Atenção, a equipa do Santa Clara pode se isolar. Seu bem Krejcik fora da grande área. E de cabeça atirou a bola para fora. Há lançamento a beneficiar a equipa do Santa Clara. Para ser arremessado ao lado canhoto do ataque. Vamos então a este lançamento a favor da equipa do Santa Clara. Para ser efetuado lado canhoto do ataque por Mansur. Lá está Mansur e efetuar arremesso. Bola na equipa do Santa Clara. Tentava ali subir pelo corredor esquerdo. A bola a ser lançamento a beneficiar a equipa da Bessade. Para ser efetuado do lado direito do ataque. Vamos então a este arremesso. Lá está Diogo Kalila
pegou, lançou, tenta cortar, corta já a equipa da Bessade, ainda novamente a bola para as áreas, vai ganhar a equipa da Bessade, ali com Teira a jogar a bola mais para a esquerda para Ruben Lima, tenta subir a equipa da Bessade, ainda Ruben Lima do lado esquerdo, a bola para Teira, a receber já com o pé direito, pode jogar a bola mais para a direita, é isso que faz, jogou na direção já do Gonçalo Silva, lá vem o capitão da Bessade a subir, a jogar a bola mais para a direita para Diogo Kalila, colado à linha divisória, faz a passe na frente, atenção, Cafu, pode jogar ali para Silvestre Varela, tenta subir, joga já curto para Varela a bater a bola contra o adversário, ganha a equipa do Santa Clara, que pode ser já para contra-ataque pelo corredor central, tenta fazer ali o passe de marcação, corta Gonçalo Silva, fica com a bola a equipa da Bessade com o Ruben Lima, a jogar a bola mais para a esquerda, lá vem a bola para a equipa da Bessade dentro do meio campo do Santa Clara, vai imprimir velocidade a Bessade, a tentar chegar ao empate, tenta subir ali pelo corredor canhoto, já passou por Anderson Carvalho, corta o Santa Clara a canto, pontapé de canto a beneficiar a equipa da Bessade, para ser batido do lado canhoto do ataque. Canto já batido à maneira curta, bola a levantar a grande área, cabeceamento ao lado, a bola a sair e vamos ter o pontapé de baliza a beneficiar a equipa do Santa Clara para o guarda-redes Marco movimentar. Lá está Marco, vai colocar a bola na pequena área, pontapé de baliza a beneficiar a equipa do Santa Clara. Lá está Marco então a tomar balanço, pontapé de baliza já batido, bola para o meio campo da Bessade, há no cabeceamento por parte de Cafu, ainda a bola na posse da equipa da Bessade, joga a bola mais para a direita do ataque, o atraso já feito ali na direção de Diogo Kalila a jogar para Teira vai recuando, depois dá a bola mais para trás ainda, a abertura para a esquerda do ataque, lá vem a bola para Henrique a caminhar pelo corredor canhoto, depois a deixar a bola já na direção de Teira a receber com o pé direito, com o mesmo a entregar para Gonçalo Silva dentro do meio campo do Santa Clara, bate longo ali a meia altura, vai chegar primeiro um homem do Santa Clara e cortar, ainda novamente a bola para a equipa açoriana do lado canhoto, tenta subir, ainda a bola, a falta e vamos ter o pontapé livre a beneficiar a equipa do Santa Clara para ser batido do lado canhoto do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre que vai então ser movimentado do lado canhoto do ataque. Vamos então à marcação deste pontapé livre. Últimos 5 minutos. Suspense. Santa Clara a bater a Bessade por 1-0. Vamos ao livre. Sai cartão amarelo para o guarda-redes Marco. Está a queimar tempo. E o árbitro mostra-lhe o amarelo. Livre já batido. Bola ali para perto da grande área. Entra já o Santa Clara. Depois vai para o relevado. Carlos Júnior. O árbitro Nesto não apita nada. Também não pareceu. Bola a ser batida contra o homem da Bessade. Ou melhor, para o homem da Bessade contra o Jean Patrick. A bola a sair é pontapé de rede a beneficiar a equipa da Bessade para Kritschuk movimentar. Foi o terceiro amarelo de Marco nesta edição do campeonato. Lá vem a bola a ser jogada para parte da equipa da Bessade, ali pelo corredor canhoto, tiro no caminho, ainda a bola a ser atrasada, lá vem a bola para a equipa da Bessade, que tenta subir pela esquerda, depois vai bater a bola contra o adversário, vai já para o relevado, o homem da Bessade, e vamos ter livre. Pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade, que vai então ser movimentado do lado direito do ataque, ou melhor, do lado esquerdo. Livre então para a Bessade, e alguém que foi para o relevado. Livre já batido longo, vai sobrar para as mãos do guarda-redes Marco. Lá está Marco a agarrar a bola. Vamos ver o que vai fazer o guarda-redes da equipa do Santa Clara. Marco faz o batimento no relevado, bate já com o pé direito. Bola para o meio campo adversário. Há um cabeceamento já por parte do homem da Bessade, que tenta ir já pela meia direita. Ainda há ali Cafu a fazer passe na frente. Depois chega primeiro Silvestre Varela, faz o passe para a esquerda. Atenção à equipa da Bessade com Afonso Sousa a jogar a bola mais para a esquerda. Atenção, Dieguinho para Afonso Sousa, lado esquerdo. Já passou por um, não passou pelo segundo. Anderson Carvalho a ganhar no lado direito. Depois mete fora a equipa do Santa Clara, lançamento para beneficiar a Bessade. Afonso Sousa para efetuar de lado canhoto, já efetuou, cruza agora a grande área, mas o árbitro já tinha parado o jogo. Vamos então ao livre, creio eu, para ser batido no lado direito. Vamos então aguardar e creio que vai haver mais, exatamente, vai haver uma tripla alteração no Santa Clara. Vai sair o Carlos Júnior para entrar o Xariar.
Primeira alteração na equipa do Santa Clara. Vamos aguardar para ver qual será a segunda substituição na equipa do Santa Clara. E agora não consegui ver quem é que saiu e quem é que entrou. E vamos então aguardar para termos depois essa indicação. Sai também o Crisan para a entrada do João Afonso. E saiu Licol. Não. Licol já saiu ainda há pouco. Eu também já dei a referência a essa alteração. E saiu Nené. É o jogador que me está a faltar. A saída de Nené para a entrada de Ucra, exatamente. Bola a ser jogada por parte da equipa da Bessade, que ainda vai tentar o tudo por tudo para chegar ao empate neste minuto e meio que falta. Minuto Capico, 88,5. Bola batida já para a esquerda do ataque, leva a bola para a equipa da Bessade, ali pelo corredor canhoto, faz o passe na frente, depois vai para o relevado. O árbitro assinala a falta, pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade. Sai amarelo para Afonso Sousa. Pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade. Afonso Sousa a ver o seu segundo amarelo nesta edição do campeonato. Ou melhor, se o amarelo é para o Afonso Sousa, o livre é para o Santa Clara. Vamos então ao livre para ser batido do lado direito do ataque. Minuto 89. O último minuto do tempo regulamentar depois deste. Vamos então à marcação deste livre, que vai então ser batido no lado direito, na zona defensiva. Vem a bola a ser jogada, bola para a equipa da Bessade, já ali pelo corredor central, vai descendo para o lado direito, depois joga, recebe já ali o Diogo Kalila, ainda dentro do seu meio campo, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, jogou a zona central, ali Afonso Sousa, depois vai para o relevado, à falta livre. Pontapé livre a beneficiar a equipa da Bessade. Já movimentada a maneira curta, bola para Silvestre Varela, tenta subir pela direita, ainda Silvestre Varela, vai agora cruzar, cruzou grande área, afasta a equipa do Santa Clara, ainda novo corte de cabeça por parte de Mansur, novamente ali a tentar exercer já o Taira, vai recuando no terreno de jogo, joga a bola mais para a direita do ataque, lá vem a bola ali na direção já de Diogo Kalila, ainda Diogo Kalila mais para trás, lá vem a bola para a equipa da Bessade, no lado direito vamos ter 4 minutos de tempo adicional mínimo de compensação, é o que falta jogar, lá vem a bola para Xariar para Gaide a bater a bola longa, vai tentar ir ali na velocidade, chega primeiro o homem da Bessade que traz já o esférico, foi o Henrique para os pés do guarda-redes Kritschuk novamente para Henrique, bola na posse da equipa da Bessade, que tenta já subir pelo corredor esquerdo com Ruben Lima para Henrique a ir da esquerda para dentro da grande randa, depois a deixar para Taira no lado direito, faz o passe para Diogo Kalila, recebeu colado à linha de lado, dá a bola para trás na direção de Gonçalo Silva mais para a zona central, lá vai a bola para a equipa da Bessade a tentar subir ali pelo flanco direito, bate logo na frente, corta da cabeça já um homem do Santa Clara, fica com a bola de lado canhoto, lá vem a bola para a equipa açoriana, a bola a ser batida contra Diogo Kalila, a bola é lançamento. Arremesso a beneficiar a equipa do Santa Clara para ser efetuado lado esquerdo do ataque por Mansur. Lá está Mansur, vai então pegar na bola. Arremesso a beneficiar a equipa do Santa Clara. Ali junto do seu banco de suplentes, Mansur pegou, lançou, bola ali a sobrar para Xariar, vai recuando Xariar, que acaba por fazer falta ofensiva, considera o árbitro livre a beneficiar a Bessade, lá direito, dentro ainda do seu meio campo, vai tudo praticamente para perto da grande área do Santa Clara. Taira vai também, e para bater é o guarda-redes da Bessade, o Kritschuk. Atenção livre para a equipa da Bessade, bola levantada para a grande área do Santa Clara, cabeceamento de Cassierra, mas já havia falta ofensiva, houve falta ofensiva de Cassierra sobre um defensor do Santa Clara, aponta a pé livre a beneficiar a equipa do Santa Clara para ser batido ali no lado direito, zona defensiva. Vamos então à marcação deste livre, foi ali Fábio Cardoso quem acabou por cair no relevado. Vamos então à marcação deste pontapé livre
para Kirichuk, para Marco, aliás, movimentar. Kirichuk que está do outro lado. Marco bate a bola já para o meio campo adversário, corta já no meio da Bessade, ainda a bola a pingar no relevado, vai a cortar já o Fábio Cardoso, ainda a bola para as alturas, vai tentar ganhar o homem de Santa Clara ali na luta com o homem da Bessade. Bola para a equipa açoriana, tira no caminho, já passa pelo segundo, em velocidade, atenção a equipa do Santa Clara, para o corredor direito, pode matar isto, entrou na área, cruzamento rasteiro, golo! Santa Clara! Autogolo de Diogo Kalila. Este golo é patrocinado por Betano.pt, apostas desportivas e casino online. Arranca de Jean Patrick pelo corredor direito. Entrou dentro da grande área pela direita. Cruzou rasteiro, era para o aparecimento de um companheiro de equipa. Contou com a ajuda de Diogo Kalila, que ao tentar fazer o corte, introduziu a bola dentro da sua própria baliza. E se a Bessade ainda ambicionava chegar ao empate, é o checkmate nesta partida. Em tempo de descontos, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, 2 para o Santa Clara, 0 para a Bessade. Sabia que é mais simples do que imagina dar vida às suas ideias? Bares, esplanadas ou qualquer outro negócio num contentor a partir de 10 mil euros. Já imaginou? Life in a Box. Ligue 304-500-140 ou vá a lifeinabox.pt. Termina a partida nos Açores. É resultado final: Santa Clara 2, Bessade 0. E prosseguimos de imediato, Nelson Soares, para menos e mais, para seguirmos até na Cidade Invicta. Muito bem, o meu menos nesta partida vai para Dani, o meu mais neste jogo vai para Crisen. Fechamos então desde o estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, com este resultado final de Santa Clara 2, marcaram Crisen ao minuto 13 e Diogo Kalila a fazer um autogolo ao minuto 93, Bessade 0. Está assim fechado o pano desde os Açores, onde estivemos a acompanhar a vitória do Santa Clara por 2-0 sobre a equipa da Bessade, numa partida que contou com o relato de Nelson Soares. Ora, 30 segundos até abrirmos na porta para o Estádio do Dragão, para esse Futebol Clube do Porto Rio Ave. No Inova, as francesinhas são do outro mundo. Do bife de alcatra ao bife do lombo, da alheira ao bife de peru, da massa folhada à vegetariana e do pão de forma ao pão de sêmia, no Inova temos mais de 10 francesinhas à tua espera. Atreve-te a provar. Inova Foz, em frente ao Forte de Vila do Conde. Inova Régio, junto à Rotunda do Professor. Inova Beach, na praia de Azurara. Saiba mais em facebook.com/Inova Francesinha. E abrimos agora a página para o Estádio do Dragão, onde vamos acompanhar o duelo entre Futebol Clube do Porto Rio Ave, partida com os comentários de António Correia e o relato de José Santos. Há pouco ouvíamos Alberto Índio, campeão no Dragão. Nesta altura, as equipas já estão recolhidas aos balneários para receber então as últimas indicações, quer de Sérgio Conceição, quer do técnico Miguel Cardoso. Recupera o 11 inicial do Porto com mexidas em relação ao último encontro disputado em Barcelos, na cidade, ou melhor, no estádio Cidade de Barcelos. Porto com Marchesín na baliza, depois Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu. É este o quarteto defensivo da equipa do Futebol Clube do Porto. Sérgio Oliveira e Mateus Uribe no meio-campo. Nas alas, Corona e Luís Dias. No apoio, a Marega e Mehdi Taremi, e o avançado iraniano do Porto. Quanto à equipa alviverde de Vila do Conde, a equipa de Miguel Cardoso, que traz na baliza Chiesek, depois com Ivo Pinto, Borevkovic, Aderlan e Coentrão, Felipe, Augusto e Tarantini, Pelé, Carlos Mané, Gelson Dalla e Ronan. Numa altura em que as equipas entram no relevado, o hino do Porto a acompanhar a reentrada em definitivo. Vamos então para as opções, quer de Sérgio Conceição,
com Diogo Costa, Diogo Leite, Mamadou Lume, Marco Gruitch, Felipe Anderson, Tony Martínez, Evanilson, Nanu e Fábio Vieira. Ora, do lado contrário, Leo Vieira, depois Anderson, Francisco Geraldes, Guga, Pedro Amaral, Pinecker, Mexino, Diogo Teixeira e Saíde. Vai apitar Nuno Almeida, vai ter como assistentes Bruno Jesus e Pedro Felisberto. Já há uma hora fizemos uma abordagem a este jogo. Ora, António Correia, vamos lá saber o que é que se pode esperar deste Porto, segundo classificado com 35 pontos. A equipa de Vila do Conde, a equipa do Rio Ave, em 15 jogos é 12º classificado com 15 pontos. Sim, teremos aqui a novidade, a estreia do treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, e esperará-se uma equipa com certeza diferente. Novas ideias, formas de pensar bem diferentes, e a prova está com a introdução do jogador referência ataque do Rio Ave, Ronan, aquilo que vinha sendo anteriormente por Pedro Cunha, Gelson Dalla. Neste momento, com o Ronan no 11 inicial, Dalla jogará num corredor e o outro corredor será Carlos Mané. Em termos ofensivos, aí já está uma alteração na ideia e na forma de jogar do Rio Ave. Miguel Cardoso a introduzir Ronan como a referência mais ofensiva do Rio Ave e vem aqui tirar dividendos da velocidade nos corredores, quer de Gelson Dalla, quer de Carlos Mané, e um jogador em termos físicos mais forte, um jogador no jogo aéreo, uma referência, um jogador para jogar em apoios, não só procurar a profundidade, mas podendo jogar mais perto a sua equipa, podendo jogar até como um jogador mais de apoios, para depois poder lançar a velocidade nos corredores, como eu disse, de Carlos Mané e de Gelson Dalla. E Ronan trará isso, e com certeza será muito essa a ideia de Miguel Cardoso. Vai acionar o cronómetro o árbitro do Algarve, vai acionar Nuno Almeida, vai apitar para o início da partida. Vamos acompanhar este Porto-Rio Ave, depois para fechar com o derby da capital entre Sporting e Benfica. Acionou saída do Porto para o ataque. Mais emocionante, mais rápida. Viva a melhor experiência de apostas com apostas grátis, live streaming, super odds e um bónus de 50% até 50 euros no seu primeiro depósito. Betano.pt. O jogo começa agora. Início do jogo com posse de bola para a equipa do Porto. Vai pela direita com Corona a receber de Manafá. Já com a marcação de Coentrão. Puxa para o pé esquerdo. Vai levantar. Não prefere jogar. Com o Maliano leva um adversário consigo. E depois é Coentrão que evita que a bola saia, porque já tentava o cruzamento Marega, mas interpor-se ali o jogador da equipa do Rio Ave. E o lançamento para a equipa do Porto, já executado. Taremi com a proximidade de um adversário, dá para trás, vai cruzar, vai tirar a defensiva do Rio Ave. Anderlan Santos, o central, que forma dupla com Borevkovic. Lá está Luís Dias, para trás em Sérgio Oliveira, mais para trás para Pepe, o capitão pisa a bola perante um adversário que é Gelson Dalla. Vai empurrando curtinho para um companheiro que é Sérgio Oliveira. Sai ao caminho Carlos Mané. Do Porto em bola com Zaidu na ponta esquerda, a jogar agora com Taremi. Tenta ali um toque de habilidade, não consegue. A bola fica disponível na equipa do Rio Ave, que António Correia hoje joga com equipamento alternativo, porque o Porto joga também de azul e branco a riscas e poderia confundir, como é certo. Sim, foi a melhor opção e aqui não cria qualquer tipo de dúvida, quer ao juiz da partida, quer aos seus auxiliares e quer aos jogadores. Aqui é bem visível e aí não trará problemas aos artistas. Bola que está novamente com o Porto, que está muito próximo da baliza do guarda-redes, que é Zeca. Agora não passar Manafá, Wilson Manafá. Bola para fora e a reposição vai pertencer à equipa do Rio Ave.
é próximo da bandeirola de fundo, com o árbitro assistente a dar indicação ao Fábio Coentrão, que vai recolocar a bola em jogo. Assim que entenda, lá está o lançamento para o meio, direção de um companheiro, tenta libertar-se de um adversário, não consegue, a bola sai pela linha lateral e o lançamento é para a equipa do Porto. Já feito o lançamento, a bola vem para trás, rasteira para o congolês Mabemba, já dentro do meio campo contrário, tem caminhos tapados, Dale Ronan prefere jogar pela certa, bate Pepe lá para a frente para Marega, a bola sobra para o maliano Moça Marega, depois cai, mas o lançamento vai pertencer à equipa do Rio Ave. Já foi executado e agora uma precipitação do Wilson Manafá, mas agora dificuldade, muita dificuldade face à pressão do Porto no jogo, a equipa do Rio Ave não conseguir sair em transições. Sim, o Porto entrou bem, entrou com a sua equipa muito subida no terreno, a pressionar, e só assim é que poderá criar problemas ao Rio Ave, porque o Rio Ave também, se tiver espaço, tem qualidade individual e coletiva para fazer a vida difícil ao Porto. E o Porto olha, o Porto pode marcar, atira, que falha agora Luís Dias sobre a quina da área, tinha Ivo Pinto na marcação, tentou colocar a bola, mas muito por cima. Passou o perigo para a baliza de Chiesek, mas é melhor oportunidade. 3 minutos 45 segundos à beira, o Porto de marcar. Sim, aqui muito bem servido Luís Dias por Marega. No meu entender, Luís Dias poderia ficar melhor nesta situação e tirar partido e poderia finalizar de uma forma melhor e conseguir o primeiro gol da partida. Equipa do Porto que agora tenta sair, não consegue, recuperação de bola, mas por pouco tempo por parte da equipa do Rio Ave, bola para fora, lançamento para a equipa azul e branca com Miguel Cardoso a pedir calma aos seus jogadores. Lá está o lançamento longo para a frente, na tentativa de colocar em Luís Dias, tira a defensiva do Rio Ave, vai carregar o Porto, Zaidu, ponta esquerda, já com o adversário pela frente, picou, para cá, cabeceamento, primeiro de Taremi e depois ainda o mexicano, Corona a dar mais para trás, coloca para a possibilidade de meter na área por parte de Sérgio Oliveira. Tentava entrar Mehdi Taremi, mas a falta do iraniano sobre o polaco que está na baliza do Rio Ave, numa altura em que estamos com 5 minutos jogados da primeira parte. No Dragão, Porto 0, Rio Ave 0. Big One, supermercado e centro comercial. O que há de melhor no mundo, perto de si, no bairro de Alvalade, Luanda, Angola. E daqui a poucos minutos já iremos fazer passagem também pelo estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para os 11 iniciais de Moreirense Sporting Clube de Braga. Prosseguimos no Dragão. Mais uma possibilidade do Porto chegar à baliza com Corona já em desespero a tentar o cruzamento, vai tirar a defensiva do Rio Ave conforme pode, consegue recuperar a posse de bola a equipa do Porto. Mabemba tem a bola, pé direito disponibilizando agora para Pepe, pé esquerdo contra Gelson Dalla. E a bola vai ter com o Marchesino, está de cor-de-rosa, meio do seu meio campo. Imaginem como está a defender a equipa vilacondense. A bola está no lado direito com o Manafá, a meter no meio para Dias. Lá vai o colombiano a temporizar, agora sim a lançar para Manafá, frente a frente com o Coentrão, vai cruzar, cruzamento, sobe de cabeça, tira o central da equipa do Rio Ave. Foi Aderlan Santos, a bola ainda com o Porto, ponta esquerda, combinação entre Corona com o nigeriano Zaidu, vai tirar Borevkovic, mas a pontapear, recupera a posse de bola a equipa do Porto, só dá Porto António Correia nestes minutos iniciais. Sim, o Rio Ave não está a conseguir circular a bola, não consegue sair do seu meio campo defensivo e o Futebol Clube do Porto a circular muito bem a bola, quer no corredor central, quer pelos corredores, e com esta dinâmica o Futebol Clube do Porto coloca o Rio Ave em dificuldades. Lançamento para a equipa do Rio Ave com Ivo Pinto, a bola escorrega, acaba por sair e o lançamento é para a equipa do Porto, muito próximo, ou melhor, junto ao banco do Rio Ave. Lá está Zaidu. A Zaidu vai fazer o lançamento, procura a desmarcação de companheiros, tentava entregar primeiro Borevkovic,
do croata a sair em antecipação sobre o mais direto adversário. Bola para fora, recupera o melhor no lançamento por parte da equipa do Porto. Porto tem bola com Luís Dias numa grande abertura agora para o lado direito, próximo da área, a combinar Wilson Manafá com Taremi. Não sai muito bem o passe ao iraniano e a bola fica disponível no guarda-redes da equipa do Rio Ave. Lá está Chiazak a jogar para um companheiro que é Pelé, a atrasar para o guarda-redes Chiazek, a pontapear para Ivo Pinto. Falha a interseção, Luís Dias, a bola ainda com Ivo Pinto para o meio, lá vai Gelson Dalla, empurra agora para a meia esquerda para Coentrão, está a meio do meio campo, tenta em devolução, atenção, pode marcar e a saída primeiro, segunda de Marchesine. Uma boa abertura agora para Coentrão, a ver a desmarcação de Gelson Dalla, ganhou a frente ao mais direto adversário e depois valeu Marchesine a 2 tempos, evitar que o angolano pudesse fazer estragos na baliza do Porto. Pontapé de canto e é o primeiro da partida e para a equipa do Rio Ave. Estamos com 8:30 da primeira parte. Transmite a Gol FM desde o estádio do Dragão. Já estivemos nessa vitória do Santa Clara. Vamos acompanhar também esse derby minhoto e mais para fechar a noite com o Sporting Porto, ou melhor, Sporting Benfica. Porto no ataque, lá está, grande abertura para Marega, vai marcar, atira ao lado, atira mal, na bola sai ao lado, ou seja, pega mal na bola, sai rasteira, e também já não estava com muito ângulo, tentou o remate cruzado, não saiu bem, o maliano Moçam Marega. Sim, uma grande saída, uma resposta do Futebol Clube do Porto a uma saída rápida do Rio Ave, aquilo que já se espera, com o Dali e depois uma grande estirada do Marchesine, e depois do Futebol Clube do Porto a corresponder com uma grande saída para o ataque, com o Manafá a dar mudança de corredor, com Corona a servir muito bem Marega, e depois Marega a não finalizar da melhor forma quando se pedia outro tipo de finalização, também não pegou da melhor forma na bola e depois perdeu-se uma grande oportunidade para o Futebol Porto. Lá vem novamente a equipa do Porto, Sérgio Oliveira perante Ronan, a abertura para a direita para Manafá, já lhe caiu ao caminho o Filipe Augusto, ainda Manafá, quando estamos com 10 minutos, cá está o tic-tac, 0 Porto, 0 Rio Ave. Cabem nos dedos de uma mão, mas o seu alcance é um bem maior. Lembre-se destas regras simples que já fazem parte das nossas vidas. Mantenha a distância física. Use máscara colocada corretamente. Respeite a etiqueta respiratória. Lave as mãos com frequência. Instala a app Stay Away Covid. Porque proteger a saúde é um novo hábito para os portugueses. Cuidar de si e cuidar de todos. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. E aproveitamos rapidamente para dar um salto até na Moreira de Cónegos, onde Joaquim Carvalho já temos 11 iniciais para o Moreirense Sporting Clube de Braga. Saudações amigas, desde Moreira de Cónegos vamos acompanhar então para a primeira Rádio Desporto em Portugal este encontro a contar para a 16ª jornada da Liga NOS, onde vão estar frente a frente Moreirense e Sporting Clube de Braga. Vamos então para os 11. O Moreirense vem com Mateus Passinato, setor defensivo composto por Mateus Silva, Rosic, Ferraresi e Abdo Conté. Linha de meio campo, Fábio Pacheco, Alex Soares e Filipe Soares. E na frente de ataque, Ian Mateus, Rafael Martins e Walterson. Quanto à equipa do Braga, vem com Mateus, setor defensivo Ricardo Gaio, Vítor Turmena, David Carmo e Raul Silva. No meio campo, André Castro, João Novaes e o capitão Fran Sérgio. Linha de frente, Ricardo Horta, Abel Ruiz e Galeno. Quanto à equipa de arbitragem, viajou de Braga João Pinheiro, vai ser auxiliado este final de tarde e início de noite Tiago Costa e Nuno Eiras. Quarto árbitro, Fábio André Silva. Na cidade do futebol vão estar António Nobre e Pedro Martins como VAR. Partida que se inicia às 19h45, onde vemos também estando atentos àquilo que se vai passando em Moreira de Cónegos. Para já, prosseguimos novamente até ao estádio do Dragão. Tenta reagir a equipa do Rio Ave à pressão do Porto, mas agora o mau passe por parte do jogador Vila Condense. Tentava servir Ivo Pinto pela ponta direita
mas a bola acaba por sair. O Porto agora tenta sair também para meio campo contrário, com Luís Dias a ser puxado por Ivo Pinto, considera o árbitro algarvio Nuno Almeida, e por isso livra para a equipa azul e branca. Livra já marcado, bola com Pepa, dá para Mbemba, vai colocar do lado contrário. Corona recebe El Tecatito, foge a bola ao mexicano, consegue recuperar ainda dentro das 4 linhas, a jogar mais atrás para Mbemba. Mbemba para Sérgio Oliveira, continua a chover com bastante intensidade no estádio do Dragão. Joga o Porto à saída do seu meio campo com Pepe. Pepe vai fazer uma variação, agora para o lado direito, marcação de Filipe Augusto, ainda a bola com a equipa azul e branca. Sérgio Oliveira que vai colocar mais atrás para Mbemba, o congolês para Zaidu, está próximo da área. Ainda o nigeriano tentar o cruzamento, não, prefere jogar para Pepe, desmarcação de Wilson Manafaba, jogado, já recebeu, vai tentar cruzamento, a bola desvia, não aparece ninguém para dar seguimento, vai agora Zaidu com o pé esquerdo, deu para entrar da área, vai rematar Luís Dias, vira-se para trás para encontrar Oribe, mas muita cerimónia, a entrada da área permite a pressão por parte do Rio Ave, bola para fora, pontapé de baliza. Lá está o pontapé de baliza para a equipa do Rio Ave com Chiesek. Sem pressas, vai colocar a bola no traço superior da área, ou da pequena área do Rio Ave. Já batido com Aderlan, a jogar lá para Fábio Coentrão, já com pressão de Corona, bate contra o mexicano, ganha o Caxineiro, ainda Coentrão a ser puxado por El Tecatito, bola, ou melhor, é livre para a equipa do Rio Ave. Livre para a equipa do Rio Ave. Dentro do seu meio campo joga Aderlan para Ivo Pinto, tem apoio de um companheiro, a bola vem para a direita, já recolheu perante Luís Dias, ainda Ivo Pinto a fletir para a zona central, sempre marcado pelo colombiano, a jogar com Aderlan, ainda por na esquerda, antecipação de Corona, mas acaba por receber mal. A bola acaba também por sair pela linha lateral e por isso o arremesso manual a pertencer à equipa do Rio Ave. Miguel Cardoso manda Francisco Geraldo desaquecer, ou desagradado com algum jogador, ou algum jogador ressentiu-se de algum toque. E é o Rio Ave quem tenta carregar agora pela ponta direita com Gelson Dalla, a tentar fugir à marcação do Pepe, não consegue, quando estamos com 15 minutos, primeira parte no Dragão. Porto 0, Rio Ave também 0. Dentro das 4 linhas. 4 homens mais no corredor central com 2 avançados. Servimos todas as jogadas. Podem-nos dar vitórias ao sabor de cada gol. É um gol de uma vida, é um gol de todos os portugueses. Casa dos Frangos de Baltar. Alimentamos a vontade de vencer. Primeiro quarto de hora, António Correia, o que há a dizer deste 0-0 entre Porto e Rio Ave? Futebol de Porto a ter o domínio, agora estes últimos 2 minutos o Rio Ave a conseguir respirar um pouco mais, a conseguir chegar ao seu meio campo ofensivo, mas o Futebol de Porto a ter o controle do jogo e já por 2 ocasiões a não conseguir fazer golo, uma má recepção do Luís Dias que com outra recepção poderia ter finalizado de uma forma mais eficaz e depois aquela do Marega. O Rio Ave só numa transição e com uma grande mancha, há que dizer, do Marchesino depois de uma transição por Dalla no corredor esquerdo. Agora Pelé fazer o corte, a tirar a bola para fora, lançamento para a equipa do Porto, já executado com o Manafá, a tentar colocar na frente, entrepõe-se Filipe Augusto e depois recorre à falta Manafá, livre para a equipa do Rio Ave. Livre para a equipa do Rio Ave, próximo da sua baliza. Lá está Pelé para bater, não prefere deixar para Aderlan. Este para trás para o guarda-redes Chiesek, a colocar já no croata Borekovic. Ainda Borekovic a bater para Chiesek, põe na frente
É ali um toque de cabeça, a bola vai sobrando para os jogadores da equipa do Rio Ave, com Gelson Dalla, pressionado por um adversário, depois ali um puxão de Marega sobre Filipe Augusto, livre para a equipa Vilacondense, já batido, a recepção, nenhuma entrega por parte de Filipe Augusto, que Marega não consegue. Tentava jogar com Mehdi Taremi, mas o passe a sair mal, o Maliano. Sim, uma má decisão de Marega, o Taremi a fazer um movimento para dar outro tipo de solução ao Marega, e Marega a precipitar-se no momento da desmarcação de Taremi, e um lance que poderia ser trazer algum perigo para a baliza do Rio Ave, a perder-se por uma má decisão de Marega. Bola na zona defensiva da equipa do Rio Ave, a bater para próximo de meio campo, depois ali um prensar de Gelson Dalla e também de Ronan contra Zaidu, à livre para a equipa do Porto, para ser batido por Sérgio Oliveira. Deu curto para a esquerda, na direita como defende a equipa do Rio Ave, com Luís Dias a bater lá para o lado contrário para Wilson Manafá, já recolheu com a marcação de Filipe Augusto, bola para Mbemba, gira para o lado esquerdo para Pepe, ainda mais para a esquerda para Sérgio Oliveira, já dentro do meio campo da equipa do Rio Ave, bola batida para a entrada de Corona, corte de Coentrão, vai insistir o Porto, com Manafá a dar para Corona, a devolução a Manafá a ver a desmarcação do Sérgio Oliveira, com Pelé também a fazer a primeira marcação e depois a cair sobre Filipe Augusto, livre para a equipa do Porto, muito próximo da linha limite da área do guarda-redes, que é Zek. Um livre que poderá levar perigo para a baliza do polaco do Rio Ave. Guarda-redes que vai orientando a barreira. 3 homens próximos da bola. Vamos ver quem bate em caminho para então Sérgio Oliveira. A barreira formada praticamente no enviamento da marca de penalti. Olhando para o cronómetro, estamos quase a calcar o minuto 20 da primeira parte no Dragão. 0 para o Porto, 0 Rio Ave. E é Zaidu quem está próximo da bola. 5 homens na barreira do Rio Ave. Vai apitar Nuno Almeida, cá está. Zaidu, era uma jogada estudada, não surge, não sai nada, e depois a tentar sair para o ataque. O jogador da equipa do Rio Ave foi, na circunstância, Gelson Dalla, a ser travado em falta quando estamos com 20 minutos, 0-0 entre Porto e Rio Ave no Dragão. E se a sua casa fosse a um preço tão acessível que é até difícil de acreditar? T1, T2 ou T3, a casa dos seus sonhos, a partir de 10 mil euros. Life in a Box. Ligue 304 500 140 ou vá a lifeinabox.pt. Quente para o Porto, primeiro na partida para os campeões nacionais. Quente para ser batido por Sérgio Oliveira. Bola colocada no metro do quarto de círculo. Nuno Almeida vai dar a indicação, agora sim, vai bater, desvio, não vai surgir, a bola vai sair do lado contrário, é pontapé de baliza. O Porto a falhar no último terço. Sim, está a faltar melhor, serem mais assertivos na decisão, e o último passe não está a ser o melhor e está-se a perder situações que o Futebol Porto tem criado ao longo destes 20 minutos. Pontapé de baliza para a equipa do Porto, que em 8 jogos no Dragão tem 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Derrota frente ao Marítimo por 3-2. Venceu Gil, Moreirense, Nacional, Tondela, Portimonense e Braga, tendo empatado com o Benfica. Lá está o lançamento para Coentrão. A dar para Gelson Dalla, tentava arrancar pelo lado esquerdo, não consegue, a bola saiu e há lançamento para o Porto. Lançamento para Wilson Manafá. Chama companheiros, dá para Sérgio Oliveira, bate contra Ronan, tira a segunda depois do ressalto. Pepe. Fica a bola disponível para a equipa do Rio Ave, mas tinha recuperado o Zaidu, mas já tinha havido uma falta assinalada por Nuno Almeida. Livre para ser batido já dentro do meio campo da equipa
do Futebol Clube do Porto. O brasileiro Filipe Augusto a tomar posição e a ajeitar a bola para bater com o pé esquerdo. O médio da equipa do Rio Ave, assim que Nuno Almeida apite, vai colocar a bola para a entrada da área onde estão os jogadores acantonados. Cá está, bola para ser batida por Filipe Augusto, é para Ronan, não chega, tinha na marcação Zaidu, bola para fora, pontapé de baliza para a equipa do Futebol Clube do Porto. Quando atingimos a primeira metade da primeira parte no Dragão, 0 para o Porto, 0 para o Rio Ave. Joga o Porto dentro das 4 linhas. 4 homens mais no corredor central com 2 avançados. Servimos todas as jogadas. Podemos dar vitórias ao sabor de cada gol. É um gol de uma vida, é um gol de todos os portugueses. Casa dos Frangos de Baltar. Alimentamos a vontade de vencer. Gol FM no Estádio do Dragão, também em Moreira de Cónegos, para fechar no Estádio de Alvalade para esse Sporting Benfica. Nesta altura jogam Porto e Rio Ave 0-0, é Porto quem tem bola, com Zaidu a dar para Pepe, o capitão vai levantar, interior da área para Marega, solicitou a entrada, ainda Oribe, bate prensado e a bola vai sobrar para o jogador da equipa do Rio Ave, depois tentativa de entrada de Pepe e a bola para as mãos de Chiesek. É não oferecer qualquer perigo ao guarda-redes da equipa do Rio Ave. Lá está o polaco. Vai bater com o pé esquerdo lá para a esquerda para Gelson Dalla. A subir também Manafá. A bola sobra para Mbemba. Dá curto para Pepe. Lá está Pepe com a bola. A jogar curto para Uribe. A pôr na esquerda para Zaidu. Ainda Zaidu com marcação de Carlos Mané. Ainda a bola com o capitão do Porto. Está fechada a equipa do Rio Ave dentro do seu meio campo. Lá vai o Wilson Manafá descobrir Marega. Atenção Marega a segurar a bola, a dar e o fora de jogo. A demorar muito tempo agora. Sim, aqui uma boa ação do corredor direito, neste caso de Manafá e Marega a tomar mais uma vez uma decisão não mais a correta e com Corona adiantada a morrer-se uma situação que poderia trazer algum perigo para a baliza do Rio Ave. Se aqui Marega faria uma recepção orientada, ficava só com Chiesek pela frente. Joga Pelé a fugir à marcação do Sérgio Oliveira. Calho Oribe ao caminho, a bola bate contra o colombiano, sobra para Manafá. Agora a jogar com Sérgio Oliveira, a levantar sobre Gelson Dalla, a servir Zaidu, tem espaço para correr, lá vai Zaidu, vai cruzar, cruzamento tenso, vai subir, Chiesek agarra, com 25 minutos no Dragão, Porto 0, Rio Ave 0. Cabem nos dedos de uma mão, mas o seu alcance é um bem maior. Lembre-se destas regras simples que já fazem parte das nossas vidas. Mantenha a distância física. Use máscara colocada corretamente. Respeite a etiqueta respiratória. Lave as mãos com frequência. Instala a app Stay Away Covid. Porque proteger a saúde é um novo hábito para os portugueses. Cuidar de si é cuidar de todos. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Joga a equipa do Rio Ave na sua zona defensiva a tentar colocar na frente em antecipação. A Pepe ganhou a bola, já soltou para o meio para Sérgio Oliveira, mete para a Luís Dias, tentou jogar com Taremi. Não chega o Willianiano, fica a bola com a equipa do Rio Ave já com pontapé longo, mas não chega. Não chega o homem do Rio Ave, Carlos Mané. A bola acaba por sair à frente do número 21 da equipa Vila Condense. Já foi reatado o jogo com lançamento para a equipa portista, com Corona a trazer a bola, a dar para Sérgio Oliveira, grande abertura para Luís Dias, está isolado, vai marcar, atira, defende Chiesek, o que falha, ou melhor, o que defende o guarda-redes Chiesek, uma grande abertura, a receber de costas para a baliza do Rio Ave, Luís Dias, e depois é Chiesek a evitar que a bola entrasse na sua baliza aos 26,5 desta primeira parte. Sim, grande passo de Sérgio Oliveira, não tirando o mérito ao Chiesek, fazendo uma boa defesa, mas aqui Luís Dias, com o guarda-redes do Rio Ave pela frente, teria que fazer muito mais e aqui não podia perdoar esta situação. Canto para Sérgio Oliveira, bola tensa para o guarda-redes Chiesek, a segurar sem qualquer problema com
Ali Zaidu a tentar chegar, não consegue, então o nigeriano, e a bola nas mãos do guarda-redes Chiesek, a colocar para Aderlan, a puxar com o pé esquerdo para o meio, seria para Gelson Dalla, o angolano não chega, primeiro Zaidu, lateral da equipa do Porto, a jogar com Pepe, a entrada do grande círculo, dá para o congolês Mabemba lá para a direita para Manafá, devolução ao central, este a pôr em Marchesina na meia-lua, a dar para Pepe, a recolher Pepe vai caminhando, 1, 2, 3 toques, dá para Mateus Uribe pela frente com Ronan e também Gelson Dalla, a jogar lá para a direita para Sérgio Oliveira, põe para trás, como quer chamar a equipa do Rio Ave. A bola para Marchesina ainda para o Pepe vai trazendo a bola para a zona central, a jogar para o Mabemba, a empurrar lá para a direita para Manafá, já com a marcação do Filipe Augusto, vai o lateral, tentar fugir ao médio da equipa do Rio Ave, vai Coentrão, carrinho, o corte do Fábio Coentrão, bola para fora, lançamento para a equipa do Futebol Clube do Porto. Com Wilson Manafá, Sérgio Oliveira com Gelson Dalla e o passe a sair transviado, ficou ali parado o jogador do Porto, bola para fora, lançamento para Fábio Coentrão executar. O natural das Caxinas, da Vila do Conde, vai fazer a movimentação, olha em frente, lançou Filipe Augusto, a devolução, o lateral tenta empurrar mais na frente para um companheiro, foi já a marcação do primeiro adversário, do segundo levantou, agora para a ponta direita para Ivo Pinto, vai recolher a saída da divisória, calha o caminho Luís Dias, ainda Ivo Pinto, Zaidu, passou pelos dois, atenção, cruzamento atrasado, Luís Dias vai tirar Luís Dias, o Porto pode sair agora em contra-ataque, Luís Dias já com Pelé pela frente, dá para Taremi, tem no meio o Marega e também o Corona, e a falta agora por parte de Luís Dias sobre Borevkovic. Mas o Porto tem que ser mais rápido. Sim, aqui depois do Rio Ave ter subido as suas linhas, aqui pedia-se o Futebol do Porto a sair mais rápido para o ataque para poder tirar partido do desequilíbrio defensivo do Rio Ave, mas temporizou em demasia e deixou perder um ataque que poderia trazer perigo para a baliza do Rio Ave e depois a fazer uma falta ofensiva. Meia hora, primeira parte no Dragão, para já não há golos, Porto 0, Rio Ave 0. Big One, supermercado e centro comercial. O que há de melhor no mundo, perto de si, no bairro de Alvalade, Luanda, Angola. Gol FM a acompanhar este Porto 0, Rio Ave 0, com um pedido de falta por parte de Carlos Mané, mas o árbitro não considera, e agora Taremi a pressionar Chiesek, este a ter alguma dificuldade para colocar a bola na frente, bate no iraniano, mas depois, antes de sair, a bola acaba por embater no jogador do Rio Ave, por isso o lançamento é para a equipa do Porto. Com Pepe, posse de bola para a equipa azul e branca. Mabemba é a colocar lá do lado contrário, gira para Manafá, tem apoio de Corona, novamente para a esquerda, para Zaidu, já com um homem pela frente que é Ivo Pinto, também com Carlos Mané, bola para Sérgio Oliveira, mas o passe denunciado, o corte de Ivo Pinto e atrasa para o guarda-redes Chiesek. Para já o jogo está esquisito, Porto não consegue fazer as transições que pretendia. Sim, o Porto acaba por entrar bem na partida, acaba por amarrar e encostar o Rio Ave junto à sua área, mas depois começou a perder alguma clarividência e a não tomar as melhores decisões dos seus jogadores e agora a ser um jogo mais dividido. Recordo que na época passada estas equipas empataram aqui a uma bola. O Rio Ave, que fora do estádio dos Arcos em 7 jogos tem 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas.
venceu precisamente nas Ilhas, na Madeira frente ao Marítimo e em São Miguel frente ao Santa Clara, empate no Boa Vista e em Guimarães pelo mesmo resultado 0-0, tendo perdido Benfica, Moreirense e Portimonense. Bola na zona defensiva, na saída do meio-campo da equipa do Porto, com Uribe. Passe longo para Zaidu. Zaidu vai tentar recolher, mas já não consegue. Bola bate no relevado, está escorregadio, ganha velocidade. Já tinha na marcação Ivo Pinto e por isso lançamento para a equipa do Rio Ave. Já executado Tarantini, o jogador que tem mais jogos neste campeonato. Sim, Tarantini, o jogador no ativo com mais jogos da Primeira Liga, logo seguido por Varela do Belenenses. Belenenses que recebe no próximo fim de semana o Futebol Clube do Porto. Será um jogo sexta-feira às 19 horas, enquanto que o Rio Ave vai defrontar o Nacional no sábado a partir das 17, na 17ª jornada. Lançamento para a equipa do Porto, bola para trás, tenta começar a construir a equipa do Porto já dentro do meio campo da formação Vila Condense. Bola para a direita para Manafá. Manafá pressionado por um adversário, obrigado a jogar para o meio, para Mabemba, traz a bola, Mabemba dá para Pepe, joga de primeira, atenção, Porto no ataque, bem jogado, Corona, cruzamento de Zaidu, tira Aderlan Santos, canto para a equipa do Porto, terceiro na partida. Sim, e quando se coloca o Porto consegue dar largura ao seu jogo, e quando os seus artistas, jogadores talentosos como Corona, Luís Dias e o próprio Taremi se mostram e dão soluções à equipa, o Futebol do Porto é uma equipa mais perigosa. Olha o canto batido, Chiesa com os punhos depois na ressaca, a tirar Corona por cima da baliza do guarda-redes. Chiesa ponta, pé de baliza para o Rio Ave, para o polaco bater. Guarda-redes do Rio Ave para recolocar a bola em jogo. Manda subir companheiros, tinha Borevkovic e também Aderlan Santos na área, mas prefere bater com o pé direito. Cá está, bate lá para o esquerdo e para o cabeceamento de Rona. A tentar colocar mais na frente seria para Gelson Dalla. E o corte por parte do Porto, bola para fora, lançamento para Coentrão. Daqui a nada vamos ouvir, cá está, os 35 minutos, estamos a 10 do intervalo. No Dragão, Porto 0, Rio Ave também 0. No Inova, as francesinhas são do outro mundo. Do bife de alcatra ao bife do lombo, da alheira ao bife de peru, da massa folhada à vegetariana e do pão de forma ao pão de sêmia, no Inova temos mais de 10 francesinhas à tua espera. Atreve-te a provar. Inova Foz, em frente ao Forte de Vila do Conde. Inova Régio, junto à Rotunda do Professor. Inova Beach, na praia de Azurara. Saiba mais em facebook.com/Inova Francesinha. Porto novamente com Zaidu a jogar com Luís Dias, a fugir à marcação do adversário ainda, a bola com Sérgio Oliveira, a pressão do Pelé, mais atrás com Mateus Uribe, curto para Sérgio Oliveira, tem jogador na marcação, que é o número 21, Carlos Mané, tira a bola Pelé, jogou para o Ronan para o meio, vai sair Pepe em antecipação, depois toca o Gelson Dalla, mas a bola antes de sair acaba por embater no jogador do Porto e por isso há lançamento para a equipa do Rio Ave. E José Santos, só para dar a conhecer também da atualidade esportiva, na acordo total entre Sporting Clube de Braga e Sporting Clube de Portugal, Paulinho é jogador da equipa dos Leões depois dos exames médicos realizados, portanto está assim oficializada na mudança de Paulinho do Sporting Clube de Braga para a equipa leonina. Para além de os 12 milhões, António Correia, mais 2 jogadores, um deles Sporar. Sim, tudo aponta que Sporar e Borga serão jogadores até ao final do campeonato do Sporting Braga.
Dois jogadores do Porto no aquecimento nesta altura. Bola batida lá para a frente para Marega, sobe com Pelé, a bola fica ainda disponível na equipa do Porto. Lá vai Manafá, aumenta de velocidade com apoio da Corona. Ainda Manafá dá para o mexicano com Coentrão pela frente, mete na área, é para Marega, depois desentende-se com Manafá, a bola sobra para Coentrão, bate contra o lateral da equipa do Porto, bola para fora pela linha de cabeceira e é de reposição para a equipa do Rio Ave. Nada sai bem à equipa do Porto quando Nuno Almeida pede que seja célere o guarda-redes Chiesek para colocar a bola em jogo. Lá está o árbitro da partida a apitar para que Chiesek bata. Ainda não parou de chover sobre o estádio do Dragão. A bola com Carlos Mané. À meia volta tentava servir na frente Gelson Dalla. Não chega primeiro o homem do Porto para fazer o corte. E agora uma entrada de Ronan. E vai ver cartão amarelo. Ora, por falar em cartões amarelos, em risco de exclusão está Borevkovic do lado do Rio Ave. Do lado do Porto é Corona. Cartão amarelo mostrado nesta altura para o Ronan. E o livre para a equipa do Porto, já batido por Pepe. Pepe dá para Sérgio Oliveira, vai tentando trabalhar lá para a direita para Wilson Manafá. Manafá tenta fugir à marcação de Coentrão e também de Gelson Dalla. A jogar curto para Sérgio Oliveira, mete no meio para Uribe. Uribe para Mabemba. Mabemba para Pepe, já dentro do meio campo. Olha em frente, lançou para Zaidu. Zaidu no cara a cara com o adversário, deixa para trás. Ivo Pinto e depois diz que foi ali puxado pelo lateral, a bola acaba por sair pela linha de cabeceira. E o Porto lá está, a fazer tudo bem até ao último terço do terreno e a partir daí está a faltar alguma criatividade e aquilo que o Corona, o Luís Dias e o próprio Sérgio Oliveira emprestam, dão à equipa e o último terço não está a funcionar e o Futebol do Porto a ser anulado pelo Rio Ave de uma forma que os primeiros minutos não estavam a demonstrar. O Futebol do Porto a dominar, a criar situações com alguma facilidade e a partir dos 15 minutos o Futebol do Porto tornou-se uma equipa em termos de qualidade de jogo mais previsível e agora a jogar mais longe da baliza do Rio Ave e a não criar situações de perigo como veio criar até então. Estamos a entrar nos últimos 5 minutos da primeira parte. Volta o Porto a tentar o ataque novamente pela direita, a lançar para Corona, a levar consigo Pelé, ainda o mexicano, ainda Corona. Corona tentava jogar para Manafá, mas o corte de Filipe Augusto. No corte do Filipe Augusto recupera a posse de bola a equipa do Porto com Uribe. Joga curto para Manafá, dá para Corona, devolução para Uribe. Uribe para trás, o Porto faz circulação de bola. E 40 minutos da primeira parte, 0 Porto, 0 Rio Ave. Mais emocionante, mais rápida. Viva a melhor experiência de apostas com apostas grátis, live streaming, super odds e um bónus de 50% até 50 euros no seu primeiro depósito. Betano.pt. O jogo começa agora. E a partir deste momento, sempre com via aberta para o estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, onde temos a partir das 19h45 Moreirense Sporting Clube de Braga com o relato de Joaquim Carvalho. Prosseguimos no Dragão. Estamos a 4 minutos do tempo regulamentar aqui no Dragão. 0-0 entre Porto e Rio Ave. Bola tocada por Zaidu para Sérgio Oliveira, a devolução para o lateral, a pôr na área para Tecatito Corona a cair e depois assinala pontapé de baliza. O árbitro Nuno Almeida. Agora a troca, pareceu-me que Corona tinha vindo para o lado esquerdo, trocando com Luís Dias, mas não. Continua o colombiano de um lado, o mexicano do outro. Pontapé de baliza para o guarda-redes Chiesek. Lá está a bater agora para a frente, ataque com Ronan e também Matheus Uribe. O corte fica ali caído. O jogador da equipa do Rio Ave considera Nuno Almeida uma entrada faltosa do colombiano sobre
no 19 da equipa do Rio Ave. Sim, aqui um lance dividido e, no meu entender, um lance natural. O que é certo é que Nuno Almeida entendeu que há aqui a carga do Uribe e o Sr. Filipe Augusto assinou a falta, não há que apontar muito mais. O jogo está parado no Dragão, 0-0. Livre para Filipe Augusto, vai bater curto para Pelé, está junto do banco do Porto, vai levantar para a área de Marchesino, vai tirar a equipa do Porto por intermédio do Pep, cede o segundo canto à equipa do Rio Ave. Bola batida, tensa para a entrada de Ronan e também de Gelson Dalla, mas Pep ganhar e a tirar a bola para fora de cabeça, canto para a equipa Vila Condense, lado esquerdo, e é Filipe Augusto quem toma o balanço. O jogador da equipa do Rio Ave vai tomar, ou melhor, vai bater. Bateu, tirou o avançado do Porto, que foi à sua área, o maliano Marega. Agora a recuperação de bola por parte da equipa portista com Corona a lançar, Taremi a temporizar, a meter para Marega, falha a recepção. Falha a recepção, Maliano. Mais uma na frente de ataque. Uma saída rápida em que Marega não conseguiu dar seguimento à jogada de Corona pela ponta direita do seu ataque. Já se joga bola ainda a equipa do Braga. Porto volta a tentar o ataque com Mavemba. Mavemba vai jogar agora para Corona. Corona está ao meio do meio campo. Ofensivo, levantou para Zaidu. Vai recolher, ou melhor, dá com a cabeça para Sérgio Oliveira. Tira Pinto, Ivo Pinto. Vai cruzar. Atenção, amortecimento. Vai marcar. Falha, recarga. Golo! Porto! Marca Luís Dias! Do Braga! Ricardo Horta, na primeira jogada da partida do Braga, a chegar ao tento ao primeiro golo da partida em Moreira de Cónegos. Primeiro minuto da partida, Moreirense 0, Braga 1. Este golo é patrocinado por Betano.pt, apostas desportivas e casino online. E voltemos ao Dragão. A 30 segundos do tempo regulamentar no Dragão, o Porto aos Repelões lá consegue marcar através de Luís Dias. Sim, quando o Porto conseguiu criar outras situações de muito mais perigo, não conseguiu a melhor finalização e nesta situação acaba por fazer o golo por Luís Dias e agora o Maré. Atenção, Taremi tira Borevkovic na altura certa, quando o iraniano tentava o remate à baliza de Kiesek. Entrepõe-se ali o croata a não permitir que Mehdi Taremi faturasse e o corte para canto é o corte para a equipa do Porto. Quarto, ou melhor, um corte in extremis de Borevkovic. Bola levantada, vai tirar Ivo Pinto. A bola ainda fica com Manafá, por mais atrás na direção de Corona. Manda toda a gente para o intervalo. Nuno Almeida do Algarve, nesta altura, em tempo de descanso. Porto vai para o intervalo a vencer por 1-0. Golo marcado no último minuto por Luís Dias. Porto 1, Rio Ave 0. E voltamos a Braga. Aliás, voltamos a Moreira de Cónegos. O golo aqui a Moreira de Cónegos é anulado. João Pinheiro teve indicações da Cidade de Futebol do vídeo-árbitro António Nobre e o golo não valeu para a equipa do Braga. Tudo como no início, Moreirense 0, Braga também 0. Pedro Costa Seguros, em Amarante, o seu mediador de seguros em todos os ramos para particulares e empresas. E voltemos a Moreira de Cónegos.
E a formação do Braga, que por intermédio ali de Vítor Tormena protege o esférico, a bola sai para a linha lateral e é arremesso para a formação do Sporting Clube de Braga, é para Ricardo Gaio. O Braga que entrou a todo o gás neste início de partida, teve um golo que não foi validado porque havia uma posição irregular de um jogador da equipa do Sporting Clube de Braga. Lá está a formação do Moreirense por intermédio de Rosic, o sérvio, a levantar o esférico, a bola vai escapar, mas há ali uma queda de dois jogadores, um do Braga, outro do Moreirense. O jogador do Braga ainda no relvado, caído. O árbitro encontra o João Pinheiro a verificar o estado físico do jogador da equipa bracarense e é livre que favorece a equipa do Sporting Clube de Braga. Ainda no seu meio campo fica ali o árbitro a conversar com Filipe Soares, livre que favorece a turma do Braga. Ricardo Gaio joga mais para trás na direção de Vítor Tormena, a jogar para a zona do corredor central, para David Carmo, encosta à esquerda, Raul Silva para David Carmo, vai alongar com o pé esquerdo lá para a direita, para Vítor Tormena. Tormena faz novamente a circulação ali para o meio, entregar um pontapé longo, tentava jogar em profundidade aqui pelo corredor canhoto, muita força no passe, a bola sai para a linha final, é pontapé de baliza para a formação do Moreirense. Pontapé de baliza para a equipa de Moreira de Cónegos, um relvado esse que está em ótimas condições, uma chuva miudinha a cair aqui em Moreira de Cónegos, numa temperatura a rondar os 11 graus, agora ali uma falta de um jogador da equipa do Moreirense sobre David Carmo. Foi na circunstância Rafael Martins, livre que favorece a turma arsenalista dos Guerreiros do Minho, e é João Novaes. Adiantar de primeira, dá para Abel Ruiz, tenta fugir, à marcação do contrário, joga na esquerda, é para Galeno, recolhe, lá está o brasileiro, mais para trás, tenta servir novamente aqui no meio, é para João Novaes, encosta em Galeno, a bola vai com muita força, chega primeiro Mateus Silva, colado à linha lateral, pontapé para o meio campo contrário, a bola chega a uma zona onde está completamente à vontade ali de Vítor Tormena, mas o árbitro do encontro, João Novaes, a dar indicações de que um defensor da equipa do Braga travou em falta Raul Silva. Estamos nos primeiros minutos. 0 para o Moreirense, 0 para o Sporting Clube de Braga. Dentro das quatro linhas. 4 homens mais no corredor central com 2 avançados. Servimos todas as jogadas. Podemos dar vitórias ao sabor de cada gol. É um gol. Do Braga, Fran Sérgio apareceu isolado frente ao guarda-redes Mateus Passinato e com o pé direito, com a bola junto ao relvado, ao canto inferior esquerdo da baliza do Moreirense, é o 1-0 para a equipa de Braga. Este golo é patrocinado por Betano.pt, apostas desportivas e casino online. Fran Sérgio a aparecer na cara do golo, muito tranquilo, e depois à saída de Mateus Passinato, a encostar com o pé direito junto ao relvado, inaugurado o marcador em Moreira de Cónegos. Agora com 7 minutos de jogo, Moreirense 0, Braga 1. Big One, supermercado e centro comercial. O que há de melhor no mundo, perto de si, no bairro de Alvalade, Luanda, Angola. E a formação do Moreirense tenta sair a jogar ali por Ferrares, entrega a bola, ganha altura, parece João Novaes de cabeça a desviar, ainda Ferrares do lado esquerdo, completa ali Abdo Conter, responde a equipa do Braga, por intermédio do Vítor Tormena, a bola jogada no meio campo, a sobrar ali Fran Sérgio, autor do primeiro gol da equipa do Braga, a lançar longo, a bola foi para a área do Moreirense, o guarda-redes Mateus Passinato a agarrar, a jogar de primeira ali para Rosic, este encosta mais lá para a esquerda para Ferrares a devolver,
fazer tudo no meio campo defensivo do Moreirense, a ser apartado ali por contrário, joga para o guarda-redes Mateus Pacinato, tenta alongar lá à esquerda para Ferrarese, colado à linha, tem por perto ali Abel Ruiz, tenta movimentar de primeira, recupera o homem do Braga, coloca junto ao relvado, o Braga tenta jogar na profundidade, a bola espirrou, sobrou ainda para o homem do Moreirense, lá vai Ian Mateus, procura velocidade, a tabelinha, dá aqui para o meio para Alex Soares, ainda Ian Mateus, olha a meia distância, o remate ali para uma defesa do guarda-redes Mateus, de posição frontal, o número 17 da equipa dos Córnegos, a tentar rematar de meia distância, só que a bola foi à figura do guarda-redes bracarense. A bola já fica agora na posse de Raul Silva, a tentar entregar-lhe para Ricardo Horta, lá vai a ajuda de Vítor Turmena, encosta à direita para Ricardo Gaio, ultrapassa a divisória, a bola ainda na posse, tenta movimentar um pisão no esférico, mais que para trás, para Vítor Turmena, o Moreirense está todo atrás da linha da bola, lá está Vítor Turmena a encostar aqui à esquerda, pé direito na bola, recepção de Galeno, tenta tocar curtinho ali para Novaes, a levantar de primeira a tabelinha, lá vai Abel Ruiz, o espanhol, tenta encostar à direita, joga bem para um seu colega de equipa, para Ricardo Horta, tenta fugir à marcação, ainda Horta, o corte ali a fechar de Alex Soares junto à meia-lua, a despachar o esférico, a bola sai pela linha lateral do lado direito do ataque dos Guerreiros do Binho, arremesso para a turma do Braga. Arremesso para a equipa bracarense e quem se encaminha para fazer a execução do lançamento unilateral é o Ricardo Gaio. Lá está Ricardo Gaio, vai fazer o arremesso na projeção da grande área, tenta encostar ali para a Horta, fica a ganhar a dividida, lá vai o homem do Moreirense junto ao relvado, a tocar de primeira para Filipe Soares, tenta a equipa de Vasco se abre, adiantar de primeira, mas é para Galeno, a bola beijou por baixo da bota, tem tempo ainda para recuperar, tem à sua frente Mateus Silva, lá está Galeno, vai fretindo por meio, procura a tabelinha, lá na área, olha o corte ali providencial, foi de Rosic, completa ainda ali Mateus Silva, apoio de Filipe Soares, mas a perder para Galeno, Galeno dá para Fran Sérgio, tenta aguentar a pressão, vai entregar lá para a grande área, o corte ali de Ferrarese, tenta jogar ali para o meio, é para Fábio Pacheco, muito apertado, por o contrário Braga pressiona a primeira saída de bola da formação dos Córnegos, agora um remate sem qualquer sentido prático por parte de Lázaro Rosic, o capitão sérvio, a bola sai pinha lateral, é arremesso para a formação do Sporting Clube de Braga, e é para Raul Silva, brasileiro de 31 anos, a movimentar para Fran Sérgio, a bola acaba por sair aqui junto ao banco bracarense e é um livre que favorece a equipa do Moreirense. Ainda no seu meio campo, já movimentado ali do Fábio Pacheco, joga com o guarda-redes Mateus Pacinato, encosta à esquerda para Ferrarese, lá está o jogador venezuelano, agora a jogar toda a largura no corredor central, o Moreirense tenta circular a bola para Alex Soares, vai levantar na profundidade lá para a frente, melhor na antecipação, ali David Carmo, a sobrar para Raul Silva, despeja para o meio campo contrário, o corte ali de Rosic, entrega para Alex Soares, devolve David Carmo, recupera a turma do Moreirense, a bola vai chegar, mas onde está Abdul Conté? Abdul Conté que regressou à equipa para o lugar de Afonso Figueiredo, aliás a equipa dos Córnegos fez 3 alterações em relação ao último encontro para esta partida. Lá está a formação de Moreira de Córnegos a jogar aqui pela direita, Mateus Silva passa para o contrário, vai entrando, corredor direito, procura espaço, tenta ganhar, não ganha por Raul Silva, agora aparece Galeno a esbarrar contra o seu compatriota Mateus Silva, a bola sai pela linha lateral, arremesso para a equipa do Braga. E há o jogador da equipa bracarense, era Raul Silva, já se vai levantando com a mão ali junto ao rosto, mas parece que nada de anormal se passa com o brasileiro da equipa do Braga. A bola foi arremessada para o guarda-redes Mateus de muito longe, vai entregar à direita para Vítor Turmena, encosta para Ricardo Gaio, colado à linha, a devolver ali para Ricardo Horta, fica a queixar-se de uma entrada do jogador da equipa do Moreirense. O Horta nada assinalou. Lá vai a formação do Braga, tenta ganhar em primeira velocidade, corredor direito, a bola espirrou, sobrou, vai acabar por sair para os Guerreiros do Minho. Arremesso para Ricardo Gaio, quando estamos com o Sporting de Braga continua a ganhar no estádio do Moreirense por 1-0, vale o golo apontado por Fran Sérgio aos 6 minutos, sendo que logo aos 27 segundos de jogo
O Sporting de Braga já tinha marcado, mas o golo acabou por ser anulado por fora de jogo de Ricardo Horta. Uma entrada forte do Sporting de Braga neste jogo diante do Moreirense, atual 8º classificado da Liga Portuguesa. Tenta reagir o Moreirense, mas no meio campo perde Filipe Soares. O Sporting de Braga vai para o contra-ataque com falta sobre João Novaes. É pontapé livre para a equipa orientada por Carlos Carvalhal. Hoje no 11 de Carvalhal, João Novaes travado no grande círculo. Há falta para o Braga. Sempre a chover, Teófilo, e o relevado, como dizia há pouco o nosso comentador, o Tomás da Cunha, de facto está traiçoeiro, a bola trava muito no relevado do estádio do Moreirense. O que já aconteceu, o que já vimos, por isso fica o recado e o aviso para quem está em campo. Joga o Moreirense atrás com Rosic a entregar na direção de Mateus Silva, o lateral direito do Moreirense, que depois é atingido por Fran Sérgio, capitão do Sporting de Braga no jogo desta noite. Falta de Fran Sérgio sobre Mateus Silva, lateral direito do Moreirense, que fica deitado no relevado. É por isso pontapé livre para o Moreirense na zona defensiva. Dificuldades físicas para Mateus Silva e por isso João Pinheiro, o árbitro do jogo, aproxima-se de Mateus Silva para perceber o que se passa com o lateral direito do Moreirense. Minuto 14 da primeira parte, Tomás da Cunha, com domínio total do Sporting de Braga até agora nesta partida. Sim, claramente, entrada muito autoritária por parte dos bracarenses e o Moreirense a cometer erros graves, que já ofereceram 2 golos, só um deles contou. O Braga, como habitualmente, explora bastante a largura com o Galeno, tem muitos movimentos para atacar a última linha do Moreirense e a equipa de Vasco Seabra vai tendo muitos problemas, também quando pretende construir. Em termos de sistema, Filipe Soares tem um duplo papel, ou seja, junta-se a Rafael Martins quando a equipa não tem bola, mas faz terceiro médio quando a equipa está a atacar. A verdade é que a equipa da casa ainda não conseguiu levar propriamente perigo para o outro lado e está com muitas dificuldades para construir de forma curta. Vasco Seabra, já se sabe, privilegia essa ligação desde trás, mas este relevado não está muito propício para esse tipo de jogo. Sem dúvida alguma, e o golo sofrido pelo Moreirense aos 6 minutos nasceu precisamente de uma perda de Fábio Pacheco à frente da área da equipa que hoje está a jogar em casa. Posse de bola para o Sporting de Braga, com guarda-redes Mateus a levantar para a zona do meio campo para João Novaes, tentou acesso a Galeno, cortou de cabeça Mateus Silva, a bola saiu pela linha lateral e por isso é lançamento para o Sporting de Braga. Galeno à entrada do meio campo contrário, à esquerda, lançou para Novaes, devolveu a Galeno, que já atrasou para Raul Silva. E o central esquerdino do Sporting de Braga colocou mais atrás em David Carmo. Este para o lado direito, bola para Turmena. O Sporting de Braga mais uma vez a jogar com 3 defesas centrais. Sequeira está de fora devido à lesão. Sai a jogar Raul Silva, bate longo da esquerda para o lado direito. Recepção por parte de Ricardo Gaio. Vai subindo no terreno de jogo. O Moreirense está organizado e por isso o Sporting de Braga é obrigado a circular. Bola com David Carmo em cima da linha divisória. Empurra para a esquerda. A bola para Raul Silva, na frente para Fran Sérgio, atrás para o João Novaes, estica para Galeno, é muito rápido, mas Teófilo já não consegue chegar a tempo de manter a bola dentro do campo junto à linha de fundo. Bem se esforçou, bem correu Galeno, passe de João Novaes a sair com força a mais na tentativa de chamar à linha de fundo Galeno. Pontapé de baliza para o Moreirense, começa a construir jogo logo a partir da sua área. O Moreirense, logo a partir do pontapé de baliza de Mateus Pazinato, tocou na direção de Ferraresi, que atrasou para o guarda-redes Mateus Pazinato. Bateu para Mateus Silva e depois cortou Galeno de cabeça. A bola sobrou para Alex Soares, que pontapeou diretamente contra a cobertura do estádio do Moreirense e por isso é lançamento de linha lateral para o Sporting Braga, à esquerda, à entrada do meio campo contrário, com Galeno a lançar para Abel Ruiz, agora Fran Sérgio, no centro para Ricardo Horta, cai, a bola sobra para Castro a virar a bola para o lado direito do ataque do Sporting Braga, Ricardo Gaio faz o cruzamento, pode ser o segundo, Castro de cabeça, golo! É o segundo! É do Braga! Marca André Castro! Gol! Do Braga!
Aos 17 minutos da primeira parte, o Braga aumenta a vantagem no marcador. Finalização de cabeça de Castro. 2-0 para o Braga, com dedicatória especial por parte de Castro. Excelente, Castro muito bem de cabeça numa bela jogada do Sporting de Braga, conquistar espaço, a conseguir ter bola, a rodar bola, e depois Ricardo Gaio, precioso na altura do cruzamento, grande assistência, bola cruzada da direita para o interior da área, onde Castro bem nas alturas de cabeça ganha o lance e faz 2-0 para o Braga. Segundo golo de Castro neste campeonato. Tomás da Cunha. O Sporting de Braga está a jogar muito esta noite. Moreirense muito permissivo do ponto de vista defensivo. Moreirense que até tem estado estável em termos exibicionais e de resultados. Por exemplo, ainda não perdeu para o campeonato sob o comando técnico de Vasco Seabra. É um início de jogo de sonho para o Sporting de Braga e catastrófico para o Moreirense. Mais uma vez muito permeável do ponto de vista defensivo. É Castro quem liberta a bola para o lado direito e depois a habitual precisão no cruzamento de Ricardo Gaio. Mais uma assistência para o ala direito do Sporting de Braga e depois Castro faz o passo para a direita e aparece na área para finalizar e Rosic fica outra vez a ver. Já tinha acontecido no lance do primeiro golo anulado ao Sporting de Braga e agora novamente. Mateus Silva também não muito bem na fotografia e agora com este 2-0 o cenário está muito favorável para a equipa de Carlos Carvalhal, que se calhar resolveu a questão logo neste início de jogo. Joga outra vez o Sporting Braga no ataque e depois Rosic a atrasar para o guarda-redes Mateus Pazinato, a pontapear longo e na frente vai apanhar o ponta-lança Rafael Martins em posição de fora de jogo, como eu dizia há pouco. Teófilo, a propósito da festa do 2-0 para o Braga, marcado por Castro, o médio do Sporting Braga formado no Futebol Clube do Porto, mostrou uma camisola, ele depois não mostrou o número para o lado da bancada onde nos encontramos, mas muito provavelmente um golo dedicado a Yuri Medeiros, que se lesionou de forma grave, como aqui já recordei. Confirmo. Sim, é isso, provavelmente. Ele foi ao banco, festa no banco, e depois pegou na camisola, mas terá tudo a ver então com o Yuri Medeiros, já confirmado pelo Tomás da Cunha. Bruno Teófilo, já regressamos a Moreira de Cónegos, fica a via aberta para este encontro. Regressamos ao Estádio do Dragão, João Ricardo Pater. Vai começar a segunda parte e há uma alteração no Rio Ave, Joaquim Jorge. Ficou no balneário o jogador Carlos Mané, entrou para esta segunda parte Francisco Geraldes, saiu o Rio Ave. Começa o segundo tempo no Estádio do Dragão e na segunda parte é o Rio Ave que vai atacar no sentido da baliza do centro comercial. Continua a chover na cidade do Porto, Joaquim Jorge. Chove e de vez em quando é puxada a vento, que neste caso irá beneficiar a equipa de Vila de Conde, que jogará com o vento pelas costas. Costa Monteiro, saída de Carlos Mané, entrada de Chico Geraldes. O que é que isto significa na equipa do Rio Ave? Olha, para já esta questão, eu penso que Mané e Filipe Augusto seriam em dúvida para esta partida, poderá passar também por aí, mas também poderá passar por uma decisão estratégica de Miguel Cardoso para esta partida. Mané estava fora de jogo, claramente, a equipa não conseguia estender-se. Geraldes, penso que, e vais-me ajudar depois, porque na televisão é impossível ver isso, penso que Geraldes vai caindo na meia direita, só que com tendência para refletir para o meio, dando assim maior liberdade, eventual maior liberdade ao lateral direito do Ivo Pinto. Poderá passar por aqui e também, obviamente, que Mané é com menos bola e Geraldes é um homem que tem bola, que tem posse, que faz temporização de jogo e também poderá passar aí esta ideia de Miguel Cardoso. Ataca ao Porto, vence por 1-0. A Corona joga a bola para a Manafá. A primeiros instantes da segunda parte, a Manafá procura a linha de fundo, fecha a porta muito bem. Fábio Coentrão. Impecável a meter o pé esquerdo, a tirar a bola pela lateral. Mais um lançamento para Corona colocar na área. Espera que subam Pep e Mbemba. Vai lançar longo para o interior da área do Rio Ave. Tecatito Corona. O Porto a vencer por 1-0. Gol de Luís Dias aos 44 minutos. Agora lançamento de Corona, bola para a área, corte de Ronan, a meias com companheiro de equipa. O árbitro assinalou uma falta ao ataque do Porto. Falta a Pep naquele duelo aéreo de gigantes, com Nuno Almeida a considerar que foi para lá da lei o central brasileiro. Kierzak para Borevkovic, o croata já jogou para o lado direito, grande passe de Ivo Pinto para Chico Geraldes. Braga é o terceiro, é do Sporting de Braga, desta vez marca Raul Silva aos 22 minutos da primeira parte. E o marcador já assinala, imagine-se, 3-0 para o Sporting Braga. Gol!
Braga! Jogada de insistência e depois Raul Silva fez um remate fortíssimo do pé esquerdo para o fundo da baliza de Mateus Pazinato e alargou a vantagem do Braga. Agora, Moreirense 0, Sporting de Braga 3. É demolidor o Braga esta noite em Moreira de Cónegos, mais uma vez mal a defesa do Moreirense, que agora tenta uma aproximação perigosa. Remate de Walterson a encontrar, no entanto, o corpo do lateral direito do Sporting de Braga. Esgaio, mais um cruzamento para a área do Sporting de Braga sobre o lado esquerdo do ataque do Moreirense, mas sem perigo. A bola perdeu-se do outro lado pela linha lateral. É reposição para o Sporting de Braga. Recorda-nos tempo e resultado, Bruno. Nesta altura, 24 minutos da primeira parte, o Sporting de Braga a golear em Moreira de Cónegos. Ganha já por 3-0. Há pouco o terceiro gol do Braga, com assinatura de Raul Silva. Vantagem por 3-0 em Moreira de Cónegos para a equipa do Sporting de Braga. Regressamos ao Estádio do Dragão. O Porto vence, mas pela margem mínima, 1-0, golo de Luís Dias, e aqui já estamos na segunda parte. Ataca o Porto, corta, Aderlan, insiste Marega, a bola para Taremi, atrás o de Borevkovic, para que é, Taremi ficou imóvel porque percebeu que estava adiantado em relação a Borevkovic, que era o último defensor da equipa Rio Ave. Impecável o croata a chegar primeiro que Taremi e a passar o perigo para a baliza do Rio Ave. E confirma-se, Manuel Costa Monteiro, aquela tua ideia com Chico Geraldes a jogar descaído pela direita, mas com ordem para viajar até ao corredor central. Sim, entra no meio. Digamos, o Rio Ave perde claramente na transição, com o Mané, mas ganha, na minha perspectiva, na capacidade de decisão, no critério e na rapidez de pensamento geral da equipa. Portanto, e isso vai permitir a subida de Ivo Pinto, já que não tem lá o ala direito a Mané. Remate de Gelson Dalla em arco, mas com a mira desafinada. Mas inteligência de Tarantini a perceber que estava longe da área para o cabeceamento, a pentear a bola para trás, onde apareceu Dalla a simular, a puxar para o pé direito, depois o remate em arco, a subir para lá da outra opção da baliza de Marchezinho. Pontapé de baliza para o Porto. Quer trabalhar ou estudar no Reino Unido? As regras para os cidadãos da União Europeia mudaram. Tem de satisfazer novos requisitos e solicitar online um visto antes de viajar. As pessoas elegíveis ao abrigo do EU Settlement Scheme não são afetadas. Saiba mais sobre o novo sistema de imigração com base em pontos do Reino Unido no site gov.uk/mudança para o Reino Unido. TSF Desporto. Em casa, no carro ou no estádio, você não dispensa o relato da rádio. É uma segunda-feira gorda de futebol da TSF. Estamos no Dragão, estamos em Moreira de Cónegos e, claro, vamos estar no estádio de Alvalade, no Sporting Porto, à derby, esta noite na antena da TSF. O António Botelho estará no relato da partida com reportagem de Ricardo Barras e os comentários do Bruno Dias e do João Nuno Coelho. Para já estamos no Dragão, o Porto bate o Rio Ave por 1-0, estamos na segunda parte e em Moreira de Cónegos o Braga vai vencendo por 3-0. Ainda na primeira parte, muito bem a equipa de Carlos Carvalhal. Atenção ao Porto, a atacar a Mateus Uribe, vai virar, puxar a agulha, vira a agulha para o lado direito, é para Wilson Manafá, apoio de Tecatito, Corona colava a linha, Manafá faz a voltar a Corona e coloca a bola junto à linha lateral do campo, a Corona joga curto para Sérgio Oliveira, a devolução para a Corona que bem jogado, entra na área, grande corte de Coentrão outra vez. Cumprimentam-se Coentrão e Tecatito, ambos a perceberem que foi tudo bem feito pelos dois jogadores. Melhor o mexicano na primeira fase, depois recompor-se Coentrão e a ceder pontapé de canto para o Porto. É o primeiro à direita, primeiro da segunda parte. 7 minutos no segundo tempo, vale a vantagem do Porto, vale o golo de Luís Dias aos 44 minutos na primeira parte. Canto de Sérgio Oliveira, corta de cabeça Ronan, a bola sai da área, veio para Luís Dias, o autor do golo, de muito longe, a atrasar para Marchezinho. A dar tempo para que Pepe e Mbemba regressem até a zona defensiva. Ainda assim, a Marchesina tentar um passe rasgado, quase que era interceptado por Francisco Geraldo. Arriscado este passe do internacional argentino. Ele que até joga bem com os pés, mas estava muito longe da baliza. De pronto também levantou o braço direito, percebendo que tinha errado. Pediu desculpa aos companheiros. Lançamento já escutado pela equipa do Rio Ave, bola para Borevkovic, adianta para Pelé, mais subido agora, parece na segunda parte Pelé, já não está tão junto aos defesas centrais Borevkovic e Aderlan Santos, bola de Kierzek para Pelé, dificuldade em segurar do médio defensivo, a bola sai pela linha lateral, o lançamento é para o Porto, já executado, a bola para Taremi, não perde tempo, corta Filipe Augusto. Mas há pouco ficou também evidente a dificuldade que é Zeca em jogar com os pés. Um passo de 10 metros a deixar Pelé, também ele, e
passa a redundância, em dificuldade para receber. Também com dificuldade a jogar com os pés Pelé. A bola para a Corona, embala a Corona perto da área, grande corte de Coentrão, a segunda vaga, a Sérgio Oliveira combina com o companheiro, bola para Marega, e Marega agora ali fez de parede. Mais uma vez, a entender que estaria em posição irregular, e segundo o assistente até estava, parou, ficou imóvel, mas a bola acabou por ir de encontro ao seu corpo, travou assim a jogada de ataque do Porto. Toque curto de Filipe Augusto, bola para Fábio Coentrão, a bola está na esquerda, a saída do meio campo da equipa do Rio Ave. Rio Ave a jogar aqui no Dragão com equipamento alternativo, joga praticamente com o equipamento número 1, que normalmente é utilizado pelo Borussia de Dortmund. Bola de Ivo Pinto para o ataque, corte de cabeça de Zaidu, a bola para Mateus Uribe e o atraso de muito longe de Uribe para Marchesín. Vai jogando pelo seguro o Porto, quando percebe que os caminhos estão fechados, opta por regressar atrás para voltar a construir. Rio Ave fez uma alteração, o intervalo ficou nos balneários. Carlos Mané subiu à equipa Chico Geraldes, ataca a equipa do Porto, ganha por 1-0, ataca pela direita com Tecatito Corona, viaja para trás, faz ali uma pequena rotunda, Corona, a marcação é de Filipe Augusto, mais uma volta de Corona e só foi o toque de Filipe Augusto. É porque Tecatito leva ao desespero os seus adversários. Ele esconde a bola autenticamente e depois Filipe Augusto a pontapear o pé direito mexicano, atirando com ele para o relevado livre para, claro, Sérgio Oliveira. 9 minutos, segunda parte, o Porto a vencer por 1-0 e a beneficiar aqui de um livre, lado direito, projeção do vértice já da área da equipa do Rio Ave para Sérgio Oliveira movimentar. Muita gente ali na cabeça da área. Sérgio Oliveira vai tentar colocar a bola em zona de conflito entre a linha defensiva do Rio Ave e o guarda-redes que é Zec. Olha para a área, Sérgio Oliveira está concentrado, apita Nuno Almeida, o árbitro da partida, autoriza a marcação do livre por parte de Sérgio Oliveira, pé direito de Sérgio Oliveira, bola em arco, corte de cabeça de Aderlan. E Nuno Almeida leva o apito à boca porque fica caído um jogador à entrada da área, parece-me ser Fábio Coentrão a queixar-se da cabeça. Nuno Almeida apita para que o jogo pare, mas não parece que vá assinalar qualquer infração, ou vai? Fábio Coentrão sofreu ali um toque e o árbitro marca a mesma falta, Joaquim Jorge. Primeiro deixou que a bola percorresse toda a largura do campo, depois optou então por apitar pontapé livre para que Ezek movimentar no limite da sua grande área. TSF, somos provavelmente a melhor rádio portuguesa, estamos com 10 minutos na segunda parte no estádio do Dragão, é o palco para este Porto Rio Ave, 16ª jornada, a penúltima da primeira volta do campeonato. O Porto vence por 1-0, mas o Rio Ave ataca com o Ronan, força a entrada, Ronan choca com Mbemba. Levou longe demais o esforço e depois foi de encontro a chancela de Mbemba. Grande passe de Sérgio Oliveira, guiado para Moussa Marega, enfrenta a Aderlan, a recepção não foi a melhor e mais uma vez isso foi fatal para Marega. Permitiu que a Aderlan metesse o pé direito, bola para fora, mas o Porto tem pressa em chegar ao segundo gol, já está novamente no ataque. Corona, Manafá, corta Filipe Augusto e depois Manafá puxa a camisola do camisola 5 do Rio Ave, Filipe Augusto. É resistente aquele equipamento do Rio Ave, a camisola foi puxada por Manafá depois de Filipe Augusto ter ganho a frente e por consequência a bola. Livre para Pavel Kieszek, experiente guarda-redes polaco da equipa de Vila do Conde, jogar a bola para o lado direito, a bola chega até Ivo Pinto, é o lateral da equipa do Rio Ave, da equipa agora orientada por Miguel Cardoso, terceiro técnico do Rio Ave esta época, começou a temporada com Mário Silva, depois Pedro Cunha, agora Miguel Cardoso, atenção ao Porto, ataca, entra na área do Rio Ave, a equipa do Porto, mas grande corte de Ivo Pinto, exatamente, muito bem no ombro a ombro. É muito rápido, perdeu na primeira fase do lance, depois da arrancada de Luís Dias, mas acabou por conseguir chegar à área a tempo de fechar a porta ao extremo do Futebol Clube do Porto. Coentrão, bola para Ronan, serve no meio Pelé, bem Pelé, virar para o lado direito para Ivo Pinto, tem uma autoestrada para percorrer, invade o meio campo da equipa do Futebol Clube do Porto, pode ir quase até a área do Porto, agora sai ao caminho de Zaidu, mete na área para Ronan, a recepção de Ronan, o desvio e a bola não entra por sorte para o Porto, é canto. Tentou servir de cabeça Gelson Dalla, Ronan David a cabecear a bola, mas pelo meio a encontrar o pé direito de Chancel Mbemba, a bola caprichosamente e com Marchesín a fazer o movimento contrário, foi na direção da baliza, passou muito perto do poste direito, esteve à vista o gol do empate. Não foi autogolo porque não calhou. Muita sorte agora para a equipa do Futebol Clube do Porto. Esteve o Rio Ave perto de empatar, pontapé de canto para Filipe Augusto. Estamos agora já com 9 minutos, já com 14 minutos na segunda parte.
com a equipa do Porto a vencer por 1-0, pontapé de canto, Filipe Augusto, de pé esquerdo, a bater largo na área, há um toque de cabeça de Gelson Dalla, depois tenta sair rápido, Corona não consegue, corta Pelé, vira para Chico Geraldes, Chico Geraldes vem para trás, Francisco Geraldes, o jogador formado no Sporting, viaja muito para trás, sofre ali um toque, Geraldes. Percebeu que não tinha espaço para rodar, deixou-se cair perante a proximidade de Pep, de pronto Nuno Almeida apitou livre para o Rio Ave. Estamos muito perto de termos 1 hora de jogo no Estádio do Dragão, ou seja, perto de atingirmos os 15 minutos na segunda parte. Bola para Kieszek, à vontade na área, Kieszek a entregar rasteiro para Filipe Augusto, movimenta para Aderlan Santos, 2 toques na bola do central brasileiro, picar para Gelson Dalla, grande corte de Mbemba, Imperial, a bola para Corona, cruzamento, muito chegada a Kieszek, que agarra. Tentou meter a bola cortada para chegar até Taremi, mas meteu mal o pé, a bola foi na direção de Kieszek. Mais uma bola para Ivo Pinto, dá para Filipe Augusto, a bola vai para o lado direito ainda para Ivo Pinto, novamente para Filipe Augusto, tudo isto à saída do meio campo da equipa do Rio Ave, no corredor central, quem vem buscar ali a bola agora é Tarantini, o capitão da equipa de Vila do Conde, a bola para o lado direito, para Borevkovic, solta a bola no corredor central, para Pelé, está no grande círculo, Pelé no miolo do terreno, Pelé jogou a bola para o lado esquerdo para Gelson Dalla, o angolano vem mais para dentro e joga a bola para o lado direito, bem jogado pelo Rio Ave, a bola para Ivo Pinto, pode cruzar dali, Ivo Pinto não tirou o cruzamento, preferiu jogar para trás para Filipe Augusto, é o Rio Ave que agora tem bola, Filipe Augusto com Borevkovic, a bola passa praticamente por todos os jogadores da equipa de Vila do Conde, Pelé a libertar para Aderlan, entra no meio campo da equipa do Porto, investida do central, Aderlan, mau passe de Aderlan, corta a Corona e depois corta com o braço, pareceu-me Gelson Dalla. Fiquei com a mesma impressão. Nuno Almeida também vai apenas deixar que a bola corra porque está na posse da equipa do Porto, estava com o apito na boca de sobreaviso. Zaidu para Mateus Uribe, 1 hora de jogo no Estádio do Dragão, o Porto vence por 1-0, o gol foi apontado por Luís Dias a fechar a primeira parte, falta sobre Moussa Marega. Pressão muito forte de Aderlan sobre o maliano, ponta para a marca do pontapé livre, Nuno Almeida não concorda, Aderlan leva as mãos à cabeça. Livre já batido, bola para o lado direito para Corona, pode combinar com o Manafá, cruzamento de Corona, a bola com muita força a sobrevoar a área do Rio Ave, ainda aparece Zaidu do lado contrário, a tocar a bola para Luís Dias, este mais para trás, para Mateus Uribe, compatriota de Luís Dias, cruzamento para a área, Corona, desviou, pode ser o golo, Marega, rematou, não acertou na bola, não acerta na bola, ou, na melhor das hipóteses, acerta nas orelhas da bola. Ficou a ideia que falhou as 2 vezes. Tentou dominar no peito, não conseguiu fazê-lo de forma eficaz. A bola saltitou à sua frente, depois também não conseguiu encher o pé. É uma grande oportunidade desperdiçada pelo maliano. Não está feliz neste encontro com o Rio Ave. Mais uma excelente oportunidade para Moussa Marega tranquilizar os adeptos do Porto e fazer o segundo golo e fazer com que a equipa do Porto fique com uma vantagem relativamente confortável, pelo menos uma almofada de 2 golos. Costa Monteiro, o Porto tem desperdiçado muito esta noite no Estádio do Dragão. E há pouco o Rio Ave quase que empatava naquela que podia ser um autogol do Mbemba. Uma segunda parte diferente, um Rio Ave claramente mais estendido no terreno. A entrada de Geraldes teve essa intenção também. E repara, o Rio Ave nestes primeiros 15 minutos já se aproximou 2 vezes da grande área do Porto para ir um remate de Dalla para fora e esta aproximação em que apareceu Mbemba a tirar da grande área e para canto. Digamos a estratégia de segundo penso, ou segundo penso ler o pensamento de Miguel Cardoso, seria aguentar na primeira parte e depois libertar-se na segunda parte. É isso de certa forma que está a acontecer. Aparece Geraldes entre a pala direita, mas a apoiar claramente no meio campo. Digamos, é mais um homem no meio campo da equipa do Rio Ave, uma equipa de pressão mais alta agora, digamos, neutralizar a saída do Porto. Não fez isso durante toda a primeira parte e nota-se claramente um estender ofensivo de Ivo Pinto, também com o apoio de Filipe Augusto, dominar bem ali na ala direita. Claramente um Rio Ave mais incómodo nesta segunda parte, mas deixa-me salientar, digamos, a má noite, quer de Marega, este desastrado, quer o Taremi. Olha, atenção ao Porto a atacar, Luís Dias, está na entrada da área, mas domina ali a bola com o braço, Luís Dias. E agora desentende-se também com Filipe Augusto, no início do lance Luís Dias tentava combinar precisamente com Marega, não encontrou Maliano, a bola foi despachada por um jogador do Rio Ave contra o corpo do extremo colombiano, depois terá dominado com o braço, foi esse o entendimento de Nuno Almeida. Bola em Pelé. Livre já marcado por Chico Geraldes, a bola para Pelé, agora para o lado direito e Ivo Pinto não consegue ali passar por Zaidu, mas ainda ganha lançamento de linha lateral.
Zaidu não concorda, vai ali com a bola, evita também que o Rio Ave a coloque em movimento rapidamente. Agora terá certamente mais pressa do que na primeira parte este Rio Ave, porque está em desvantagem. 18 minutos no segundo. Ui, que pormenor agora de Chico Geraldes a Zidane. Nem mais. A rodopiar e passar os dois pés, a pentear com os dois pés por cima da bola, a rodopiar ao mesmo tempo. Muito bonito este gesto técnico de Francisco Geraldes. Ataca o Rio Ave, mais uma investida de Aderlan Santos, bola para Coentrão, Coentrão liberta para Gelson Dalla, procura o corredor central, ganhou, Gelson Dalla, um remate rasteiro para a defesa fácil de Marchesin. Mas é um excelente trabalho do Anglano. Primeiro de calcanhar simulou o passe para Coentrão, depois o drible sobre o segundo adversário, o remate saiu na direção do tranquilo Marchesin. À vontade, o guarda-redes argentino do Porto joga para fora da área para Mbemba, bola para Manafá, Sérgio Oliveira, o Porto tenta sair, o Rio Ave pressiona e corta Coentrão para fora. Muito eficaz em termos defensivos, Fábio Coentrão. Pode não ter o fulgor de outrora, mas tem todo o conhecimento que é necessário para ir fechando o corredor à equipa portista. Tal e qual, conhece todos os atalhos do jogo, não vai só pela autoestrada, conhece aquelas estradas nacionais e mesmo estradas regionais, é isso mesmo. E portanto conhece o jogo todo. Bola para Mbemba para o lado direito, para Manafá, a entrada do meio campo da equipa do Rio Ave, joga bem, é para dentro, é para Corona, o passe, Corona corta no sítio certo. Aderlan. Novamente tentativa de ligação com a Marega, também Taremi por perto, mas muito bem Aderlan a meter o pé direito e depois ganha falta a equipa do Rio Ave. Aconselha Nuno Almeida alguma calma aos jogadores do Porto, nomeadamente a Manafá. É isso, ficou ali no limite do cartão amarelo, Wilson Manafá. Na próxima jornada, recordo que a equipa do Futebol Clube do Porto joga no Jamor, frente ao Belenenses SAD, jogo na quinta-feira, esse Belenenses SAD Futebol Clube do Porto. O Rio Ave joga na sexta-feira, em Vila do Conde, frente ao Nacional da Madeira. Parece-me que Evanilson vai ser chamado ao jogo por Sérgio Conceição daqui a instantes. Ganha Zaidu, bola para Uribe. Para o lado esquerdo para Luís Dias, joga para trás para Pepe liberta para o corredor central, onde Mateus Uribe devolve a bola ao capitão da equipa Pepe, toca para o lado direito para Mbemba, tudo à direita na direção de Wilson Manafá, vai mexer também Miguel Cardoso na equipa do Rio Ave, vai entrar Guga, antigo jogador do Famalicão, jogador da formação do Benfica, teve lesões muito graves, prometeu imenso este médio, mas depois teve duas lesões gravíssimas e agora tenta recuperar terreno, não foi muito utilizado em Famalicão, tenta ganhar espaço em Vila do Conde, mas é Costa Monteiro um médio tecnicamente bastante evoluído. Ele vai entrar para o lugar de Filipe Augusto. Pois, não arriscou muito. Miguel Cardoso, Pelé tem sido um elemento fundamental ali à frente dos centrais. Terá que o médio, por outro, Filipe Augusto tenha testado muito bem até esta altura. Digamos, não desmonta o triângulo do meio campo, triângulo que passa no C4, agora com Geraldes, que vai para aquela zona, fugindo da aula para a zona central. Penso que é uma segunda parte claramente equilibrada, muito equilibrada até. Digamos, o predomínio do Porto da primeira parte esvaiu-se completamente. Digamos agora que e o Porto tem uma marca. E no Porto entra... no Porto, porque vai entrar Evanilson. Vamos ver a quem é que vai sair, é Marega. Exatamente. Era previsível, Marega tem estado muito mal hoje. Desastrado. Marega, quando é um jogo de feição, no futebol mais vertical, procura as costas adversárias, Marega é potente e é claramente indispensável e fundamental. Quando está apertado nos defesas contrários, digamos, o critério de passe, o critério de pensamento, digamos, Marega falha claramente. E nesta partida, além de ter falhado um ou dois golos na grande área, muitas imprecisões de passe. Uma noite para esquecer para Marega, entra Evanilson, vamos ver o que é que dá ao brasileiro. E nestas substituições, João, houve tempo também para fair play. Fábio Coentrão aproveitou para beber um pouco de água. Como tinha o banco do Porto mais próximo, foi ali pedir a Sérgio Conceição uma garrafita que este rapidamente se deu. Já foram tensas as relações de Fábio Coentrão com a estrutura do Futebol Clube do Porto, mas os anos, Costa Monteiro, também ajudam a que as coisas passem e fiquem mais serenas, e ainda bem. Sim, claro, a idade vai passando, as emoções vão estabilizando. E tudo passa no futebol, são coisas que aparecem, digamos, no decorrer e na pressão dos jogos. Por vezes isso é natural,
Olha o Porto, atenção, pode marcar o Porto. Corona no cruzamento, corte de Pelé e havia fora de jogo. Peço desculpa, Costa Monteiro, de interromper, mas havia uma jogada iminente de golo para a equipa do Porto, só que estava em posição irregular. Tecatito Corona, podes concluir? É claro, e portanto a pressão dos jogos também e a rivalidade das equipas Coentram é muito, digamos, identificado com os rivais de Lisboa, como é evidente. Portanto, isso vem sempre ao de lume quando as equipas se defrontam e quando há jogos decisivos onde Fábio Coentram está em jogo. Mas claramente é um jogador claramente mais estabilizado e emocionalmente mais estabilizado. Eu penso que Fábio Coentram poderá ter passado ao largo de uma melhor carreira se psicologicamente fosse um jogador mais estabilizado e emotivamente menos intenso. Ele que não há muito tempo quanto isso, não foi assim há tanto tempo atrás, esteve para ser jogador do Porto, mas isso é outra história. Bola para Mateus Uribe, vira para o lado esquerdo, para Zaidu, avança no terreno, há um corte muito bem executado por Ivo Pinto, passa muito bem, Ivo Pinto está a fazer um grande jogo, o lateral direito da equipa do Rio Ave, lá vai Ivo Pinto, uma locomotiva ali pela direita, sofre falta Ivo Pinto. Só em falta travaram mais uma cavalgada de Ivo Pinto. Primeiro recuperou a bola, depois sozinho contra dois jogadores do Porto, investiu pelo corredor, foi travado já no prolongamento da linha limite da área à direita, da forma como sobe a equipa Rio Ave, ganha assim um pontapé livre. Já lá vão também os jogadores mais altos da formação de Miguel Cardoso. É um livre perigoso. Vamos a este livre e depois vamos dar um salto ao Alvalade, porque penso que já há, ou pode haver novidades relativamente aos 11 iniciais de Sporting e Benfica, mas para já este livre favorável à equipa do Rio Ave, lado direito, para ser batido por quem? Guga? Parece-me ele. É Guga a movimentar a bola na área, corte de cabeça de Pepe e vai dar canto para o Rio Ave. Já não está lá o homem das bolas paradas, Filipe Augusto, por isso o Guga assume esse protagonismo. É ele também que vai bater este pontapé de canto na esquerda do ataque. Foi Pep quem limpou pela linha final. Vamos então ao canto para depois darmos o salto a Alvalade para a equipa de reportagem da TSF que está em Alvalade trazer os 11 iniciais de Sporting e Benfica para o derby, que se joga a partir das 9h30 da noite, com ampla cobertura na TSF, a canto de Guga, a bola para o segundo posto, há um cabeceamento e tira Mateus Uribe e é novo canto. Novo canto agora do lado contrário, o cabeceamento é de Aderlan, não levava à direção da baliza, mas poderia encontrar Gelson Dalla em boa posição para emendar. Valeu Uribe, atento a tirar a bola pela linha final. Terceiro pontapé de canto, não, terceiro cruzamento, que pode ser de Guga, teve o livre, o canto e agora novo canto do lado contrário. Bola extra para Guga. Bola no quarto de círculo, muita gente do Rio Ave na área do Porto, muita gente alta da equipa de Vila do Conde, bola sai baixa, mas há um desvio ao primeiro poste por parte de Tarantino e fica a pedir novo canto, mas o árbitro não atende, dá apenas pontapé de baliza para Marchesino. E por isso o desvio entre... Vamos então até ao estádio de Alvalade para conhecer os 11, primeira passagem por Alvalade para conhecer os 11 de Sporting e Benfica para o derby de Lisboa. António Botelho. Sem novidades no Sporting, mas com uma grande novidade no Benfica. Vlaco Dimos está de regresso e vai jogar na baliza e o Benfica apresenta 3 centrais esta noite em Alvalade. Já vamos ao 11 das Águias, começando com o 11 do Sporting, que tem António Adane na baliza, depois Luís Neto, Coates e Fedal são os centrais, nas alas Nuno Mendes e Pedro Porro, no meio campo Mateus Nunes e João Mário, no ataque Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Tiago Tomás. Atenção que João Palhinha está no banco de suplentes. Quanto ao Benfica, tem na baliza Odisseias Vlaco Dimos, recuperou à última hora de Covid-19, depois 3 centrais, Otamendi, Jardel e Vertonghen. Nas alas Gilberto e Grimaldo, meio campo com Weigl e Pizzi na zona central, nas alas Franco Servi e Rafa Silva e apenas um ponta de lança, Darwin Núñez. O jogo vai começar às 9h30 e tem arbitragem de Artur Soares Dias, nesta altura chave em Alvalade. O relato é de António Botelho para este derby de Lisboa entre Sporting e Benfica, reportagem de Ricardo Barras. Regressamos a Alvalade daqui a pouco. Para já vamos até a Moreira de Cónegos. Bruno Cabral, estamos a aproximar-nos do intervalo deste jogo entre Moreirense e Sporting de Braga. O árbitro da partida, João Pinheiro, deu 2 minutos de compensação, tempo que já está esgotado, ainda assim há tempo para um pontapé de canto para o Moreirense. A bola sobra para a entrada da área, remate de Abdu Conté Teófilo, diretamente para fora do estádio. Muita vontade a mais, pontaria a menos, um remate desastrado que assinala o final da primeira parte.
Intervalo em Moreira de Cónegos com vantagem expressiva, clara por parte do Sporting de Braga, que em tempo de descanso bate o Moreirense por 3-0. Moreirense que durante a primeira parte não criou qualquer situação de perigo junto à baliza de Mateus. De resto, esteve mais perto o Sporting de Braga de aumentar a vantagem para 4-0, há pouco numa jogada individual de Galeno, do que propriamente o Moreirense de reduzir a desvantagem no marcador. Intervalo em Moreira de Cónegos. Tomás da Cunha, depois de uma primeira parte em que o Sporting de Braga resolveu a questão logo nos primeiros 22 minutos de jogo. Nesse período, o Sporting de Braga já vencia com 3-0. E depois disso tivemos um jogo bastante calmo, diga-se. O Moreirense teve mais posse de bola, mas foi cometendo aqui e ali algumas perdas de bola no início da construção. O Braga esteve sempre tranquilo do ponto de vista defensivo, com o bloco subido, não deixou que o Moreirense tivesse ameaças à baliza de Mateus e, como disseste, houve também aquela ocasião para Galeno no finalzinho da primeira parte. De resto, do lado do Moreirense, quando Filipe Soares tentou pegar na construção, houve alguma capacidade para pensar o jogo. Ian Mateus, desde a direita, também foi oferecendo alguma irreverência, mas pouco para a equipa de Vasco Seabra, que já estava praticamente condenada com aquele início de jogo catastrófico, com erros individuais de Fábio Pacheco, de Filipe Soares e muita descoordenação defensiva. Intervalo em Moreira de Cónegos, o Sporting de Braga a ganhar por 3-0. Recordo, francês. Olha o Porto, pode marcar o Porto, bate golo! Porto! Medi! Taremi! Gol! Faz o segundo da equipa do Porto. Mais uma batata. Aqui de cima parecia-me de Taremi, mas não é. É de Evanilson. 2-0. Mas, João, não te enganaste por muito, porque 70% do golo é mesmo de Medi Taremi, é ele que chega primeiro, que aqui é Zek, faz o passo atrasado para Evanilson a empurrar para a baliza deserta. O Porto faz o segundo, 1 minuto depois de Marchesín ter evitado a igualdade num remate perigoso de Gelson Dal. Esteve à vista o golo do empate e no lance a seguir o Porto faz 2-0 por Evanilson e agora entra Filipe Anderson, não é? Entra Anderson Cruz na equipa do Rio Ave. É isso. Saiu, vamos tentar perceber, penso que Ronan David, portanto é a troca de avançado. É a estreia deste jovem jogador vindo do Bolívar, da Bolívia, ele que passou pelas camadas jovens do Varzim. Quem é que sai? Sai Ronan David. Saída do ponta de lança Ronan e entrada de Anderson no Rio Ave. E agora o Porto, Costa Monteiro, a vencer por 2-0, mas no lance anterior o Rio Ave quase que empatava. Sim, o Rio Ave é mais perigoso na segunda parte. Digamos, criou as melhores ocasiões da segunda parte. Ronan aos 57 minutos, quando aparece Mbemba a cortar para canto, e depois, logo a seguir, agora, Dala aos 73 minutos, antes do gol do Porto, poderia ter faturado. O Porto inofensivo em termos de atacantes. Na segunda parte dava a ideia que era um Porto em perto, ou se quiser, um Porto em controle, para ser mais preciso, e a repetir-se um pouco a leitura e o jogo de Barcelos. Recordas-te da segunda parte, o Porto estava mais em controle na segunda parte, o Gil Vicente estava a ameaçar e depois o Porto por Taremi faz o segundo gol e descansa. Uma boa segunda parte da equipe do Rio Ave, mais próximo daquilo que é o ADN de Miguel Cardoso, mas o Porto, a primeira vez que aparece Taremi no jogo, em qualidade, faz a diferença e faz a ciência para Evanilson. Resultado natural, face àquilo que foi a primeira parte da equipe do Porto. Vai haver canto para a equipa do Futebol Clube do Porto, o lado esquerdo do ataque azul e branco para Sérgio Oliveira movimentar. E 3 jogadores prontos para entrar, Nanu, Gruitch e Fábio Vieira na equipa do Porto. Pontapé de canto para Sérgio Oliveira, pé direito, Sérgio Oliveira, bola em arco, que é Zeca com os punhos a afastar.
chegar mais alto do que Pep, que por pouco falhou a bola a afastar o perigo, tenta ser o Rio Ave. Guga, bola para Chico Geraldes, contra-ataque do Rio Ave, a condução de Francisco Geraldes, espera, Chico Geraldes agora já tem a marcação de 2 adversários e o Rio Ave tem que partir para ataque organizado. Demorou muito a escolher o que fazer, tinha 3 jogadores para colocar a bola, não arriscou o passe, nem com o pé esquerdo nem com o direito, perdeu-se uma jogada de ataque e agora sofre ali uma falta. Falta sobre Francisco Geraldes, o jogo a prosseguir e nova falta. Agora de Luís Dias sobre Anderson. Vai ser assinalada essa infração, mas puxou a fita atrás no Almeida, foi ao bolso, tirou cartolina amarela para o outro colombiano da formação do Futebol Clube do Porto. Uma entrada muito dura de Uribe sobre Chico Geraldes. Resulta daqui um livre para ser batido por Guga, mas o Rio Ave melhor. Na segunda parte, em termos práticos, pelo menos até agora, o resultado é o mesmo. O Rio Ave sofreu um gol na primeira parte, sofre um gol também na segunda parte, ainda não conseguiu marcar, mas dá uma imagem diferente da equipa neste segundo tempo. Afasta-se Guga, não se afasta, fica lá para a marcação da falta. Também lá está Francisco Geraldes. Fábio Coentrão vai para a cabeça da área do Futebol Clube do Porto. O livre vai ser batido por Guga, também se afasta Francisco Geraldes, está mesmo camisola 16. Subiram os centrais. Guga para bater este livre. Indicações de Miguel Cardoso para Guga, olha para o banco Guga, vai partir para a bola, tira cruzamento, de pé direito, bola em arco, corte de Pepe, o remate e tira outra vez Pepe. Está em todo lado o Pepe, duelo de trintões, ganhou de cabeça Pepe, Tarantini tentou remate, ressaca, mas Pepe impediu que a bola fosse na direção pretendida. 3 alterações no Porto. Entradas de Nanu, Gruites e Fábio Vieira, vamos aguardar para perceber quem serão os jogadores a saírem. Taremi é um deles. Taremi sai. Taremi sai. É também já a fase de gestão do Porto, tem um calendário apertadíssimo nesta fase da temporada. E vamos ver quem sai mais. Vai ali Zaidu. Confortar Taremi. Sai Zaidu também. Zaidu. Portanto, Taremi, Zaidu e falta um. Falta talvez o Uribe. Ele tem cartão amarelo, vamos ver. O Zaidu está ali, a não acreditar que é ele, mas que é mesmo. A placa 12 subiu. Exatamente. Portanto, será mesmo Zaidu, não há dúvida. Vão entrar Nanu, Marco Gruites e Fábio Vieira. E Tecatito. Já sai Marco Gruites e sai também Corona. Exatamente. Confirmadas as alterações, saídas então de Taremi, Zaidu e Tecatito Corona, entradas de Nanu, Gruites e Fábio Vieira para os últimos 10 minutos desta partida. Há lançamento da linha lateral para Ivo Pinto. O Rio Ave ainda não atirou a toalha ao chão, procura marcar um golo que permita à equipa ainda discutir o resultado. Agora uma tripla alteração na equipa do Futebol Clube do Porto. Costa Monteiro já vai comentar estas 3 substituições de uma assentada na equipa liderada por Sérgio Conceição. Saídas de Corona, Taremi e Zaidu. Entradas de Marco Gruites, Nanu e Fábio Vieira. E Costa Monteiro, o que é que isto significa? É habitual em Sérgio Conceição, quando está a ganhar por 2-0, com alguma vantagem no frente da partida, altera-se o seu formato geométrico. Passa no 4-4-2 habitual, 4-3-3, admito eu, troca 2 posições diretas, Nanu por Zaidu, tira Fábio Vieira por Corona, vai jogar na direita, penso eu, e há aqui de facto um passo atrás, digamos assim, para transformar o 4-2 em 4-3-3, ou seja, tira um ponta de lança Taremi e põe Gruites, digamos, com maior alavanca defensiva. Acho que é claramente para controlar o jogo, para agarrar o resultado também, passa claramente para um formato diferente, 4-4-2, 4-3-3, e digamos maior propensão, não diria defensiva, mas de controle do jogo. E Manafá vai para o lado esquerdo da defesa do Futebol Clube do Porto. Olhe para o relógio, 82 minutos cravados no cronómetro TSF e no placar lá está Porto 2, golos de Luís Dias e Evan Nilsson. Pode ver os golos no site da TSF. Rio Ave 0. Está aberto o concurso para a Marinha. Tu podes ser um de nós. Sabe mais em marinha.pt. TSF Desporto. Estamos ao estádio do Dragão. Porto vence por 2-0, agora mais tranquila naturalmente a equipa do Futebol Clube do Porto. Também estamos já na reta final da partida, 82 minutos, e tudo indica que o Porto vai ganhar este jogo e Costa Monteiro vai ficar à espera do resultado que sair do derby. Sim, vai ficar de cadeirinha, à espera de qualquer resultado. É uma jornada importante para os 3.
para o Sporting, mais para o Benfica, claro, e para o Porto, seja qual for o resultado, nunca ficar a perder, acreditar a moeda ao bar, se quer empates, vitória de um ou do outro, mas isso... O Benfica entra em Alvalade a 5 pontos do Futebol Clube do Porto e com a possibilidade de ficar, se perder o jogo, ficar a 9 do Sporting. É uma situação com o Benfica ali um bocadinho encostado às cordas em Alvalade. Sim, e o Braga atrás, o Braga nos calcanhares. Portanto, o Braga está a ganhar por 3-0, creio eu. Irá ficar com 33 pontos. E, portanto, fica ali um bocado apertado. Em igualdade pontual. Exatamente, e portanto o Braga fica apertado. Fica em igualdade pontual com o Benfica. E, portanto, aqui é um jogo decisivo, creio que para o Benfica esta partida. Digamos que não é da minha área, não será da minha área, porque não é o jogo que vou comentar, mas penso que será um resultado em que o Benfica terá quase que obrigatoriamente de vencer. Porque era importante para o Porto, não só pelos pontos, mas fundamentalmente uma vitória do Benfica iria permitir que esta cadência vitoriosa do Sporting pudesse ser quebrada. Isso é muito importante das equipas, que esta cadência vitoriosa, este lastro vitorioso do Sporting possa eventualmente ser quebrado para ver se a equipa quebra ou não. E acho que era importante também para o Porto e para o Benfica esta vitória. Mas obviamente isso são contas de outro resultado e são contas do Bruno Dias. E do João Nuno Coelho, que vou estar nos comentários do derby em Alvalade, com o relato do António Botelho e a reportagem do Ricardo Barras, a coordenação em estúdio hoje do Tiago Santos, bola para Chico Geraldes. Chico Geraldes viajou aqui mais para o lado esquerdo, agora com estas modificações na equipa do Rio Ave, passo longo de Pelé, mas a bola chega de graça, Marchezinho. Entretanto, Miguel Cardoso tem já duas alterações, as últimas para efetuar entradas de Pedro Amaral e Ryotaro Meshino. Resta saber quais os jogadores a saírem. Deixa-me também dar aqui uma pequena chega a essas contas do campeonato. À entrada da ronda 16, na época passada, o Porto era segundo a 4 pontos do líder, o Benfica na altura, e acabou em primeiro com 5 pontos de avanço. Porto que procura aqui aquela que será a 12ª vitória no campeonato em 16 jornadas, ou seja, só em 4 jornadas é que o Porto não ganhou. Há 2 jornadas em que empata e 2 jornadas em que perde. Dupla alteração agora no Rio Ave. Saída de Fábio Coentrão, entrada de Pedro Amaral e sai também o capitão Tarantini, ele que hoje fez o jogo 430 com a camisola do Rio Ave para a entrada do nipónico Ryotaro Meshino. Mas agora penso que já é muito tarde, estamos a 5 minutos dos 90. Eventualmente já mais gestão. O Porto tem ainda 3 jogadores sem aquecimento. Miguel Cardoso, tudo indica que se vai estrear com uma derrota. O jogo também era de grau de dificuldade muito elevado. Na próxima jornada, aí sim um jogo que o Rio Ave terá que vencer em casa frente ao Nacional da Madeira. Atenção ao Rio Ave ainda a atacar. Bola na área com Anderson, na área do Porto. Bola para o lado direito para Ivo Pinto. Jogou muito bem este lateral direito da equipa do Rio Ave. Depois Guga e Marco Gruitch a ceder pontapé de canto. 2 jogadores lançados nesta segunda parte, Guga e Gruitch. O último a tocar foi do Porto. Canto à direita, é Guga quem vai bater. É o homem da bola parada. Desde que entrou, tudo que é bola parada na equipa do Rio Ave tem a assinatura de Guga. Ele o Rio Ave tem mais cantos que o Porto, 6 contra 5. Prepara-se para bater mais este pontapé de canto para a equipa orientada agora por Miguel Cardoso. Olha para a área, Guga tem lá 4 homens com a camisola do Rio Ave, bola colocada muito ao segundo poste, ainda a sobrar para um homem do Rio Ave, cruzamento, e vai ganhar o quê? Não ganha nada, bola na linha de fundo, é Pedro Amaral, ganha sim, pontapé de canto. A bola ficou prensada, ganhou o efeito do caprichoso e ao bater no relvado dirigiu-se para a linha final, tentou ainda Mbemba evitar novo canto, o 7º para o Rio Ave, este novamente à esquerda. 4 minutos para os 90. Porto 2, Rio Ave 0, golos de Luís Dias e Evan Nilsson. Pontapé de canto para Guga, levanta Guga, segundo poste, há um desvio de cabeça e depois Fábio Vieira a bater de qualquer maneira. Sem complicar, o cabeceamento foi de Aderlan, não levou a direção da baliza, sobrou para Fábio Vieira, ajeitou com o pé esquerdo e despachou para o meio campo contrário. Atraso para Kierzek. Para fora da área, Kierzek para Ivo Pinto, ainda para Kierzek, guarda-redes da equipa do Rio Ave, a colocar uma bola tensa na frente para Anderson para o corredor central, é para Guga. Rio Ave agora tem ali mais gente que trata melhor a bola. Vem a bola para Pedro Amaral, joga para trás, para Pelé. Jogadores como Guga, Chico Geraldes, são jogadores que tratam melhor a bola. Atenção ao Rio Ave, com Pedro Amaral, o cruzamento é perigoso, corta Pepe outra vez.
É um lance todo ele construído em velocidade. Meshino serviu Pedro Amaral, tentava encontrar Gelson Dalla. Uma vez mais, Imperial. Pepe a ceder canto, vem Lume para o jogo. Grande jogo de Pepe. Sem dúvida. Em todo o lado, este central de quase 38 anos é a voz de comando do Porto e percebe-se porquê. Sai Sérgio Oliveira e entra Mamadou Lume. É a última troca no Porto. Ele teve aquele desaguisado com Pepe em Faro, já no final da partida. E poderá ser uma substituição simbólica também para dizer com esta substituição, Conceição, que está tudo bem no balneário do campeão nacional. Lá vai o senegalês Mamadou Lume, recebe ali uma palmada de Marchesin. Pontapé de canto para Guga movimentar. Sérgio Oliveira fica ali a assistir. Guga a tirar cruzamento ao segundo poste para Anderson. A morte de Anderson e quem tira é Evanilson. A funcionar como um defesa, Evanilson de pé direito a retirar a bola da zona de perigo, mas o Rio Ave carrega. Carrega por intermédio de Guga, coloca para Meshino, outro jogador que tem boa técnica, Meshino, japonês, para Pedro Tomás, ainda para Pedro Amaral, a jogar a bola para Meshino para o corredor central, para o remate de longe, mas fora do alto. Remate de um dos melhores do encontro por parte do Rio Ave, Ivo Pinto, de esquerda sobre a esquerda, a tentar a sua sorte, mas a não conseguir encontrar a baliza de Marchesin. O Ivo Pinto agora a fazer de lateral esquerdo. Ele tinha subido à área, regressa agora à direita, mas tinha subido à área, estava momentaneamente aqui à esquerda. A bola veio ter com ele, não se fez jogado. Agora regressa à direita porque do lado contrário está Pedro Amaral. O jogo caminha para o fim. Porto com os 3 pontos no bolso. Vai aumentar a vantagem provisoriamente para o Benfica. Porto vai fazer 38 pontos, o Benfica tem 33. Ficam 5 pontos de vantagem com o Benfica a entrar no derby pressionado. Atenção, Evanilson a fugir a Aderlan. Cruzamento de Evanilson, fecha a Aderlan e é canto para o Porto. Canto para o Porto à esquerda, na área estava Mamadou Lume. Na posição de ponta de lança, o canto agora vai ser cobrado por Fábio Vieira. Não tem pressa, o jovem jogador da equipa portista daqui a pouco vai subir a placa com o tempo de compensação. Pontapé de canto para Fábio Vieira. 2-0 ganha o Porto, golos de Luís Dias e Evanilson. Vitória da equipa do Porto não merece qualquer tipo de contestação e 3 minutos de tempo extra dá ao árbitro Nuno Almeida, mas a segunda parte do Rio Ave foi melhor que a primeira. Deu outro tipo de réplica ao Porto nesta segunda parte. A equipa de Vila do Conde na primeira parte quase se limitou a defender. Pontapé de canto, bola batida, atira Gelson Dalla. A bola fica na posse da equipa do Rio Ave em contra-ataque por intermédio de Meshino. O japonês dá para trás para Pelé. Pelé joga à esquerda. A bola para Francisco Geraldes. Desmarca-se Meshino. Chico Geraldes movimenta para o outro lado do campo. A bola para Borevkovic. E este toca no corredor central. Novamente para Francisco Geraldes, o médio formado do Sporting, a soltar a bola para Pelé. Pelé diante de Marco Grujic. O Porto a vencer por 2-0 no estádio do Dragão e a pressionar também a equipa do Benfica e também o Sporting. A bola para Meshino, o remate Meshino contra Mbemba. A bola vai sair pela linha final, não sai porque vai ali evitar que a bola saia Luís Dias. Impecável no carrinho, a fazer uso da sua principal arma, a velocidade, e evitar o campo. Cede lançamento de linha lateral para o Rio Ave, bola em Guga e Luís Dias outra vez para fora. Esticou a perna direita, evitou que a bola chegasse a Pedro Amaral, mas não evitou que esta transpusesse a linha e por isso o lançamento para o Rio Ave já movimentado. Em casa, no carro ou no estádio, você não dispensa o relato da rádio. Obrigado pela boleia que vai dando à equipa desportiva da TSF. Pode também ouvir-nos em tsf.pt e é lá no site da TSF pode ver os golos de Luís Dias e Evanilson. Vitória do Porto por 2-0 na 16ª jornada, frente ao Rio Ave. Aqui você ouve o soundbite, mas os vídeos estão no site. Olha o Rio Ave a atacar, lado esquerdo, Pedro Amaral vai lá e não ganha nada, porque não permite Nano. Muito bem, Nano a perceber a chegada do lateral contrário, bater a bola contra Pedro Amaral, ganha pontapé de baliza a equipa do Porto. João, Lume hoje vai fazer mais minutos do que no resto do campeonato. Tinha apenas 4 com camisola portista na principal prova do calendário. Bola para Mbemba. Sai curto ali Mbemba a jogar a bola agora mais na frente para Fábio Vieira. Mamadou Lume para o lado direito para Nano. Jogadores que entraram há pouco na equipa do Futebol Clube do Porto. Estamos a 1 minuto do final da partida. Último minuto da partida. Vitória do Porto. Vitória sem espinhas.
frente à equipa de Vila do Conde. Porto a vencer por 2-0. Rio Ave continua com 15 pontos, continuará com 15 pontos, está numa situação aflita na tabela classificativa, apenas 2 pontos acima da linha d'água. E mais uma vez recordo que, para além da linha d'água, o antepenúltimo esta época também não terá lugar garantido na próxima temporada na Primeira Liga. Vai jogar um play-off com o terceiro classificado da Segunda Liga no final da temporada. Bola para Nanu, cruzamento de Nanu, fecha bem Pedro Amaral. Ainda Nanu, na insistência Nanu, pé esquerdo Nanu, bem trabalhado por Nanu. Agora o cruzamento de Evanilson, muita força neste cruzamento. Foi de costa a costa, a bola ainda está jogável no corredor contrário. Fábio Vieira solta, curto, Fábio Vieira, e vai terminar o jogo. Manafá, Fábio Vieira, e terminou. Apita pela última vez Nuno Almeida. O Porto ganha na 16ª jornada, penúltima jornada da primeira volta. Vitória do Porto por 2-0. Golos com assinaturas de Luís Dias e Evanilson. Os golos estão disponíveis, os vídeos, no site do TSF. É só dar uma espreita dela em tsf.pt e ver os golos de Luís Dias na primeira parte aos 44 minutos, e no segundo tempo o segundo golo com a assinatura de Evanilson. Confirma-se a tendência deste Rio Ave em não conseguir sair do Dragão com pontos. Sérgio Conceição naturalmente satisfeito perante o resultado, mas também a exibição da equipa, sobretudo na primeira parte. Melhor jogador em campo, Costa Monteiro, o teu voto hoje começa por ti. Eu tinha 2, Luís Dias e Sérgio Oliveira, porque marcou o golo, falta em Luís Dias. Um voto para Luís Dias, Joaquim Jorge. Sérgio Conceição. Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira e Luís Dias, e eu fico aqui também muito indeciso entre os dois jogadores. E também gostei muito da exibição de Pepe, diga-se, do capitão da equipa do Porto. Não é que tenha tido muito trabalho, mas muito concentrado, e tudo aquilo que fez bem. Mas o meu voto é para Luís Dias também. E então eleito pela TSF o melhor jogador em campo, o colombiano Luís Dias, com essa menção honrosa para Sérgio Oliveira, que fez também um belíssimo jogo, mas é eleito pela TSF o melhor jogador em campo, o colombiano Luís Dias, o autor do primeiro gol da partida. Rapidamente, Costa Monteiro, para irmos adiantando também trabalho, porque temos jogos, um jogo a decorrer e o outro que vai começar daqui a pouco. Uma pincelada rápida nesta vitória que penso que não sofre contestação do Porto por 2-0. Sim, a vitória assenta particularmente da primeira parte. Os primeiros 20 minutos do Porto foram muito bons. Penso que o Rio Ave entrou aqui com uma estratégia de aguentar na primeira, libertar-se da segunda, e foi isso que aconteceu. A composição do meio campo do Rio Ave indica isso. Filipe Augusto, Tarantini e Pereira não tinha lá nenhum peso bomba, nenhum criativo, e a segunda parte foi equilibrada. Acho que o Porto vence bem e meritoriamente pelo que fez da primeira parte. Deixa-me realçar aqui Evanilson, sempre que entra, marca. O desastrado Marega pelo lado negativo, e na equipa do Porto a boa exibição na primeira parte, digamos, de Filipe Augusto e também de Ivo Pinto, mas vitória natural, normal do Porto. Entrou para ganhar forte, muito forte, mas daí que é uma equipa que depois tenta na gestão a partir dos 2-0, passando de 4-4-2 para 4-3-3. Subiu o Rio Ave na segunda parte, mais próximo daquilo que é a de Miguel Cardoso, mas já não foi a tempo com as alterações que fez. Vitória que não sofre então contestação da equipa do Porto por 2 bolas a 0 sobre o Rio Ave. Na próxima jornada, recordo que o Porto joga no Jamor frente ao Belenenses SAD. O Rio Ave recebe o Nacional, o jogo do Porto na quinta-feira, o jogo do Rio Ave na sexta-feira, esse Rio Ave Nacional, numa jornada que vai ter também o Sporting a jogar nos Barreiros frente ao Marítimo, o Benfica a receber na Luz o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga a jogar em casa frente ao Portimonense. Ali à zona de entrevistas rápidas da Sport TV, Tiago Santos. Estamos à espera que o jogador do Futebol Clube do Porto se encaminhe para lá. Vamos ver quem vai falar do lado dos Dragões. Recordo que em Moreira de Cónegos o Braga vence tranquilamente por 3 bolas a 0 e daqui a pouco começa a partir das 9h30 da noite. Estamos a um bocadinho mais do que meia hora para o início do Sporting Benfica.
em Alvalade, e temos que virar a agulha também já para esse derby que se vai jogar na capital portuguesa, o derby de Lisboa, um derby de dimensão nacional, um derby que também é clássico e que vai ter ampla cobertura na TSF, recordando que estamos ainda com o Bruno Cabral e o Teófilo Fernando e o Tomás da Cunha a acompanhar essa vitória, até agora tranquilíssima, construída desde muito cedo do Braga em Moreira de Cónegos, está a ganhar por 3-0. Recordo também que os golos do Porto aqui no Dragão, recordo mais uma vez que os golos foram apontados por Luís Dias e Evanilson, um colombiano e um brasileiro.